do desmatamento, ele cria toda aqui uma série de detalhes que estão intimamente ligados à realidade brasileira. Inclusive, ele foi até criticado por esse excesso de detalhe nesse quadro. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o monkeypox ou mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? Então, é um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox, e varíola do macaco, são termos que a gente não utiliza mais, então a gente chama de mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia. Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de uma pessoa espirrando, pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do mpox? Não, não é. O mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível.
né? O mpox. O mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre mpox, procurar na internet agora sobre mpox, de pele, né? Vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola. E ela causa lesões de pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença? A grande diferença entre o que a gente vê nos casos de mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples, às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças, há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outros tipos de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de mpox é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente. O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantos comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, né? Como se chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação é, na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessário fazer a notificação e a realização do exame para a confirmação.
Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, bom, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E, recentemente, houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastada a suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. Isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... Catapora, né? A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito eventualmente de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014, 2015, durante o surto de ebola na África, teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado, na verdade ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... Como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes, pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade de fazer mutações é mais lenta, é menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2. O clado 1 é um A e um B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado, então, o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível.
Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, você morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo pode pegar igualmente. A questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não. Dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta como uma IST, não é um fator de risco para as crianças nesse sentido. Eu acho importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas e não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, essa pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo. Parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com o mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. Mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas a proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, né? E no ânus. E que geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivite muito intensa, são mais raras e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida. E aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento talvez hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente vê com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente talvez para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro. Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados
tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que em 2022 ficaram classificadas como de risco e foram vacinadas? Então, quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram Mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para Mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da Mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens, jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos do coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a Mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então, ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação, existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, a medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando a medicação já existente, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra a Mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e o que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? A população, o que pode ter se aprendido? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da Mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de Mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério, também já passaram a ser equipados com testagem para Mpox. Então, isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos.
Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com mpox, então, por favor. Claro, então é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de mpox, febre, dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões, as bolinhas d'água, né, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal, esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado. Porque, infelizmente, não existe tratamento. Felizmente, a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter um aumento de número de casos importante, acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado por sua gentileza aqui. Foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças,
discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, bom dia. Segunda-feira, 9 de setembro, o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ao lado do presidente Lula e outras autoridades das comemorações do Dia da Independência em Brasília. O evento, organizado pela Presidência da República, destacou a cúpula do G20, a reconstrução do Rio Grande do Sul e o incentivo à vacinação e acesso aos serviços de saúde no país. Arquibancadas lotadas, público atento, na expectativa do desfile cívico-militar em comemoração aos 202 anos de independência do Brasil de Portugal. As cores verde e amarela da bandeira do Brasil tomaram conta da esplanada dos ministérios em Brasília. O presidente Lula chegou à esplanada de Rolls-Royce para autorizar o início oficial do desfile. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assistiu ao desfile na tribuna de honra, ao lado do presidente Lula e de diversas autoridades. Quase 9.000 pessoas foram mobilizadas pela organização do evento promovido pela Presidência da República, alunos de escolas públicas, atletas que participaram dos Jogos Olímpicos em Paris e representantes das Forças Armadas desfilaram em frente às arquibancadas. No ar, as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça desenhavam no céu da capital federal. O evento este ano teve como base 3 eixos temáticos: a realização da cúpula do G20 em novembro no Brasil, o esforço do país na reconstrução do Rio Grande do Sul depois de o estado ser atingido pelas tragédias climáticas e o incentivo à vacinação e o acesso da população aos serviços de saúde do país. Para os organizadores, o 7 de setembro celebrou não só a independência, mas também a democracia no Brasil. Semana no Senado começa com audiência pública sobre o novo Plano Nacional de Educação, sessão especial e sessão não deliberativa. Ao longo da semana estão marcadas audiências sobre a reforma tributária. Confira a previsão do dia e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Educação deve realizar a terceira audiência pública do ciclo de discussões sobre o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Também às 10 está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o Dia do Profissional de Educação Física. E logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos parlamentares.
A Comissão de Assuntos Econômicos tem 3 reuniões marcadas para esta terça-feira. A primeira às 9 horas, deliberativa. Na pauta, um dos projetos autoriza transferência de capital a título de contribuição entre a União e as associações de proteção e assistência aos condenados, desde que baseada em convênios firmados. Logo em seguida, a CAI deve fazer a segunda reunião, uma audiência para debater a suspensão da Rede X e Starlink no Brasil. E às 14 desta terça, na terceira reunião do dia, a CAI deve discutir em audiência pública a previsão na reforma tributária do mecanismo do cashback, ou dinheiro de volta para o consumidor, e a cesta básica nacional. Já às 14 horas desta quarta-feira, a CAI deve realizar mais uma audiência pública sobre debate da reforma tributária. O tema específico são os impactos da reforma na cultura, no setor de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos. Às 10h30 desta quinta-feira, está marcada a reunião da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, uma audiência pública para discutir os sistemas alimentares contemporâneos, como redução de impactos das mudanças do clima. A Procuradoria Especial da Mulher e a bancada feminina manifestaram preocupação com as denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido na última sexta-feira após as acusações. Em nota oficial, a líder da bancada feminina no Senado, senadora Leila Barros, expressou sua profunda preocupação com a denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A senadora reforçou a necessidade de uma investigação célere, transparente e rigorosa, que garanta a imparcialidade e o respeito aos direitos de todas as partes envolvidas. A Procuradora Especial da Mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, também se manifestou sobre o caso e publicou em sua rede social uma nota na qual considera gravíssimas as denúncias de assédio sexual atribuídas ao ministro Silvio Almeida. Segundo a senadora, as denúncias devem ser investigadas com o rigor e a celeridade que o caso exige, resguardado o princípio legal da ampla defesa. Na quinta-feira, Silvio Almeida se defendeu das denúncias em sua rede social. São ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos. A suspensão do X, antigo Twitter, repercutiu entre os senadores. Em plenário, oposição e governo divergiram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um dos assuntos debatidos no plenário do Senado essa semana foi a suspensão da plataforma X pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida de bloqueio da rede social vale até que a empresa cumpra todas as decisões do STF, além de pagar as multas, que já chegam a 18 milhões de reais, e indicar um representante no país. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a plataforma cumprisse decisões de bloqueios de perfis, mas a empresa fechou o escritório no Brasil. O STF intimou o empresário Elon Musk a nomear um novo representante legal no país e mandou bloquear as contas da Starlink, provedora de internet via satélite, que também pertence a Musk. A decisão de suspender a rede social dividiu as opiniões dos senadores. Parlamentares da oposição cobraram que o presidente do Senado aceite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No próximo dia 9, nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido, ele vem sustentado por mais de uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo. Não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados, acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de 1 milhão, já estamos quase 1,5 milhão de assinaturas, vai demover Vossa Excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. Evidentemente, uma vez formalizado o pedido, será apreciado pela presidência do Senado Federal.
Senadores ligados ao governo defenderam Moraes e criticaram os pedidos feitos a Pacheco. Eu fico, presidente, com a soberania brasileira, que toma uma decisão histórica de submeter as Big Techs à ordem soberana de uma nação, às ordens soberanas de uma nação. Eu fico, sobretudo, em apoiar as posições que Vossa Excelência tem assumido, com a imparcialidade necessária na presidência e na magistratura da presidência dessa casa. E as posições históricas que Vossa Excelência tem assumido em defesa da democracia brasileira. Em resposta a uma ação do Partido Novo contra o bloqueio do X, o ministro Nunes Marques, do STF, decidiu que é pertinente levar o caso ao plenário da Corte. Ele afirmou também que a suspensão da plataforma é sensível e tem repercussão social. A última eleição municipal que tivemos foi há 4 anos, em meio à pandemia da Covid-19. Um sufoco. Agora, em 6 de outubro, a grande maioria dos eleitores vai decidir quem fica à frente das prefeituras e quem vai ocupar a Câmara de Vereadores. Confira nesta reportagem alguns dados sobre as eleições deste ano e um pouco do perfil geral dos candidatos. O Brasil é um só, imenso e populoso. Mas no dia a dia, nós brasileiros vivemos em municípios e eles são milhares. Para ser preciso, 5.569. É o que informa o Tribunal Superior Eleitoral. E é nesses municípios que teremos em outubro as eleições para prefeito e vereador, os 2 cargos em disputa. Quase 154 milhões de brasileiros estão habilitados a votar. Desse total aí, retiramos os mais de 2.200.000 eleitores de Brasília, onde não se faz eleição municipal. Quase 15.500 brasileiros e brasileiras se apresentaram para disputar o cargo de prefeito e quase 430 mil cidadãos querem uma vaga na Câmara Municipal. Vamos conhecer um pouco mais desse exército de cidadãos. Na corrida eleitoral, 13.128 homens e 2.324 mulheres concorrem a prefeito. Do total, 9.959 declararam-se brancos, 5.746 pretos ou pardos, 46 indígenas. Entre os candidatos, as profissões que mais aparecem são empresário, prefeito e advogado. As câmaras municipais variam de acordo com o total da população. O mínimo é de 9 representantes. Esse é o caso de Mirinzal, no Maranhão, Santa Fé, no Paraná e Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E o máximo, 55 vereadores, como é o caso único da cidade de São Paulo. Em 2024, entre os que buscam uma vaga de vereador, 277.869 são homens e 150.773 são mulheres. Quanto à cor ou raça, 230.211 declararam-se pretos ou pardos, 191.343 brancos e 2.399 indígenas. As profissões que mais aparecem entre os candidatos a vereador são empresário, servidor público municipal e comerciante. Apesar dos esforços em busca de mais participação feminina no processo eleitoral, a prevalência masculina ainda é uma realidade. 66% das candidaturas do Brasil ainda são de homens, face a 34% de mulheres. Mesmo com as políticas de incentivo à participação feminina, observa-se que o número de candidaturas de homens ainda é muito superior àquele de fato que existe na divisão dos gêneros na sociedade brasileira. Da eleição municipal de 2020 para a deste ano, houve uma redução de 100 mil candidaturas.
como interpretar esse fenômeno? Não há ainda nenhum estudo que explique essa redução, mas muito provavelmente grande número de candidaturas foi reduzida em razão do surgimento da figura da federação partidária. Hoje no Brasil nós temos 3 federações partidárias que agregam 7 partidos políticos, então isso naturalmente acaba levando a uma redução do número de candidaturas que são registradas por essas federações e por esses partidos políticos. Para viabilizar o exercício de cidadania, a Justiça Eleitoral convocou um outro batalhão de cidadãos que, além de votar no dia, vão trabalhar para permitir a manifestação da escolha do eleitor. São os mesários. Entre eles, as mulheres são maioria. Na verdade, mais que o dobro. 1.289.817. Já os homens são 599.603. Além deles, milhares de funcionários vão dar apoio à realização do pleito. Em todo o país, são 500.183 sessões equipadas com a urna eletrônica. Do total, 180.191 estão preparadas para receber eleitores com deficiência ou dificuldade para se locomover. Enquanto a imensa maioria dos municípios vão definir a eleição no primeiro domingo de outubro, dia 6, em alguns deles, essa decisão pode ficar para o último domingo, dia 27. É que a lei determina que nas cidades em que há pelo menos 200 mil eleitores, a decisão para a escolha do prefeito vai para o segundo turno, se no primeiro nenhum candidato alcançar metade mais um dos votos válidos. Em 2020, havia 96 municípios com 200 mil eleitores. Neste ano, são 103 cidades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central será analisada em plenário no dia 8 de outubro. A data da sabatina de Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos ainda não foi definida. Eu gostaria de deixar, desde já, definida a data para apreciação no plenário após a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a data do dia 8 de outubro, após as eleições. Essa primeira semana pós-eleição, que permitirá que todos os senadores e senadoras mais ou menos envolvidos nas campanhas eleitorais possam se desincumbir do seu papel político relevante, que é o político eleitoral, e que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente, todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaremos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. O governo projeta equilíbrio nas contas no ano que vem, mas depende do Congresso para aprovar projetos de aumento de receita. Os números do orçamento da União em 2025 foram detalhados em entrevista coletiva dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O texto ainda pode mudar porque o PIB em 2024 deve crescer além do esperado. O salário mínimo proposto no projeto da Lei Orçamentária da União para 2025 é de R$ 1.509, um aumento de R$ 97 em relação ao valor atual, que é de R$ 1.412. Pelo texto, a economia brasileira vai crescer 2,64% no ano que vem. A inflação medida pelo IPCA ficou estimada em 3,3% e a previsão é de $1 valer R$ 5,19. O projeto entregue pelo governo ao Congresso traz também a estimativa de receitas e de despesas da União, num valor de 5,87 trilhões de reais. Nesta segunda-feira, a equipe econômica do governo detalhou a proposta. A meta fiscal é zero, ou seja, equilíbrio entre receitas e despesas. Mas o governo afirma que ainda vai conseguir fazer superávit. Atingimos um superávit de 3,7 bilhões, então a meta no PELOA 2025
cumprida com folga de 3,7 bilhões de superávit. O governo anunciou ainda o crescimento das despesas obrigatórias em 132 bilhões de reais. Os benefícios previdenciários são os responsáveis pela maior parte deste aumento, com uma previsão de gastos de 71 bilhões. Para compensar a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia e dos pequenos municípios, o governo está prevendo aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, cobrada das empresas, e os juros sobre capital próprio, a JCP, cobrada de pessoas físicas acionistas de empresas. O governo já enviou ao Congresso os projetos com os aumentos. Essas receitas viriam para complementar o valor da desoneração, previsto inicialmente em 26 bilhões, mas que o governo estima em 35 bilhões de reais. A gente já está com uma previsão de muito mais do que o originalmente previsto. Estamos extrapolando e podemos passar de 30 bi, chegar a 35 bi durante o ano de 2025. Então, para além da previsão original, que vai aí se desdobrar no acordo com o Congresso, na decisão do Supremo, existe uma necessidade de mais receita para compensar o impacto da desoneração da folha. Isso vai ser feito com o CSLL, um aumento de 1% nas faixas de baixo e 2% na faixa das instituições financeiras. E também isso para o ano de 2025, então o incremento da CSLL valendo para 2025, foi um projeto de lei para o Congresso Nacional, e a JCP, que aqui é importante esclarecer, é uma medida que a gente já tem discutido desde o ano passado, ela não impacta a arrecadação, né, não impacta a carga das empresas, ela impacta mais o destinatário, né, as pessoas que são acionistas, um incremento da retenção do imposto de renda de 15% para 20%, isso feito de agora em diante para nos ajudar nessa recomposição que tem que ser feita ao longo dos próximos anos. O orçamento de 2025 destina 38,9 bilhões de reais às emendas parlamentares, mas a peça orçamentária sai aqui do Ministério do Planejamento e chega ao Congresso Nacional com indefinições. O STF deu mais 10 dias de prazo para que governo e Congresso entrem num acordo sobre as regras que darão mais transparência às emendas parlamentares. Essa indefinição travou também a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda não foi aprovada pelo Congresso. O Senado está revindo a legislação sobre transporte aéreo de animais, depois que a morte do cão Joca em avião comoveu o Brasil em abril. A Comissão de Meio Ambiente debateu as propostas. Novas leis motivadas pelo caso do cão Joca, que morreu em abril enquanto era transportado em um avião de São Paulo para o Mato Grosso, precisam ser adaptadas ao padrão internacional para não limitar as companhias aéreas que atuam no país. Essa é a opinião de especialistas em transporte aéreo que participaram de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. A senadora Margarete Duzete está preparando um relatório sobre os projetos que já tramitam na casa. Como todos aqui devem ter visto, o Brasil ficou estarrecido no final de abril com a notícia da morte do cachorro Joca, por causa de um erro claro no seu transporte. O tutor do cão Joca destacou a importância da audiência. Saber que vocês estão fazendo a junção dos melhores de cada PL para poder chegar numa regulamentação que seja a melhor regulamentação para a saúde e para a segurança dos animais, dos nossos pets hoje no Brasil é muito importante. Eu queria muito agradecer a vocês. Representantes da causa animal falaram sobre a condição precária do compartimento dedicado ao transporte de animais nos aviões. O Joca, como todo mundo aqui falou, ele não morreu porque ele foi para outro lugar. Ele morreu pelo atendimento que foi feito com ele. Ele morreu de calor. Ele ficou totalmente largado, exposto a uma situação onde não tem legislação e as companhias aéreas fazem o que elas querem hoje em dia aqui no Brasil. Os cachorros têm uma audição muito maior do que a nossa. O barulho realmente é terrível lá embaixo para eles. As temperaturas muitas vezes atingem níveis que também não são saudáveis.
Então, assim, já é mais que comprovado que essa não pode ser a regra. Especialistas em transporte aéreo disseram que as novas propostas precisam de alterações. Eu já vi várias vezes que medidas legislativas para resolver questões regulatórias muitas vezes erram a mão. E quando erram a mão, precisam de uma nova lei para mudar aquela situação. O que pode ser feito com maior agilidade, maior tecnicidade no âmbito da agência reguladora e, né, com, claro, aqui a possibilidade de que o Senado Federal, na sua função típica mesmo de controle, controle essa atividade, verifique como a agência está fazendo. A regra ela tem que ser uma regra que respeite os aspectos de segurança na cabine e considerando o transporte do animal em compartimento inferior como um transporte em que o animal viaja dentro de condições de temperatura, pressão e oxigenação controlados a partir da cabine, a partir do piloto da cabine. Ele faz esse controle no compartimento inferior e garante uma viagem tranquila para o animal. A gente quer um transporte de animais mais seguro, mais acessível, mas ele tem que necessariamente conversar com a segurança, principalmente, né? Com a saúde dos animais e dos demais passageiros transportados. Tem que ser viável do ponto de vista técnico e econômico. Tem que observar uma padronização internacional, isso é importantíssimo. Os incêndios de proporções alarmantes que têm causado danos em todo o país foram tema de uma audiência pública com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela disse que a situação poderia ter sido evitada. A fala da ministra Marina Silva foi aos senadores da Comissão de Meio Ambiente. Ela lembrou que se as políticas ambientais implementadas desde 2003 não tivessem sido interrompidas, nada disso estaria acontecendo. O plano que nós fizemos em 2003, implementado em 2004, levou o desmatamento para 4.000 e algo em torno de 600 quilômetros quadrados. Se nós tivéssemos continuado aquela dinâmica, hoje teríamos desmatamento zero na Amazônia. Mas a ministra ressaltou também que a crise das queimadas no Brasil é uma combinação de fatores. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta. Segundo a ministra, apenas 2 estados brasileiros não estão sofrendo com a falta de chuvas. Ela fez uma comparação da seca no Brasil nos últimos anos. Olha como nós estamos em 2024, se comparado a 2023. O que isso está nos dizendo é que esses processos eles estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais severos e frequentes. A ministra elencou as ações do governo para combater e enfrentar as queimadas. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Senadores questionaram a ministra sobre a falta de incentivos do governo para a pasta do meio ambiente. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. Cai fora deste governo, vai embora. A senhora tem uma história, a senhora tem uma trajetória, esse governo já acabou. O governo, o tempo todo, ele é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou.
Mas no caso do Ministério do Meio Ambiente, entendendo e se somando às preocupações que eu vi Vossas Excelências aqui manifestando, né, no último corte, mesmo com toda a pressão que tinha que fazer um corte grande, o ministro Fernando Haddad, o único ministério que não foi cortado foi o Ministério do Meio Ambiente. A presidente da Comissão de Meio Ambiente lembrou que a responsabilidade de combater essas queimadas não é apenas do governo federal. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa é uma batalha que ela não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, quando se não é negacionista e se quer trabalhar. A Secretaria de Comunicação do Senado lançou na última sexta-feira a exposição virtual Palácios da Memória. A plataforma é parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Uma exposição virtual onde o cidadão pode passear pelos 3 palácios que sediaram o Senado Federal. A mostra Palácios da Memória ficará disponível por tempo indeterminado no site do Senado, senado.leg.br/notícias. É interativa e lúdica e faz parte das comemorações pelos 200 anos do Senado Federal. A exposição é responsiva, né, que ela se adapta, né, ao formato da tela, né, e ela tem uma coisa muito interessante, que ela lembra um videogame, é um ambiente virtual com uma forma de interação e uma forma de navegação um tanto diferente, porque o leitor, seja pelo scroll do mouse, né, o botãozinho do mouse, ou deslizando o dedo pela tela do smartphone, ele vai fazendo o videozinho que a gente tem avançar ou retrair, e aí as informações vão aparecendo ali. Então tem um jogo também de brincadeira nessa interatividade, né, que torna a exposição bastante lúdica, assim, bastante interessante, bastante legal de se visitar. Palácios da Memória é uma oportunidade única para conhecer mais a fundo a história do país. Poucas pessoas conhecem 3 palácios que fizeram parte da história dos 200 anos do Senado. Então, essa iniciativa da SECOM faz parte de todo o trabalho que a Casa vem fazendo para levar para a sociedade o conhecimento dessa história, do que aconteceu aqui. E a gente entende que poder fazer uma exposição no mundo digital é também oferecer uma oportunidade para o cidadão de qualquer lugar do país, de fora do país, entender e ver um pouquinho dessa arquitetura, lembrar a história que aconteceu ali. É uma comunicação que hoje a gente não pode abrir mão. E completa também, junto com a exposição que vai ter aqui no Senado Federal, uma exposição física, onde a história, os principais elementos da história vão estar lá presentes, a gente leva para o cidadão que estiver lá olhar e imaginar um pouquinho como é que era por meio dessa maquete 3D ali, né, no desenho, e entender como que era aquilo visualmente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
A legalização dos jogos de azar, debatida no Senado, é uma das propostas legislativas que tem impacto na agenda econômica. Os defensores da legalização argumentam que esta nova indústria dos jogos pode aumentar a arrecadação de impostos, gerar empregos e movimentar o turismo. Nós vamos discutir o tema com o relator do projeto, senador Irajá. Senador, obrigado pela presença. Vamos discutir esse projeto que tem polêmicas, né? Um projeto bastante amplo. E eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor entende que esses impactos econômicos são a principal causa para se defender esse projeto, como o senhor, que é relator, defende? Bom, esse projeto, na verdade, ele é uma agenda econômica e social. Porque quando a gente cria um ambiente de negócios novo, regulamentado, com regras, onde o poder público pode credenciar as empresas que vão atuar no mercado e fiscalizá-las, na verdade, nós estamos falando aqui de geração de emprego, renda e também de impostos, que serão revertidos em projetos nas mais diferentes áreas, né? Na saúde, na educação, na própria segurança pública e também na infraestrutura do país. Queria que a gente fosse abordando cada um dos aspectos. O projeto, ele trabalha com a inovação, que é a legalização de cassinos, que hoje não existem no Brasil. No caso dos cassinos, como que seria isso? Esses cassinos seriam em locais turísticos, em conglomerados turísticos? Na verdade, o projeto, ele não trata do tema de jogos, apostas e cassinos com nenhum tipo de preconceito. Ele abarca todos os tipos de jogos existentes no Brasil. Nós precisamos relembrar que, por exemplo, o jogo do bicho, ele faz parte da cultura brasileira. É um jogo peculiar ao Brasil e não existe em outros países do mundo. E existe desde 1892, ou seja, há mais de 130 anos. O jogo do bingo é também algo que é conhecido pelos brasileiros há décadas, né? A própria rifa, o jogo do bicho, são instrumentos utilizados até pelas igrejas, nas suas mais diversas modalidades, igrejas evangélicas, bingo, né? Igreja católica. Eu sou cristão, católico e devoto do Espírito Santo. É muito comum na minha paróquia a igreja utilizar do instrumento do bingo e da rifa para arrecadar fundos para a igreja, né? Então o jogo está presente na vida dos brasileiros. E o que nós estamos fazendo aqui é criando regras, né? Critérios do que pode e o que não pode. E uma vez você criando um ambiente de negócio saudável, né? Estabelecendo os critérios do jogo responsável, nós estamos abrindo esse mercado para que gente séria possa atuar nesse negócio. Porque hoje, infelizmente, o jogo está na mão do crime organizado, né? E nós não queremos isso. Muito pelo contrário, nós queremos moralizar esse mercado, para criar esses limites e estabelecer também um instrumento onde o governo pode arrecadar, os municípios, os estados e a própria União possam arrecadar impostos, que hoje não é arrecadado absolutamente nada, e o Brasil fica assistindo, enquanto isso também os outros países que já o fizeram, essa regulamentação, avançarem do ponto de vista tanto social quanto econômico. Agora, no caso do turismo, eu creio que os cassinos podem vir a ser o grande atrativo em função de possibilitarem a abertura de polos turísticos que hoje não existem. É verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os modelos de jogos que foram aprovados no mundo. Nós temos alguns bons exemplos, né, como tem nos Estados Unidos, Las Vegas, que é um polo turístico mundial. Você tem também na Ásia, como Singapura e Macau, que também implementaram os resorts integrados dentro do seu território. Nós temos bons exemplos na Europa, como a Espanha, a Itália também, que são países que são muito visitados pelos turistas de todo o mundo. E temos também exemplos aqui na América do Sul, dos países vizinhos, como a Argentina, como o Uruguai, o próprio Chile, que também fizeram a legalização do jogo, e incluindo nesse contexto a implantação dos resorts integrados, e hoje são grandes potências turísticas, né? Hoje o Brasil, infelizmente, está muito aquém do potencial que nós temos, né? Nós recebemos menos turistas, por exemplo, do que Buenos Aires, na Argentina, o Brasil inteiro, né? Nós estamos há 10 anos recebendo 6 milhões e 300 mil turistas. E olha que nós não perdemos em absolutamente nada em relação aos outros países, em belezas naturais, né? Como as praias do Nordeste, nós temos a nossa Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos o Rio de Janeiro, temos o sul do país também com belezas turísticas maravilhosas. No entanto, o Brasil hoje, que é a 8ª maior economia do mundo, é apenas o país 50 no ranking mundial de países visitados no mundo. E nós temos toda essa diversidade, temos um povo acolhedor, né, um povo hospitaleiro, as belezas naturais, então nós temos tudo na mão.
O que a gente não pode é admitir que os países no mundo inteiro já fizeram a legalização dos jogos com responsabilidade e com critérios, e apenas o Brasil, por exemplo, e a Bolívia, na América do Sul, ainda não fizeram. Eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste que no caso desses resorts com cassinos há uma limitação de quantidade, não é isso? Sim. O projeto, ele é bem conservador, porque é admitido dentro do projeto apenas 34 resorts integrados. Em todo o país? Em todo o país. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm mais de 1.000 resorts integrados hoje instalados no território americano. E por que nós fizemos essa opção? Porque a gente queria fazer um teste para ver se vai dar certo. O que der certo, a gente pode depois no futuro ampliar. Então é previsto no projeto a instalação de um resort apenas por estado, através de uma concessão federal onerosa. Um exemplo disso são os aeroportos, que foram também concessionados no país e com muito sucesso. E apenas os estados de São Paulo, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, que são os estados mais populosos, seriam 2 licenças. E também o estado do Pará e a Amazônia, por causa da extensão territorial. Então, uma vez implantados os 34 resorts, que são admitidos no projeto, daqui 5 anos, que é o prazo de maturação de um projeto dessa dimensão, nós estamos falando de um projeto mínimo de $1 bilhão para cada um desses resorts. Ou seja, há uma previsão de investimentos de 34 a 50 bilhões de dólares só na implantação desses resorts. É a economia real sendo aquecida, a construção civil, a geração de emprego, de renda, esse dinheiro circulando no mercado real. Então, isso só tratando dos resorts integrados, sem contar também a previsão de instalação também de casas como bingo a cada 750 mil habitantes e também a implantação de licenças, também de autorizações federais para o jogo do bicho a cada 150 mil pessoas por município. O que, que poderia, sem querer interromper o senhor, o que poderia existir nesses resorts integrados, além do cassino em si? São hotéis? Como é que essa estrutura funciona? Isso é importante, a sua pergunta, porque muitas pessoas não sabem isso. Inclusive, eu também não sabia há anos atrás. Mas um resort integrado, ele é um grande complexo que inclui a hotelaria, inclui shopping center, inclui um centro gastronômico, que são os restaurantes, o centro de convenções, que é onde acontecem os grandes eventos, shows, espetáculos musicais, teatrais, artísticos de um modo geral, e tem o cassino também. Então, são 5 em 1. Então, isso é um resort integrado. E lembrando que o cassino é apenas o âncora do projeto, é o que atrai o turista internacional, mas ele representa apenas 20% da movimentação financeira que acontece dentro desse mesmo resort, dentro desse mesmo complexo. Os outros 80% é o turismo. Agora, como é que, não sei se o projeto trata disso ou se isso virá com a regulamentação posterior, como é que um empresário, por exemplo, pode se candidatar a ter um resort desse num estado? É o próprio estado que vai abrir um processo licitatório? Como é que seria assim, a abertura desses resorts? Isso aconteceria num outro momento através de uma regulamentação, onde vai se definir os critérios. O que nós estamos estabelecendo dentro do projeto é o quantitativo que pode ser feito, que são até 34 licenças federais, repito, são concessões federais onerosas, na modalidade técnica e preço. Então, será constituída naturalmente uma comissão que seria bipartite, ou seja, de membros da União e dos estados, para se definir quais seriam os critérios desse edital, né, para que as empresas nacionais e até as internacionais possam participar desse grande leilão, que é uma espécie de um leilão, né, como eu dei o exemplo e repito, dos aeroportos, que foram concessões também federais onerosas na modalidade técnica em preço. O senhor já explicou que, além da constituição desses resorts, o projeto legaliza também jogo do bicho, bingos. Eu queria perguntar especificamente dos bingos, como é que vai ser, e colocar uma questão para o senhor. Nós já tivemos bingos no Brasil, foi uma iniciativa que durou pouco. Por que agora, nesse projeto, essa iniciativa daria certo, ou nós não corremos o risco de acontecer o mesmo que aconteceu no passado? Bom, é importante também esclarecer que dentro do projeto está muito claro no próprio texto que será admitida através de autorizações federais um bingo a cada 150 mil habitantes numa cidade. É uma espécie de uma licença federal. E para o jogo do bicho, uma licença a cada 700 mil pessoas na cidade. Então esse é o critério que ficou definido dentro do projeto. Em relação à sua preocupação,
é simples. Hoje o bingo, ele acontece na vida real. Quantas casas de bingo nós temos hoje em funcionamento no Brasil de forma clandestina, ou seja, de forma ilegal, sem arrecadar impostos, sem a fiscalização do poder público? Hoje, com o celular, né, um adolescente, um idoso ou mesmo um adulto, ele pode estar jogando bingo eletrônico. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é inventando a roda. Isso já é uma prática, já é um hábito da população brasileira jogar, seja bingo, seja o jogo do bicho. O que nós estamos estabelecendo aqui, com responsabilidade, são critérios para que a União possa, evidentemente, fiscalizar essas empresas que estão atuando no mercado legal, formal, e, evidentemente, possam cobrar essas empresas também. O projeto prevê a criação de 2 impostos. Vamos entrar aqui agora na pauta econômica. Como é que seriam esses impostos? Que nível de imposto? Imposto municipal, imposto federal, da União? Como é que funcionaria a arrecadação por meio de impostos? A previsão de uma CID, né, num índice de 17%, fora os impostos obrigatórios, né, municipais, estaduais e federais, mais o recolhimento da CID de 17%. Essa alíquota de 17% da CID, ela pode representar uma arrecadação de até 22 bilhões de reais por ano em todo o país nesses jogos. E esse bolo, né, essa fatura de 22 bilhões, já tem um destino certo, né, já tem uma finalidade social correta e vinculada. Não pode ser utilizada, por exemplo, como alguns aventaram, para pagar o déficit fiscal, né, do rombo que existe hoje. Isso não é admitido. O projeto define não só a alíquota, mas aonde esse recurso será aplicado. Então, 16%, por exemplo, desse montante arrecadado vão ser distribuídos entre os estados da federação, os 27 estados brasileiros. Outros 16%... Para todos ou só para aqueles que tiverem os resorts? Para todos. E os outros 16% serão distribuídos para os municípios brasileiros também, né, no mesmo critério que já é distribuído o FPM e o FPE, né, que são indicadores já utilizados para distribuição de recursos federais. Além disso, há a previsão de 12% para a nossa Embratur, que é a empresa que faz a promoção brasileira, né, com relação ao turismo. Há uma parte que vai para a saúde, uma parte que vai para o esporte de 10%, há uma parte que vai para a saúde, tem uma parte que vai para políticas públicas voltadas à segurança também. Então, há toda essa divisão, né, de uma maneira muito equilibrada e racional, para que esse dinheiro, obviamente, possa ser bem investido e aplicado na sociedade brasileira e no país. Quem seria responsável pela fiscalização dessa cobrança de impostos? A União? Olha, a regulamentação é que vai apontar dentro do Executivo quais são os órgãos que vão, por exemplo, fornecer as concessões federais. Se vai ser o Ministério da Fazenda, se vai ser o Ministério do Turismo, isso é competência do Executivo. Não cabe ao Legislativo definir isso, ou nós incorreríamos em um equívoco inconstitucional de extrapolar a nossa competência. Então, isso não pode ser admitido dentro do projeto. Da mesma forma, a fiscalização. Se vai ser o Banco Central, se vai ser a Receita Federal, se vai ser a Polícia Federal, o próprio Executivo vai definir isso também num segundo momento por regulamentação. Aqueles que criticam o projeto, eles usam um dos argumentos que seria a possibilidade de lavagem de dinheiro, crime organizado. O senhor acha que a criação de um imposto, a fiscalização desse imposto é suficiente para evitar isso? Por exemplo, a lavagem de dinheiro? Olha, tem 2 aspectos que são importantes no projeto, que nós tivemos uma atenção e um cuidado especial. Primeiro, em relação a esse tema da sonegação e da evasão de divisas. As pessoas ainda têm uma falsa impressão que um jogador vai num bingo ou mesmo no cassino com uma mala de dinheiro em espécie e vai ficar jogando a noite toda e, eventualmente, se ele ganhar algum prêmio, ele vai sair também com dinheiro de lá em espécie. A gente via muito isso nos filmes, né? Há algumas décadas. Isso não existe nos dias de hoje, né? Nós estamos na era digital. E como tal, o projeto prevê que o apostador ele só pode movimentar as suas apostas de forma digital numa conta pessoal do cidadão, no seu CPF. Não é permitido nem o CNPJ, para você ter uma ideia. Então, o apostador, ele vai estar lá no cassino, ele tem que abrir a conta na pessoa física, uma conta digital. Se ele vier a ganhar algum prêmio, ele vai receber o prêmio também, digitalmente, nessa conta, no seu CPF. Portanto, esse processo, ele é todo lastreável, ele é todo auditável, né? E pode ser fiscalizado pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Então, com absoluta transparência. Então, isso é importante que as pessoas entendam, né? Porque ainda existe essa impressão equivocada.
Com relação a outro tema que também é uma preocupação nossa, que é do endividamento, né, do jogo compulsivo, do vício até. Do próprio vício, que é a ludopatia, eu também queria poder aproveitar o momento para poder tranquilizar aos espectadores que no texto está terminantemente proibido o jogador apostar via cartão de crédito ou que essa instituição, essa empresa possa financiar ou emprestar dinheiro para esse jogador, em nenhum nível. A pessoa só pode pagar, para você ter uma ideia, ou em Pix ou em cartão de débito, justamente para coibir essa possibilidade do vício e do jogo compulsivo. Então, são cuidados e medidas que nós tivemos dentro do projeto para que seja um jogo responsável, verdadeiramente, como acontece em todos os outros países que o fizeram esse enfrentamento também. O senhor falou da legalização do jogo do bicho, que nós sabemos que acontece de norte a sul do Brasil de maneira informal. Esse mercado informal, no passado a gente já viu isso, ele não quer ser legalizado, né? Como é que funcionaria isso, né? Vamos legalizar, vamos criar um jogo do bicho oficial e esse jogo do bicho clandestino continuaria? Eu vou te dar um bom exemplo. A indústria hoje do tabaco. Segundo dados oficiais, quase 40% de toda a movimentação de venda de cigarro no Brasil é pelo contrabando, é pelo mercado ilegal, clandestino, criminoso ou qualquer outro nome que a gente possa dar. E existe 60% do mercado formal, porque existe uma indústria legalizada, com regras, com um arcabouço e que operam de forma legalizada e que são fiscalizadas pela União. No jogo não é diferente. O problema é que hoje 100% dos jogos hoje funcionam de forma clandestina. E o que mais deseja o crime organizado é justamente continuar funcionando na sombra da lei. Então, quando a gente cria um ambiente com regras do jogo responsável, com um arcabouço, né, uma segurança jurídica, nós vamos estar convidando gente séria para entrar nesse mercado, empresas idôneas, empresas auditadas na Bolsa de Valores, empresas com política de compliance, né, empresas que estão operando de forma legalizada, que pagam imposto, que gera emprego, que gera renda no país, justamente para a gente poder coibir a prática do jogo clandestino e ilegal. Queria abordar um outro aspecto econômico, que é em relação à geração de empregos. Existe uma estimativa sobre isso, né? Nesses resorts, sobretudo, né? Esses que vão ter hotéis, cassinos, do que se geraria de empregos, eu digo não durante a implantação, mas posteriormente. Sim, nós temos os estudos que apontam que no universo de 5 anos há uma previsão de investimentos da ordem de 100 bilhões de reais, né? Dentro de todas essas modalidades de jogos. Na questão do emprego, a expectativa de criação de mais de 1,5 milhão de novos postos de trabalho, diretos e indiretos, além do próprio recolhimento dos impostos, que a gente mencionou aqui, de 22 bilhões de reais. Agora, a atração de turistas, o senhor acha que nós podemos mudar uma realidade também do turismo internacional? Porque há o turismo local, que isso deve gerar, né? A pessoa sai de sua cidade para ir num resort em outra cidade ou até em outro estado. Mas há também a possibilidade do turismo internacional. O senhor crê que esse turismo internacional também possa ser incrementado? Eu tenho absoluta convicção disso, porque foi o que aconteceu no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, da OCDE, que são 34 países, apenas a Islândia ainda não legalizou os jogos em nenhum nível. Do G20, que são as 20 maiores economias mundiais, que o Brasil é a 8ª maior economia hoje, apenas o Brasil e a Indonésia, que é um país muçulmano, ainda não fizeram. Até a Arábia Saudita fez recentemente a legalização dos jogos. Então não pode estar o mundo todo errado e apenas nós estamos certos. Aqui na América do Sul, só o Brasil e a Bolívia não fizeram. Todos os outros países já o fizeram. Então o que está acontecendo? O Brasil está fora da rota do turismo internacional. Um turista europeu, asiático, americano, quando ele imagina uma viagem, ele enxerga a Argentina, ele vai para o Paraguai, ele vai para o Chile e não vem para o Brasil, porque o Brasil não oferece essa modalidade de turismo que agrada a vários turistas. Pode não agradar a mim, pode não agradar a você, mas nós temos milhões de pessoas no mundo que estão ávidas a conhecer países que oferecem esse tipo de turismo. Então, quando o Brasil enfrentar o tema e aprovar essa matéria, que eu estou confiante para a gente poder aprovar esse projeto o quanto antes, o Brasil vai se posicionar na rota do turismo internacional como uma opção,
Não significa que nós vamos dominar o turismo mundial, mas o Brasil passa a ser enxergado no mundo todo como uma opção de turismo internacional. E eu estou muito convicto que, ao aprovar essa matéria e a gente conseguir implantar os resorts integrados, por exemplo, nós possamos sair hoje, né, do patamar de 6 milhões e 300 mil turistas que nós recebemos anualmente para algo em torno de 12 milhões, né, dobrar esse fluxo de turistas em apenas 5 anos. Pessoas que vêm aqui com dólar, com euro, para investir na nossa economia, gerar emprego para o povo brasileiro, movimentar esse mercado. Né, o Brasil tem a indústria do turismo como uma vocação adormecida. Né? Nós que já temos a fama no mundo, né, como grande produtor de alimentos, na produção de energia renovável, somos respeitados por isso, o Brasil pode se tornar uma grande potência mundial no turismo internacional. Quando o senhor traz esse cenário, né, mostrando que a maioria dos países já legalizaram o jogo, e também quando traz os aspectos econômicos, o que isso pode gerar, parece claro que essa seria uma boa medida. Entretanto, nós temos, em parte da sociedade, um sentimento de repulsa à legalização dos jogos. Até uma questão moral. Por que o senhor acha que existe esse ambiente numa parte da sociedade e o que é preciso fazer para se romper isso, já que a legalização seria tão positiva do ponto de vista econômico? Eu acho que a população amadureceu. Eu acho que aquele preconceito que ainda existia em relação a esse tema, ele já é uma página virada hoje na sociedade brasileira. E digo além, eu acho que a internet contribuiu muito para isso, porque as pessoas passaram a ter acesso mais fácil ao jogo, seja na modalidade de apostas esportivas, como nós já aprovamos, né, no ano passado, que é uma grande realidade, seja através do bingo virtual ou online, né, você pode chamar das duas formas, seja através dos cassinos virtuais. Então, as pessoas começaram a ver que isso faz parte da rotina e do hábito dos brasileiros. E trataram esse tema com a naturalidade, a normalidade que o tema e a responsabilidade que o tema requer. Não é mais uma coisa escondida ou distante da realidade dos brasileiros, é uma coisa presente na vida das pessoas. Então, nós não podemos agora ficar aqui de braços cruzados, assistindo as pessoas jogarem, né, principalmente no mundo virtual, e o Brasil não tirar proveito disso. Né, os empregos ficando fora, porque as empresas estão fora, né, os impostos também ficando fora do Brasil e as pessoas continuam jogando. Quais são as próximas etapas na discussão da matéria, a votação no Senado e qual é o sentimento do senhor em relação à possibilidade de aprovação final, de se transformar em lei? Bom, esse projeto, ele não é uma novidade, né, no Congresso Nacional. Pelo contrário, é um tema que está aqui há 30 anos e vem sendo exaustivamente discutido e debatido. O fato é que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, já tem mais de 1 ano e meio, e esse tema já vem sendo discutido aqui no Senado, né, há praticamente 1 ano e 7 meses. Nós já realizamos as audiências públicas, já discutimos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, onde esse projeto foi aprovado. E, inclusive, fizemos recentemente uma sessão de debates ampla dentro do plenário do Senado Federal, das instituições também relacionadas a esse segmento. Portanto, o projeto está maduro para ser discutido no plenário e votado o seu mérito. O que nós não podemos mais é ficar protelando essa discussão. Né? Eu acredito de verdade que nós temos o convencimento da maioria dos colegas senadoras e senadores, nós temos os votos suficientes para aprovar essa matéria, temos o apoio majoritário da sociedade brasileira, e eu te digo isso com muita segurança, porque há o apoiamento em nota técnica de todas as instituições privadas, a BIH, que é a Associação Brasileira de Hotéis do Brasil, as suas associações de entretenimento, de games, enfim, de eventos, né? Todas elas manifestaram publicamente o apoio a essa matéria, porque entendem que isso vai gerar uma agenda positiva para o Brasil. Nós temos o apoiamento de todos os ministérios, praticamente, da Esplanada, o Ministério da Fazenda, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse publicamente, né, ser favorável à aprovação desse projeto, o Ministério do Turismo, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, o próprio presidente da República e o vice-presidente da República fizeram declarações também públicas de apoio a essa matéria, que, se aprovada no Senado, o presidente não será óbice, ou seja, ele irá sancionar esse projeto. Portanto,
eu não conheço uma entidade ou alguma associação de renome que tenha se manifestado contrária. Eu acho que o ambiente, tanto parlamentar, o ambiente econômico e o ambiente também do povo brasileiro, da população brasileira, é majoritariamente favorável. É claro que o projeto não é unanimidade, né? Está longe de ser, mas eu acho que nós temos todos os atores, né, na sociedade brasileira que estão dispostos a aprovar essa matéria e a gente fazer um teste, que na verdade vai ser um grande teste. E não há problema nenhum, né? Se não der certo daqui 5 anos, qual o problema da gente proibir de novo? Isso já aconteceu no passado. Agora, e se der certo? Né, nós podemos ampliar. Senador Irajá, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela oportunidade. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Caio Bonfim, o primeiro medalhista olímpico brasileiro da marcha atlética, fez história nas Olimpíadas de Paris em 2024. A sua jornada até a conquista da medalha de prata é uma história de superação e resiliência. Esporte é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Caio Bonfim, o marchador atlético com medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. Caio, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, agradeço por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouco sobre o esporte, né, e sobre cidadania. Então, Caio, no começo, um pouco antes da gente começar a gravação, eu estava falando, olha, tem quase 20 dias, a gente está gravando essa entrevista em 19 de agosto de 2024, quase 20 dias depois da conquista dessa medalha de prata. Como é que é para você hoje, já passados esses dias, a emoção, o sentimento por essa conquista? Não para, né? Não tem a ficha caiu, né? Todo dia eu experimento um sentimento novo, um pouco parecido quando fui para meu primeiro Jogos Olímpicos, que sempre estava experimentando um sentimento novo. E a medalha, eu acho que a cada dia está pesando mais das responsabilidades que ela traz, mas estou muito contente, estou curtindo bastante cada momento, cada fase das consequências desse resultado. E essa história sua, uma história de superação que vem desde algumas dificuldades na infância, você passou por outros esportes, também teve uma experiência no futebol, mas na sua infância, logo ali no comecinho da sua vida, você passou por uma cirurgia
nas pernas, que era uma cirurgia, pelo que eu vi numa entrevista, o seu pai, que é treinador, falando, uma cirurgia simples, mas que poderia ter comprometido a sua mobilidade. Então, tem toda essa trajetória sua de superação e muito apoio da família. E família é um nome crucial na sua jornada até a conquista da medalha de prata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Com 1 ano e 1 mês eu comecei a andar, as pernas eram retas. E a partir daí foi me entortando, né? Entortando. Eu nasci em 91, né? Em 92, 93, não tinha um diagnóstico. Hoje a gente já sabe que é uma síndrome. Eu tinha algumas alergias, né? Problema com cálcio, então eles achavam que era essa fraqueza. Né? E aí eu, com 2 anos e 8 meses, no Sara Kubitschek, eu fiz alguns exames e eles optaram para fazer a cirurgia. E eles achavam que poderia entortar de novo, né? Eu faria essa cirurgia, entortar de novo, fazer até ter a maturidade óssea. Então esse era o desafio, né? Eu não tenho lembrança, esse é o lado bom. Quem foi que sofreu bastante foram meus pais, né? De ver e presenciar, né, o que está acontecendo, depois uma cirurgia que não é fácil, quebrou a tíbia e a fíbula, né? Bota um gesso, depois troca para outro tipo de gesso. Então toda aquela dinâmica. E aí eu sempre cresci achando que tudo era normal, né? Só as cicatrizes, né? As cicatrizes que estão aqui na minha perna até hoje. E meus pais, aquele menino ativo, né? Mais inquieto, colocou em vários esportes. Eu me apaixonei pelo futsal, pelo futebol de campo ali, né? As escolinhas, quando eu tinha 6, 7 anos. Então, nunca levei isso como um trauma, né? Que, tive as pernas, será que vai quebrar? Será que tá boa? Para mim era sempre normal. E isso chamava muita atenção. Quando eu começo a fazer a marcha atlética, né, de fazer um esporte de alto rendimento que exige tanto das pernas, e nós encontramos o doutor que fez a cirurgia, né, no Sara, e ele falava, eu estou desde 93 te esperando aqui para o retorno. Aí a minha mãe falou, eu nunca retornei porque ficou tudo perfeito. E aí a gente tem uma novidade, ele é atleta de marcha atlética. Então essa história é muito legal porque pode inspirar, né, pessoas que passam, às vezes a gente acha que é um pesadelo, que não tem fim, e às vezes Deus escreve certo, né, em linhas tortas, fez disso, das minhas pernas, a minha profissão. E esse apoio da família? Você passou por esse momento no começo da sua vida, aos 6 anos já estava jogando futebol, já se interessando pelo esporte, praticando outros esportes. O seu pai e a sua mãe, os dois também são ligados ao esporte, né? São seus treinadores, e eles inclusive têm uma história interessante de um empreendedorismo social. Criaram em Sobradinho um projeto social, o Centro de Atletismo de Sobradinho, e foram grandes incentivadores do esporte para outras pessoas também, além, é claro, de todo esse acompanhamento até você ser quem você é hoje, um esportista olímpico, medalha de prata, uma medalha inédita no Brasil. Meu pai, ele professor de educação física, né, rede pública, apaixonado pelo atletismo, falou, na minha escola, onde der aula, vai ter atletismo. E nessa brincadeira, nessa turma que ele montou nessa escola em Sobradinho, saíram 2 atletas olímpicas, né, Solange e a Carmen. A Carmen foi a primeira brasileira a ganhar São Silvestre. Campeões brasileiros, sul-americanos, sim, fantástico. E nasceu a necessidade de ter um clube para que eles competissem, né? E aí eles fundaram no ano que a minha mãe estava grávida, né? Então assinou lá o projeto CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho, eu estava na barriga da minha mãe. Então nasci junto, né, com esse projeto. Meu pai sempre ligado ao alto rendimento, de ter aquele olhar de, cara, esse menino vai ser um grande campeão. Mas ele fez muito mais cidadãos do que campeões. Você pode ter certeza, ele de acreditar, de dar confiança, de olhar aquele menino e falar, você vai ser um grande atleta, montar o treinamento, revelar. E eu cresci dentro disso, né? Na década de 90, e eu que caí de paraquedas na história dele, né? E dos meus pais. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do meu pai e minha mãe que conheceu a marcha atlética, né? Dentro do projeto, ela viu que tinha... Um dia fez um teste na marcha, você é muito boa. E ela foi acreditando, ela que foi... Eu sempre brinco, ela que trouxe essa loucura para casa. De onde é que veio a marcha atlética? Veio da minha mãe. E aí eu nasci nesse lá, meu pai treinador e minha mãe atleta. Então a marcha atlética sempre foi normal, porque era a profissão da minha mãe. E aí eu começo a fazer alguns testes, vou me destacando. E
posso ser hoje um medalhista olímpico do projeto dos meus pais que nasceram lá atrás e formaram tantos campeões. E eu acho que talvez seja essa a maior responsabilidade hoje, da gente fazer dessa medalha mais oportunidade para essa juventude. Então é lindo, lindo o trabalho deles, que eu cresci apaixonado e hoje faço parte. E a sua mãe, ela foi marchadora atlética com destaque também, participou de torneios internacionais, chegou a ter o índice olímpico nas Olimpíadas de Atlanta, é uma fonte de inspiração e treinadora. Como é que é essa mistura, né, de família, treinadora e tá ali exigindo e ao mesmo tempo incentivando, o papel deles na sua jornada, na sua conquista é fundamental. Minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira, fez o índice para Atlanta 96, porém, os critérios não eram tão claros naquela época, teve algumas mudanças. A gente tem até reportagem hoje mostrando, a Janete é convocada, faz índice para os Jogos Olímpicos, né? Mas ela não foi. Então, assim, a gente sabe o valor de uma Olimpíada aí, porque minha mãe, poxa, dedicação, treino, marcha atlética, tudo que eu vivi, minha mãe viveu, treinou do mesmo jeito e não chegou na Olimpíada. Então, a gente sempre teve essa valorização sobre os Jogos Olímpicos. E ali, no começo da minha carreira, o meu treinador era só meu pai. Ela ainda era atleta, nós éramos companheiros de equipe. Depois teve a necessidade de eu ter um treinador da parte técnica, porque meu pai não estava conseguindo ainda melhorar minha parte técnica. E ela falou, cara, eu acho que pode ser eu. E aí ela tem um CREF, a gente foi para a Europa, aprendeu, estudou, fez os cursos da Confederação Internacional, se qualificou, isso foi me ajudando. E eu acho que é uma pessoa certa para isso, porque tinha sido um atleta, sabia o que era marcha atlética, conseguia trazer essa linguagem para mim. E ela sempre tinha sido a minha companheira. Quando ela virou minha treinadora, aí eu descobri que ela sempre foi minha treinadora, sabe? Uhum. A mãe que exigia na escola, né, no dia a dia, era o mesmo perfil de treinador. E eu acabei ganhando essa base familiar de meu pai e a minha mãe, como meus auxiliadores. Muito amor envolvido. Claro que tem muita intimidade, tem dia que tem briga, não é tudo só flores, mas porque tá todo mundo com essa intensidade de evoluir, de ter o melhor um pro outro. A gente entende muito bem qual é o papel de cada um. E aquela parte dos pais, né? De, poxa, meu filho é bom, ele se dedica e eu quero ajudar de todas as maneiras ele chegar onde ele pode chegar. Então foi com esse trabalho totalmente em família, com muito amor, que a gente chegou onde a gente chegou. E a história da marcha atlética? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte. O esporte não é dos mais conhecidos, apesar do atletismo ser uma das áreas das Olimpíadas, dos esportes que tem bastante notoriedade, mas a marcha atlética era pouco conhecida, podia dizer assim, né? Posso dizer assim, até a sua conquista. Isso traz uma evidência para o esporte. É claro que tem muito mais gente treinando também. A gente vai falar um pouco sobre isso, até sobre os adolescentes que hoje o veem como uma fonte de inspiração. Mas conta um pouco sobre a história da marcha atlética, essas regras, né? O porquê do movimento dos atletas, para as pessoas entenderem um pouco sobre o esporte. A marcha atlética ela é um esporte que nasce na Europa, né? Então ela é muito popular na Europa. Nossos vizinhos aqui da América do Sul também são apaixonados. O brasileiro que, né, por conta de outros esportes, acabou o atletismo e a marcha atlética não sendo tão popular quanto os outros. E ali eram caminhadas longas, né? De cidades a outras cidades, então de 100 quilômetros, isso a marcha atlética nasceu nisso. E aí criaram-se regras, os ingleses, né, gostam de sistematizar, criaram regras para não caracterizar uma corrida, né? Porque senão o cara corria, não era justo, era de quem caminhava mais rápido. E aí criaram 2 regras, que uma chama de flutuação, que eu não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão, então eu não tenho aquela fase aérea que a corrida tem, aquele salto. E o segundo é que o meu primeiro contato com o solo, minha perna tem que estar totalmente estendida. Então eu não dobro o joelho igual na corrida, né? Então essa minha primeira passada não é com o joelho dobrado, é esticado. Por isso que vem todo esse desvio e trabalho do quadril. Então são essas 2 regras e tem árbitros analisando isso, você pode ser penalizado por isso. Então a marcha atlética é nesse contexto. Então na Europa assim, é lotado, eles gostam muito. Então essa é a história da marcha atlética. Ela está já desde a 2ª edição, né? Porque a primeira são só alguns esportes, né? Ali uma coisa mais um grupo que se juntou, mas na 2ª edição, que já está um pouco popular os Jogos Olímpicos, a marcha atlética já está ali junto com o atletismo. Desde então está em todos os Jogos Olímpicos. Então a marcha atlética
aqui no Brasil estamos fazendo ser mais conhecida. E como é que funciona essa fiscalização dos hábitos? Por exemplo, se em algum momento você tira os 2 pés do chão, você já dá uma desclassificação? Quais são os critérios para que um atleta não seja desclassificado, então que ele chegue até o final da prova? Você pode tem um quadro com o seu número, né? Quando você compete, tem um número, e aí você pode tomar 2 faltas. Na terceira, você vai para um pit line e fica ali por 2 minutos, você volta para a prova. Se você tomar a quarta, aí você é desqualificado. Então, como é que eu tomo essa falta? A prova ela não é igual a maratona, que vai de um ponto da cidade a outro. É um circuito fechado por causa dessa arbitragem. Ela fica ali 200 a 300 metros de distância um do outro. São 6 a 8 árbitros te analisando. Não é assim, eu tropecei, tive que dar uma corrida, eu tomei uma falta. Não é isso. Ele acha que alguém está levando vantagem ali, não está seguindo a regra, ele pode te penalizar. Ele pode dar só uma advertência, que é assim, cuidado, que é um aviso que a gente chama. Cuidado. Ou ele pode fazer isso ser uma falta. Então, quando você passar ali pelo quadro onde está seu número, tiver uma falta, você já tomou uma falta. Então, é assim que é essa complexidade da marcha atlética. Você tem que lidar com você, né? Seus fantasmas, né? Você tem que lidar com a quilometragem, que são 20 quilômetros. O adversário, você quer ganhar dele, quer te ganhar, ainda tem um trabalho sobre o julgamento da arbitragem. Então, essa é a dificuldade que a marcha traz, né? Você tem que se observar o tempo inteiro, né? Para não... Você tem que estar concentrado o tempo inteiro. Movimento, tudo, você tem que estar pensando em tudo aquilo ali. Porque se eu pensar só em técnica, eu posso deixar o cara me passar. Se eu querer só passar o cara, eu posso perder a parte técnica. Então, tudo isso aí está envolvido naquele momento. E a estratégia que você usou durante a corrida, né? Você largou bem durante a prova que te deu a medalha de prata e em alguns momentos da marcha você ficava um pouco mais atrás do pelotão da frente, foi variando um pouco de posição. Até eu encontrei uma entrevista interessante, uma fala da senhora Janete, sua mãe, que ela revela que houve um momento em que ela teve uma certa tensão, que ela procurava controlar, mas ela comenta também nessa fala que você usa essa estratégia de, às vezes, perder um pouco de velocidade, de alguma forma isso acaba induzindo os adversários a acreditarem que você está perdendo força e, de repente, você ressurge, que parece até um pouco com a sua própria história de vida, essa sua história de superação. Como é que você trabalha essa estratégia durante uma prova? Você deixa perder um pouco para depois surpreender os adversários? Como você trabalha isso naqueles 20 quilômetros? Eu gosto de sair um pouco mais rápido. Nesse ciclo olímpico eu fiz isso. Eu saí bem à frente dos atletas, porque assim, eu saí 4 minutos por quilômetro. Eu gosto de estar ali 3,55, 3,53, então não foi rápido. É porque a Olimpíada, a galera já sai um pouco mais devagar, se estudando, que se errar daqui 4 anos a próxima chance, né? Então, como era a minha 4ª Olimpíada, eu já estava com o pé no acelerador, não estava com o freio de mão puxado. Então, já saí, não saí tão rápido, nada que é absurdo, nada que para eu deixar essa prova mais dinâmica, porque tem atletas que gostam de uma prova mais lenta no começo, para o final, acelerar. Então, ali eu usei essa estratégia. Agora, quando você está ali com o pelotão, se você está a uma distância de 2, 3 metros, isso não significa nada. Você pode tirar aquilo muito rápido. É diferente de uma corrida de 400 metros na pista, né? Então, às vezes você está ali em 10º, mas está todo mundo junto. 1 segundo de diferença. 1 segundo já acelera, eu já tiro. Então, às vezes, na marcha atlética, alguns momentos da prova, né, tá mais calor, a arbitragem está aí olhando, tem transições de velocidade, é melhor você não estar ali em evidência, né, parte técnica. Você fica ali atrás, cuidando da sua parte técnica, porque a parte ali de ficar ultrapassando não é o momento, né? Vai ficando no pelotão, são ritmos, é uma prova de ritmo, e então eu fico ali. E assim, minha característica é não desistir, né? Então, eu estou ali no pelotão, sempre lutando. Então, tem algumas vezes que tem algumas transições de velocidade, o pelotão abre um pouco, mas eu sempre estou acreditando, tanto que eu estou treinado, mas na personalidade de não se entregar. Então, às vezes parece que, o cara ficou, mas não, né, a gente pode aparecer. Então, mas essa prova foi muito mais consciente, todas essas sumidas. Se eu sumir no VT, é que eu sumi para a arbitragem também. Assustou um monte de gente, mas você estava sabendo exatamente o que fazia naquele momento. Eu estava fazendo. Então, se você não está me vendo na TV, que tem vários anos, imagina o árbitro. Então, eu também estou me escondendo para não... Também você não ficar se expondo sem necessidade, né? Então, você cuida ali da parte técnica, fica cuidando, porque daqui a pouco vai precisar dessa parte de mais intensidade, de ultrapassagem, você está confiante e está com a técnica boa. Agora, a gente, quando fala da marcha atlética, uma prova que começou com longas caminhadas, dá a impressão de que é uma caminhada que vai ser lento, mas
você atinge uma velocidade alta durante essas provas, né? Como é que é mais ou menos essa média de velocidade para uma pessoa que corre, que pratica o esporte de maneira amadora? Você está numa velocidade que pouca gente consegue correr junto, né? Principalmente longa distância. 4 por quilômetro essa média, né? Eu tenho 1h17:44, o recorde brasileiro. Isso é 3,53 de pace. Chega a quase 16 km por hora. Então esse 15 aí, que é a média de 4 por quilômetro, é o que a prova começa, sabe? Aí daqui a pouco quem está mais rápido já acelera e vai baixando esse pace. Está uma prova muito quente, percurso ruim, sobe desse 4. Mas o 4 por quilômetro é o pace médio que a gente costuma ser a base. Então quem corre sabe que fazer abaixo de 40 minutos, nós fizemos ali 38 no segundo 10 quilômetros, né? Muito rápido. Então, claro, quem é corredor mesmo faz isso abaixo. Sim. Mas quem faz a corrida de forma mais amadora, ou assim, já gosta de correr um 10, uma meia maratona, sabe que esse ritmo é muito bom, muito rápido. É um ritmo puxado. Eu gosto de correr e não consigo fazer os 10 quilômetros nesse seu tempo, não. É bem diferente. Agora, você comentou, né, no começo da entrevista, falou sobre essa conquista e como hoje isso já pode ser uma fonte de inspiração e para outras pessoas. Em 2023, antes ainda da conquista olímpica, nos Jogos da Juventude de 2023, os dois adolescentes que conquistaram as medalhas de ouro nesses Jogos da Juventude, isso está no site do Comitê Olímpico Brasileiro, eles citaram o seu nome como fonte de inspiração. Um deles, o Daviel Gabri da Silva, eu vou ler aqui um trecho da fala dele, que é muito interessante, né? Abre aspas, ele diz o seguinte: vejo o Caio como uma grande inspiração para mim, me inspiro nele para chegar onde ele chegou. Fecho aspas. O Caio, o Davi Gabriel da Silva, do Espírito Santo, tirou ouro nos 5.000 metros. E Maria Luísa Jaime, do Paraná, ouro nos 3.000 metros, ela disse, abro aspas, vemos tudo o que Caio está fazendo. Com 2 medalhas em mundiais, ele está fazendo história. Fecha aspas. Então, é a nova geração da marcha atlética, talvez aí o esporte tenha ganhando mais popularidade. Como é para você perceber isso, né? Sentir que todo esse trabalho, toda essa dedicação, hoje é fonte de inspiração para que uma nova geração comece a trilhar os seus caminhos e, quem sabe, trazer mais medalhas para o Brasil em outras competições? Esse acho que talvez seja o maior desafio com esses resultados e com a medalha olímpica agora, né? Que as próximas gerações tenham oportunidades, né? E oportunidades melhores que eu tive. Esses Jogos da Juventude foi uma luta nossa com a Confederação Brasileira, porque não tinha marcha atlética nesses Jogos da Juventude. E a gente pediu, e o Comitê Olímpico foi analisando, vendo qual a maneira de colocar ela, né? Porque aí vai ter convocações de atleta. O Comitê Olímpico comprou isso e a gente realizou e foi um sucesso essa competição. E aí 2 grandes marchadores já na primeira prova, que ninguém conhecia o nome, é mais outra oportunidade. Então, eu fico muito feliz quando um menino desse sobe no pódio e lembra seu nome, né? Porque o que eu quero é eles terem essa medalha também, né? Que não fique uma distância tão longe para falar, o Caio, né, tantos anos, a última medalha foi... Não, que a gente possa ser comum e novos nomes, e a modalidade vai crescer com isso, o atletismo vai crescer com isso, o esporte vai crescer com isso. Então, essa é talvez a maior responsabilidade que eu tenho hoje com essa medalha. Da palavra legado, né, que a gente falou tanto, na Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos, que esse seja o legado dessa medalha, essa garotada. Foi antes da medalha isso tudo, mostra que a gente já vem construindo muitas coisas, mas a medalha pavimenta esse caminho, né? Então, é muito legal. Conheci, né, ele era do Espírito Santo, um atleta realmente muito bom, e então a gente quer que a marcha atlética tenha mais praticantes, com a quantidade, né, a gente consiga ter grandes campeões. Então é bem legal ver isso e fico assim, para mim a parte mais legal dos bons resultados é você poder estar inspirando pessoas, né? E o incentivo brasileiro ao esporte? A gente tem a Bolsa Atleta, que é resultado inclusive de um projeto de lei, isso passa aqui pelo Senado Federal. O Bolsa Atleta teve um reajuste recente, de 10% mais ou menos no valor desse auxílio, mas passou 14 anos
antes desse reajuste, 14 anos sem ser reajustado. Qual a importância desse tipo de incentivo? Como é que você vê esse e outros incentivos, como no caso também do programa para atletas de alto rendimento da Força Aérea Brasileira, da qual você faz parte? Muita gente não sabe, o Caio é militar também. Como é que você... o que você enxerga hoje nesse incentivo? A gente está bem, precisa de mais, hora de você cobrar aqui também para que esses incentivos eles se ampliem e ajude a construir mais cidadania através do esporte. Eu acho que às vezes fica até sobrecarregado o governo, porque a iniciativa privada é muito baixa. Então, eu não tenho como contar a minha história, falar para você meus títulos brasileiros, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, sem falar da Bolsa Atleta. Eu comecei no ano de 2007 e desde 2007 eu tenho um apoio da Bolsa Atleta. Então, e ela sempre foi, você pode procurar em números isso, ela sempre foi a que mais me apoiou. O que tem maior número de apoio foi a Bolsa Atleta, sempre. Então, eu nunca tive um patrocinador, alguém que me dava mais recursos do que a Bolsa Atleta me deu. Então, quando você constrói um Caio lá da base e chega na medalha olímpica, não tem como eu falar que o projeto não funciona. Porque talvez é o que funciona e o que faz ter um número de medalhas, recordes, nós fizemos no ano passado nos Jogos Pan-Americanos, recorde dos Jogos Pan-Americanos, tudo fruto desse apoio. Hoje são cerca de 9 mil atletas que estão recebendo o Bolsa Atleta. Então, eu sempre recebi, nosso projeto que eu acabei de falar, os atletas que estão entre os melhores do Brasil e tudo, porque tem um pré-requisito, que essa palavra, às vezes o cara acha que, virei atleta, vou ganhar uma bolsa. Não. Tem as categorias, você tem que ficar entre os melhores do Brasil, 3 primeiros dos melhores do Brasil, do seu estado, ou internacional, ou ir para os Jogos Olímpicos sem ser contemplado nessas categorias. E a Bolsa Atleta faz parte disso. E aí vem um programa de alto rendimento, que é fantástico, É outra coisa que vem para somar, os atletas são convidados, somos militares, fazemos o curso de formação, e aí mais uma coisa que soma, são esses pilares, quando você coloca o Ministério do Esporte, as Forças Armadas, mais o Comitê Olímpico, junto com a Confederação, são esses pilares que formam a minha carreira, e de muitos. Então eu tenho só que agradecer, que esse incentivo continue, que seja sempre reajustado dentro, das condições, porque a inflação vai mudando, e aí os custos do tênis vão ficando mais caros, das viagens vão ficando mais caros. Então é importante para que a gente continue, você fala, o programa bom é que dá oportunidade. Então, a Bolsa Atleta é um programa que nos dá oportunidade, da gente melhorar, evoluir e dar essa estrutura para a gente poder estar competindo com os atletas de todo o mundo. Bom, Caio, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Parabéns pela medalha de prata e que venham outras depois dessa. Amém, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, falar da minha vida, do esporte. Isso nos dá oportunidade, dá voz, Obrigado por esse convite. Que vocês tenham muito sucesso também esse ano e ganham muitas medalhas. Tá legal. Estar com você aqui já é uma conquista para a gente. A gente se sente, de certa forma, também contemplado por essa sua grande conquista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Algo incompreensível no fim de uma estrada.
É uma coisa abrupta, uma trajetória interrompida, quase uma violência. A Transamazônica foi declarada pronta em meados de 1974, sem asfalto e com os projetos de colonização praticamente abandonados. Deveria ter chegado até Boca do Acre, mas ficou pelo caminho, com seu fim acompanhando o término do mandato do ditador que a idealizou. Em Lábrea, seu ponto final, sequer existe uma rodoviária. Percorrer essa estrada, 50 anos depois do início de sua construção, foi andar por um Brasil inacabado, onde esperanças são a matéria-prima de utopias fabricadas todos os dias. Colhemos histórias que ainda não terminaram. Precisamos continuar. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma nave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O que James Bond tem a ver com Getúlio Vargas? O agente 007 pode ser pura ficção, mas ele foi inspirado num espião de verdade, William Stephenson, um agente do Serviço Secreto Britânico que, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu enganar o presidente do Brasil. Em 1941, Alemanha, Itália e Japão estavam em guerra com diversos países do planeta. O Brasil permanecia neutro e continuava mantendo relações com os dois lados. A Itália possuía uma companhia aérea internacional chamada LATI, que fazia rotas regulares para o Brasil. Nos voos de ida, traziam escondidos nos aviões material de propaganda fascista e equipamentos de espionagem. Nos voos de volta, levavam pedras preciosas e minerais para uso bélico. Ao descobrir estas operações, o espião Stephenson bola um plano mirabolante para afastar o Brasil da Itália e trazê-lo para o lado dos aliados. Com o apoio do FBI, ele resolve falsificar uma carta do presidente italiano da LATI, Aurelio Liotta, para o diretor da empresa no Brasil, o comandante Vincenzo Coppola.
Ele reproduz com perfeição a assinatura e o papel timbrado em relevo da empresa e fabrica uma máquina de escrever com os mesmos defeitos tipográficos encontrados em suas correspondências. O que estava escrito era uma verdadeira bomba. Chamava o presidente Getúlio de gordo, falava de uma revolta violenta dos integralistas e dizia que o Brasil era uma nação de macacos. Mas a carta não deveria chegar ao diretor Coppola, e sim ao presidente do Brasil. Como fazer isso? Para dar credibilidade, ele simula um furto de objetos e documentos na residência de Coppola, que presta queixa na polícia. Em seguida, um espião, dizendo-se passar pelo ladrão, vende a suposta carta para um jornalista. Olá, estamos de volta, são 10 horas e 12 minutos. Está começando nesse instante a reunião na Comissão de Educação. É a terceira audiência pública do ciclo de discussões sobre o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Acompanhe. No site da Comissão de Educação para todas as pessoas do Brasil que, porventura, desejem saber o que foi debatido. Por que a gente faz um sumário? Porque, eventualmente, alguém não consegue acompanhar toda a audiência pública, lendo o sumário, terá também a possibilidade de ver o vídeo disponível no site e mesmo a complementação das informações para o sumário executivo. Isso já aconteceu muitas vezes, inclusive comigo, né? Que fazemos os debates, as discussões, e depois de 1 mês, 2 meses, eu digo, puxa, seria bom recapitular aquilo que foi dito e que eu escutei e que considero importante. Então, tudo está disponível no site da Comissão de Educação. É possível rememorar, recapitular, eventualmente, uma fala ou uma reunião. Então, para esclarecimento, né? A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Em atenção aos requerimentos de números 62/2024, desta comissão, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, o requerimento 63/2024, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024, de minha autoria, requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho, e também de minha autoria. Participam de forma remota desta audiência pública os seguintes convidados: o senhor Alfredo Macedo Gomes, reitor da Universidade Federal do Pernambuco e representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. A senhora Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUPE. O senhor Bruno Coimbra, diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. A senhora Fernanda Figueiredo Torres, diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIFE, e o senhor Cláudio Alcide Jacoski, presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Eu quero, de imediato, agradecer a presença dos expositores e expositoras para o debate de um projeto de lei da mais alta importância, que é o Plano Nacional de Educação, que vai orientar os trabalhos
nacionais e, posteriormente, também na elaboração dos planos estaduais e municipais para o próximo decênio, 10 anos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Como já mencionado rapidamente, o relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Claro que nós seremos com prazer, tolerantes, para que a pessoa possa terminar o pensamento depois dos 15 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida novamente aos expositores e expositoras para fazerem comentários adicionais que, porventura, julgarem necessários. Eu quero lembrar, tanto para os expositores e expositoras, assim como para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, que hoje nós teremos novamente nessa terceira audiência pública, já fizemos 10 no ano passado, antes do projeto de lei chegar ao Senado Federal. Essa é a terceira, depois do envio pelo Executivo do novo projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Então, o projeto ainda está na Câmara dos Deputados, na mesa da presidência. O que o Senado Federal está fazendo é antecipar o debate para que isso já possa, inclusive, servir de subsídio para o que a Câmara dos Deputados abordar em relação ao projeto de lei. Queremos, inclusive, aproximar as duas casas, a exemplo do que fizemos no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A professora Dorinha era relatora na Câmara, eu era relator no Senado Federal e fizemos muitas reuniões, debates, audiências, visitas em conjunto, o que facilitou sobremaneira a apreciação da matéria. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra à senhora Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Seja novamente bem-vinda, Elizabeth? Já nos encontramos no outro dia também na Comissão de Educação. Bom dia, senador Flávio Arnes. Muito obrigada pelo convite. Uma satisfação estar com o senhor novamente nessa audiência pública. Seu mandato sempre comprometido com as causas dos direitos humanos, da inclusão e da educação. Então, para mim é uma honra estar aqui. Quero, além de cumprimentar o senhor, cumprimentar também o senador Espírito Jalmin, que entrou, está aqui conosco, também um mandato a serviço da educação e da qualidade de ensino. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, através do meu amigo Cláudio, reitor Cláudio, bom dia, e através dele cumprimento a todos. Bom, senador, o Plano Nacional de Educação é um assunto que muito se discute e pouco se implementa, infelizmente. E a sua iniciativa de chamar essas audiências públicas é importante porque compromete diferentes atores com a execução e a plena implantação desse plano decenal que nós vamos iniciar no ano que vem, né? Provavelmente no outro ano ainda, dado que houve o adiamento. É muito importante, como princípio geral, senador, que nós entendamos que um plano nacional sem metas claras, sem compromisso com a evidência científica e sem responsabilização dos atores públicos, está condenado a ser mais um plano
com baixos índices de execução e pouquíssimas metas sendo alcançadas, né? É preciso que a rede que atua em prol da educação pública do Brasil seja responsabilizada pelas metas não atingidas, né? Nós temos aí agora, em eleições de prefeito, governadores, agora de prefeito, depois de governadores, candidatos à reeleição que sequer cumpriram as suas metas de atendimento à educação básica e depois ao ensino médio, né? E eles se sentem muito à vontade em se candidatar à reeleição, não tendo cumprido o seu princípio mais básico, que é educar suas crianças e seus jovens. Então, é muito importante que metas numéricas sejam estabelecidas e que haja a responsabilização do agente público em relação a essas metas. Ninguém discute a responsabilização em relação às metas fiscais, né? E não se responsabiliza as metas educacionais, que deveriam ser mais importantes e mais caras à sociedade. Bom, feita essa primeira observação, é muito importante também porque muito se fala em qualidade e equidade nesse Plano Nacional de Educação, mas não se define o que se entende por qualidade. Qualidade tem uma definição muito, muito clara. É o conjunto de características de oferta educacional que garanta que o estudante aprenda satisfatoriamente os conhecimentos e habilidades correspondentes a cada etapa de sua trajetória educacional, conforme as medidas aferidas por meio de avaliações nacionais e internacionais. É muito importante, senador, que nós mantenhamos as medidas internacionais nesse plano, e elas parecem que foram retiradas. Nós não podemos ter avaliações nacionais apartadas do que acontece em outros países, onde os padrões educacionais são mais elevados e as crianças e os jovens aprendem mais, né? Em relação à equidade, eu estou falando de condições de oferta que garanta a qualidade a todos os estudantes. A equidade não pode ser um tema geral, né? Um conceito meramente abstrato, onde se fala em inclusão. Não, é inclusão e a garantia da qualidade a todos que frequentam o sistema educacional. Isso é muito importante também que nós tenhamos em mente, né? E eu passaria, senador, a fazer algumas manifestações em relação... porque o texto está na Câmara, é um projeto de lei inicial, há uma diferença muito significativa entre o texto que o MEC mandou e o texto que foi aprovado na CONAI. Não adianta simplesmente fazermos posicionamentos ideológicos que façam observações ao que foi decidido na CONAI. A CONAI foi prevista em lei, aconteceu e ela tem um documento. Então é preciso que o MEC e o próprio Fórum Nacional de Educação, que é um órgão de Estado, uma instituição de Estado e ligada ao MEC, é preciso que haja essa compatibilidade entre as duas apresentações, porque o projeto de lei difere da CONAI. E a gente não pode ignorar que ela ocorreu, como eu disse, e que ela tem um resultado. Mas nós podemos, sim, avançar em alguns pontos e fazer algumas emendas. Emendar tanto o texto da CONAI quanto o texto que o MEC enviou para o Congresso. É muito relevante, o senador, que nós também tenhamos em mente que todo o sistema educacional gira em torno de evidências científicas, né? Nós não podemos educar desvinculado da ciência, desconhecendo os avanços da ciência em todos os campos, né? Nós precisamos regular esse uso científico, por exemplo, da inteligência artificial na educação, né? Há hoje, aí mesmo no Senado, um projeto para regulamentar o uso da inteligência artificial, mas ela fala da educação de uma maneira ampla, geral, né? E nós precisamos ver como isso vai se comportar no dia a dia das nossas crianças. Nós sabemos que o uso da internet leva ao mesmo tempo, traz muita possibilidade de pesquisa e de conhecimento, também traz muitos elementos que não são os melhores
que a gente possa ofertar aos nossos alunos, e isso não está previsto, não está falado em nenhum momento nesse plano, o uso da tecnologia a serviço da educação. A gente precisa ter isso em mente e utilizar esse instrumento, principalmente nós, Brasil, que temos um país tão diferente e tão enorme, né? Nós precisamos... Eu estive agora há pouco tempo num projeto social que a ANUP faz em Marajó e estive na escola, vi algumas escolas no interior do Amazonas, e o senhor conhece essa realidade também, né? Tanto vi salas multisséries, então alunos de todas as idades estudando numa mesma sala de aula com 2 ou 3 professores e às vezes um professor só, como vi escolas com salas diferentes, com crianças em idades diferentes fazendo a sua jornada escolar diferente, mas com muita dificuldade de acesso, horas de barco, enfim, uma condição de estudo bem diferente dessa que nós conhecemos nas grandes cidades ou nos centros onde eu tenho acesso a uma rede escolar com professores presenciais suficientes para aqueles alunos. Uma coisa importante também, senador, que eu gostaria de ressaltar, que é a necessidade de nós enfatizarmos, é que o ensino esteja sempre ligado à cultura do trabalho, do empreendedorismo e da vida social, né? Hoje nós temos estudantes que se formam, e aí está a BNCC, que ainda não foi implantada, depois de tantos anos aprovada, para reorientar o ensino dessas crianças, para fazer com que eles tenham alguma ligação com o mundo real. Os alunos hoje saem da escola sem saber ler texto simples, né? E sem saber, às vezes, a resolução, às vezes não, certamente a resolução de equações simples. Então, são crianças com pouca capacidade oral, com pouca capacidade verbal e baixo raciocínio analítico. Isso é uma combinação mortal para o desemprego e para o atraso, né? E nós temos que entender sempre, que a gente fala muito, mas não pratica, que a educação é a única alavanca social legítima que liberta, que civiliza e que ajuda o país a desenvolver. É a educação. Hoje, todos os jovens querem ser influenciadores digitais, sonham em ficar ricos e ganhar dinheiro com likes e vendas de produto, quando no fundo, a construção do futuro se faz com a educação. É com a leitura e com o compromisso, volto a dizer, com evidências científicas que tragam avanços para as crianças. 2 coisas eu quero ressaltar, além, senador, eu estou sendo muito ampla porque nós não temos ainda um plano desenhado, nós temos apenas um projeto, que é primeiro o que eu ouvi numa reunião nessa semana no Ministério, lá no MEC, que é a alfabetização na idade certa. O nosso Plano Nacional de Educação está colocando que as crianças sejam alfabetizadas no 2º ano da educação básica. Isso é um erro. É um erro que se adapta a uma contingência do INEP. Para o INEP, como é muito difícil fazer a avaliação do 1º ano, ele quer que, então, a alfabetização se termine no 2º ano. Isso é um erro. O INEP tem que resolver o problema operacional dele, não à custa do atraso na alfabetização das crianças. Isso é um crime que nós vamos cometer, porque o governo, por um lado, tem um programa chamado Alfabetização na Idade Certa, e, por outro, quer que as nossas crianças saibam ler 60 palavras por minuto, que não é muita coisa. Não é muita coisa. 60 palavras por minuto. E as 4 operações, isso é uma coisa que a criança tem que terminar no seu 1º ano. Isso é alfabetizar na idade certa. E a segunda coisa, senador, a questão da formação de professores. Nós tivemos essa importante iniciativa do INEP, fazendo o ENAD das licenciaturas, com a prova prática. É muito importante que se tenha um limite abaixo do qual nenhum professor será admitido na rede pública de ensino. Existe esse tabu, né, de se colocar nota e limites e desempenho, né, para os professores. Os professores precisam, sim, ser remunerados de forma adicional pelos resultados que ele obtém em sua sala de aula. Essa coisa de não querer, não, todos têm que ganhar a mesma coisa. Não, não tem que ganhar a mesma coisa. Isso é um socialismo burro. Eles têm que ganhar de acordo com a sua produção,
né? O mundo funciona assim. Os professores estão lá muito vocacionados, muito dedicados, mas eles precisam sobreviver. Eles precisam ganhar, sim, uma remuneração financeira pelo seu trabalho. E aqueles que se destacam devem ganhar mais do que aqueles que não se destacam, que cumprem as suas obrigações de forma meramente protocolar, né? Então, essa avaliação das licenciaturas, que deveria mesmo ser censitária e anual, porque não adianta também fazer uma avaliação agora e repetir daqui a 3 anos, porque a má escola vai continuar formando mal os professores durante os próximos 3 anos, né? É preciso que cursos sejam descredenciados. Se os seus alunos de licenciatura não conseguem atingir o limite mínimo que se exige para que ele opere na rede pública, por que eu digo na rede pública? Porque na rede privada, se ele não funcionar, se ele não for um bom professor, ele é dispensável. Na rede pública, não, ele fica ali produzindo maus resultados a vida inteira, né? A vida inteira útil dele. E muitas vezes esse retorno ao professor é importante para que nós nos dediquemos à formação continuada deles. O professor não pode ser abandonado numa sala de aula depois de fazer o seu primeiro e único ENAD sem nenhum treinamento posterior. Ele precisa ser apoiado, né? E mais ainda, senador, a cultura da paz. Nós não podemos ter escolas em ambientes de violência, o desrespeito aos professores, o desrespeito aos alunos. Tivemos agora, recentemente, o caso do suicídio de um aluno por causa de bullying na rede privada, né? Essas coisas não podem acontecer, isso aí tem que ser proibido acontecer, né? O diretor que não age de forma pronta em relação ao bullying, seja na rede privada, seja na rede pública, precisa ser responsabilizado por isso. Não pode simplesmente dizer, eu me reuni com a família, conversamos e estamos trabalhando. Não, você não está trabalhando, é sua reunião com a família não adiantou nada, porque os alunos continuam sendo objeto de violência por gênero, por raça, por condição social, e isso é inadmissível. A escola tem que ser o local onde as crianças e os jovens vão para socializar, para aprender a inclusão, a tolerância, né? O afeto, a coisa civilizatória que a educação significa nas nossas vidas. Então, eu acho que esses pontos são pontos muito importantes e que precisam ser enfatizados dentro desse Plano Nacional de Educação. E volto a dizer, senador, todo mundo com meta muito clara. Sabe? Não adianta fazer, por exemplo, nós temos uma sugestão de que haja uma certificação de professores a partir do ENAD, né? Não adianta fazer o ENAD se eu não limitar a participação desses professores e não determinar metas muito claras, né? É importante também, senador, que o Plano Nacional de Educação reserve Bom, nós temos a meta de 10%. 15 segundos. Nós temos a meta de 10%, terminando, senador. Nós temos a meta de 10% do... Vocês estão me ouvindo? Porque agora sumiu, o senador sumiu. Nós temos a meta de 10% do PIB na educação, sabemos que isso é de difícil aplicação, mas precisamos insistir para que todos os recursos possíveis sejam canalizados para a educação e sejam aplicados ali, né? E aplicar ali significa também acompanhar a execução desse orçamento, né? Eu não posso só ficar construindo escola e paro a escola no meio da construção e fica tudo por isso mesmo. Por isso eu volto ao ponto da responsabilização. Começou a construir a escola, só pode parar de construir quando ela estiver pronta. Ou nós vamos lá responsabilizar esse agente público. Eu como colocações iniciais, eu colocaria esses pontos, senador, e agradeço novamente o seu convite para participar aqui com os meus colegas dessa importante audiência pública. Obrigado. Nós que agradecemos, me permite chamar a você, Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Já nos encontramos poucos dias atrás, né, numa audiência também na Comissão de Educação, inclusive pelo aniversário da NUP, né? Parabéns pelo trabalho, uma apresentação muito importante, né? Sem dúvida alguma, e parabéns pelo
trabalho desenvolvido pelo Brasil. Eu passo a palavra em seguida ao expositor Bruno Coimbra, que é diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. Muito bom dia, senador Flávio Arnes, da pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, senador Espiridion Amin. Aqui também cumprimento os colegas de mesa, professor Cláudio Jaconski, professor Alfredo Gomes, também conselheira, professora Elizabeth Guedes. Sempre uma felicidade muito grande estar aqui, senador. E aqui entrando diretamente no ponto, a BMS centrou muito a sua análise e até antes de mais nada, também é importante fazer um registro aqui, Fernanda também, do CONIF, apareceu aqui, tudo bom, Fernanda? Muito bom dia. Primeiro, elogiar, senador Flávio Arnes, o trabalho do agora conselheiro professor Heleno, do FNE. É importante dizer aqui, de público, que o FNE continua acompanhando a tramitação do PL 2614 e as demais circunstâncias. Inclusive, hoje teremos uma reunião, eu digo porque a BMS também compõe o Fórum Nacional de Educação, então vale esse registro aqui ao professor Heleno por essa condução, esse acompanhamento e todo o trabalho que foi feito também no âmbito da CONAI. Aqui, especificamente a BMS, senador Flávio Arnes, e também registrando a importância e agradecendo mais uma vez esse convite, a BMS centrou muito a sua análise em pelo menos 4 dos pontos que estão ali colocados, e como bem esclareceu a professora Elizabeth Guedes, há, de certo modo, essa carência de objetivar, de alguma forma, ali as metas, de que forma essas metas vão ser alcançadas, alguns mecanismos, e eu acredito e espero que isso seja construído pelo Parlamento no âmbito da análise do projeto de lei que vai dar concretude ao novo plano de educação, que nós consigamos fazer um pouco diferente do que foi o último plano. Mas, especificamente aqui, os 4 pontos, senador, são os itens, né, por hora do PL, o 13, o 14, o 15 e o 16. Esses são os pontos que nós centramos as nossas análises. A BMS tem algumas notas técnicas, também, como faz parte do Brasil Educação, algumas agendas já estabelecidas de forma programática para 2025, então a gente acredita que poderá contribuir sobremaneira para o desenvolvimento. Então, dentro dessas metas, senador Flávio Arnes, e aqui para o público que também nos assiste remotamente, a primeira delas fala de acesso, permanência e conclusão, aqui especificamente na educação superior. Sobre esse ponto, o que a gente vem discutindo no âmbito da BMS e também levando essa discussão a público, que para uma boa parcela da sociedade, esse acesso, permanência e conclusão depende intimamente de políticas públicas que assim permitam que o aluno ingresse na educação superior e conclua o seu curso de graduação. E não é demais falar, e ainda que a gente admita e enxergue como necessária a reformulação de algumas políticas, o Plano Nacional de Educação me parece um ambiente muito salutar para que a gente rediscuta uma eventual reformatação até do próprio financiamento estudantil, o FIES, uma percepção de onde o ProUni possa ser ampliado, possa ser aprimorado, e também boa parte da filantropia na educação superior, e aqui o professor Cláudio Jaconski, que seguramente pode comentar isso muito melhor do que eu, porque representa as instituições comunitárias, que boa parte delas, se não todas elas, fazem parte estão na filantropia, têm a sua certificação beneficente de assistência social, e muito recentemente nós tivemos que discutir mais uma vez no âmbito da reforma tributária, e ainda estamos discutindo, particularmente com o Senado Federal, a importância da filantropia, a importância do ProUni, a importância de que a tributação em relação à educação ela seja, no mínimo, neutra para que possa não impactar exatamente o acesso à permanência e à conclusão dos nossos alunos. Então, penso eu que também o Plano Nacional de Educação seja um outro ambiente para que a gente possa discutir as questões até de tributação e enxergar o reflexo. Não me parece disponível que nós possamos tributar, para que nós possamos
mudar a lógica de custeio, né, de sustentabilidade financeira das nossas instituições, e isso possa ter como consequência exatamente o não acesso, a não permanência e a não conclusão dos nossos estudantes, que eventualmente dependam de um financiamento estudantil ou de um outro formato de financiamento, né? Já se fala em outros formatos de FIES, decorrência do que foi a reformulação de 2017, e que nós estamos diante de uma eventual reformatação do processo de financiamento estudantil para que nós possamos incrementar e ter mais estudantes. Também o ProUni, nós tivemos uma belíssima vitória, eu diria, o ProUni agora alçado ao texto constitucional, e aqui mais uma vez, senador Flávio Arnes, elogiado o seu trabalho, como bem disse mais uma vez a professora Elizabeth Guedes, é um mandato a serviço da educação, e isso foi percebido já quando da emenda constitucional. Então, essas preocupações em relação ao 13, e exatamente na linha do que comentou a professora Beth Guedes, objetivos mais claros, né, que delimitem bem tanto a nossa atuação pleiteando junto ao administrador, ao regulador, quanto a sociedade possa ter clareza dessas métricas daqui a 10 anos, que eu espero que a gente consiga cumprir essas metas. A outra de qualidade da graduação, que é o item 14. Esse extremamente desafiador. A professora Beth trouxe aqui um conceito de qualidade da educação, de fato algo desafiador essa compreensão, mas em linhas gerais a gente sabe muito bem que é uma linha que possa ser traçada entre o regulador, o regulado, a sociedade, o estudante, e o que a gente possa entregar, né, os nossos alunos, as transformações que eles podem fazer na nossa sociedade. Então, dentro também dessa linha, nós estamos hoje discutindo o EAD, nós estamos discutindo hoje uma reformatação, uma reformulação dos instrumentos de avaliação in loco e como essa avaliação in loco deve se dar tanto para os cursos presenciais quanto para a educação à distância. A questão também do ENAD, muito tem se falado de também aprimorar o formato do que está colocado na lei dos sinais, para que nós tenhamos uma recomposição eventualmente do CPC, do IGC, que são conceitos, né, aqui para explicar um pouco para o público, né, o ENAD é um exame ao qual se submetem os nossos egressos, os alunos que estão se formando, e eles vão compor outros conceitos que servirão de referenciais de qualidade para as nossas instituições, alguns próprios dos cursos, outros próprios das instituições de educação superior. Então, muito tem se falado de uma cesta de indicadores para que a gente possa acolher a diversidade das nossas instituições. Muitas vezes as métricas elas acabam por inibir, né, a inovação, a diferenciação dentro de instituições muito diferentes. A Unichapecó, se me permite aqui, professor Cláudio, tem as suas eficiências, tem a área onde ela trabalha ali com muito sucesso na região de Chapecó, voltada para a comunidade acadêmica ali, e pode não ser, por exemplo, de uma outra universidade, ainda que no mesmo estado, ou um estado diferente, mas quando essas duas instituições olham para toda a regulamentação, as caixas estão prontas ali para a gente tentar se encaixar. E muitas vezes esse processo de enquadramento, ele acaba por esterilizar algumas eficiências, algumas iniciativas, e aí repensar esses formatos para que a gente, protegendo, né, cuidando da qualidade da educação superior, a gente acaba também por não inibir essas outras iniciativas que são próprias de algumas instituições colocadas ali na sua comunidade acadêmica. O outro ponto, senador Flávio Arnes, é o da pós-estrito sensu. A CAPES tem feito uma rediscussão, tem uma discussão colocada no Conselho Nacional de Educação, e as metas, né, as metas do Plano Nacional de Educação anterior e também essa meta atual do Plano Nacional, ela está muito imbricada com a questão do estrito sensu, né, o aluno que sai da graduação, hoje a lógica é de ele buscar uma pós-graduação lato sensu, mas o entendimento é que, para que ele possa ser professor da educação superior, ele tenha um mestrado, ele tenha um doutorado, que as nossas universidades busquem as suas linhas de mestrado e doutorado, sejam Minter, Dinter, focadas na área do trabalho. Então, me parece que a CAPES também tem uma grande responsabilidade e precisa ser trazida para esse diálogo, e eu sei que está, né, aqui fica
meu registro elogioso ao trabalho da professora Denise. Está hoje em discussão no Conselho Nacional de Educação também uma eventual formatação de como se dará a evolução do estrito sensu também nas instituições públicas, e aqui temos o professor Alfredo Gomes, também representante no âmbito do FNE, aprendi muito com ele, fica aqui meu registro de agradecimento, professor Alfredo, ali na CONAI. Então, as públicas também têm muito a contribuir para todo esse cenário, especificamente da meta 15, senador Flávio Arnes, que também me parece, na linha da professora Elizabeth Guedes, de algumas métricas mais objetivas, mais até simples de serem identificadas para que a gente possa, juntos, né, ninguém solta a mão de ninguém, vamos correr esses 10 anos aqui para que a gente possa, ao longo desse decênio, fazermos as entregas que a sociedade espera decorrência do Plano Nacional de Educação. Por último, senador Flávio Arnes, a meta 16, né, que trata especificamente das questões dos profissionais de educação. Me parece que a questão do ENAD anual para os professores, a reformulação da não implementada resolução 2 de 15, que virou 2 de 19, que agora é a 4 de 2024, talvez por ela ter mudado do número 2 agora para o número 4, se me permite a brincadeira, senador. Talvez o problema é que o número dela era 2, agora como é um outro número, número 4, a gente tem a capacidade de fazer uma grande conjugação de esforços, uma reunião de inteligências e implementar essa resolução 4 de 2024. Ela tem alguns desafios ali de compreensão, e aqui temos a conselheira Elizabeth Guedes, teve uma recomposição do Conselho Nacional de Educação, como eu disse aqui, o professor Heleno, que é do FNE e atuou na CONAI, também está no Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa tirar eventuais dúvidas ali em relação à resolução 4 de 2024 e partir para essa implementação, porque a gente ficou se me permite, um compasso de espera de implementação da 2 de 15, e aí teve a reformulação da 2 de 2019, e isso, com toda certeza, impacta na forma como as instituições vão planejar os seus processos, os seus projetos pedagógicos, né, das suas licenciaturas, da pedagogia, para que ela possa fazer a sua oferta. Então, essas dúvidas em relação à resolução, né, que define as diretrizes curriculares nacionais para os profissionais que vão atuar em educação, eu espero que ela tenha chegado não ao seu fim, mas ao seu início de implementação com a conjugação de esforços das instituições privadas, públicas, para que a gente possa efetivamente partir para métricas que vão efetivamente medir a qualidade dos profissionais de educação, né, dos nossos professores. Porque também fazer uma prova anual, que a gente não tenha clareza dos referenciais, que as instituições não tenham feito ainda os ajustes, as adequações dos seus projetos pedagógicos, a gente vai eventualmente medir aquilo que ainda não é mensurável. Então, isso também me preocupa de certo modo, mas eu acredito que agora, com a 2 de 2024, a gente tenha uma trilha muito boa, já bem pavimentada, para que a gente possa acompanhar todo esse trabalho em torno do incremento, né, das habilidades, competências e boa formação dos profissionais que vão atuar na educação básica. O ministro da Educação, a professora Beth Guedes, comentou aqui sobre a reunião à vida em relação à alfabetização na idade certa, e aí me parece que decorre dessa vontade, né, administrativa, vontade executiva, política do ministro Camilo Santana de foco na educação básica. E seguramente melhores profissionais para atuar na educação básica, melhores alunos egressos da educação básica, esse ciclo ele é muito virtuoso para toda a educação. Porque os alunos que vão chegar na Unichapecó, que vão chegar na Universidade Federal de Pernambuco, seguramente serão melhores, incrementando todos os resultados nessa cadeia produtiva, vamos colocar assim, benéfica a toda a sociedade. Então, em conclusão aqui, senador Flávio Arnes, em nome do professor Celso Nisquier, gostaria de agradecer muito, de forma efusiva, o convite. A BMS se interessa, se preocupa com essa discussão do Plano Nacional de Educação. O trabalho da BMS vai ser muito focado, por ser uma associação de mantenedoras, focado
muito nesses 4 itens e muito numa linha de que a gente possa ter métricas para serem mensuradas e avaliadas ao longo dos 10 anos. Uma outra expectativa da BMS, e aqui de fato encaminhando para o final da minha fala, é que ao longo do caminho, esse acompanhamento, esse monitoramento da implementação 15 segundos. A gente possa ir arrumando a casa, por assim dizer, ao longo dessa trilha. De mais a mais, então, mais uma vez agradecer ao senador Flávio Arnes, dizer da minha felicidade particular em estar aqui com pessoas que eu venho acompanhando, venho aprendendo muito com elas nessa trilha da educação superior, especialmente no PNE, após a CONAI, e que no parlamento a gente possa ter o melhor extrato possível do que foi a CONAI e da contribuição da sociedade para que o PL 2614 concretize todo esse pensamento e a gente possa comemorar daqui a 10 anos esses resultados. Senador, muito obrigado. Agradecemos a você, Bruno Coimbra, diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, pela nova participação, né? Também já nos encontramos por diversas vezes nos debates na área da educação. É um prazer tê-lo novamente como expositor. E eu quero, inclusive, dizer que nós vamos nos encontrar regularmente com a consultoria do Senado também, que está acompanhando essa audiência pública, para discutirmos as sugestões e encaminhamentos de cada audiência pública e de cada expositor, né, para vermos no texto o que pode ser assim completado, alterado, né, inserido no texto, para que a sociedade saiba que a audiência pública terá repercussões no texto. Isso que é importante, porque aqui nós estamos tendo os pontos de vista, seja da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ensino superior, a visão geral, a comparação com o plano anterior, o que já foi feito com as audiências públicas do ano passado, né? Então, quero agradecer novamente pela participação e pela contribuição, né, que os expositores e expositoras, assim como as perguntas que vêm do Brasil, estão fazendo a favor do novo plano nacional. Passamos em seguida a palavra para a senhora Fernanda Figueiredo Torres, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CUNIFA. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Com a palavra. Bom dia, senador. Primeiramente, eu queria agradecer também o convite do senhor. Já estivemos também várias vezes aí com o senhor no gabinete. Falo aqui em nome dos institutos federais, também do Cefetes e do Colégio Pedro II. Também trago uma feliz saudação do professor Elias, é o nosso presidente. Ele está em missão internacional, então não consigo participar. Estou tendo a satisfação de representá-lo aqui. E também colocar a minha satisfação em rever colegas aqui da educação, fazer um cordial cumprimento aqui ao reitor Alfredo, da Universidade Federal de Pernambuco, que é da Andifes, ao Bruno, a professora Elizabeth, o professor Cláudio. Muito obrigada. Eu preparei uma apresentação, não sei se o pessoal consegue colocar. Eu vou passar rapidamente um pouquinho sobre a rede federal, porque a gente vai falar um pouquinho de educação profissional e tecnológica. Então, os institutos federais, queria passar, por favor. Os institutos federais têm como premissa serem fatores estratégicos de desenvolvimento sustentável do país. Isso tem tudo a ver com o Plano Nacional de Educação, né? A educação que desenvolve e que promove esse desenvolvimento da nação. A gente trabalha muito com os arranjos produtivos locais e nacionais. A gente trabalha na atuação da redução das desigualdades sociais, econômicas e culturais e tecnológicas. A gente promove, enquanto rede, a inclusão social e a cidadania dos nossos estudantes. Então, a gente não faz uma educação, como a gente gosta de dizer, só para apertar um parafuso. Não é uma educação profissional de segunda linha. É uma educação profissional realmente voltada para um outro tipo de desenvolvimento social, né? Então, a nossa formação é integral. Ela é técnica, mas ela também é humana, social e cidadã.
Pode passar, por favor. Aqui é o CONIF, onde a gente congrega todos os dirigentes dos institutos federais. São 41 dirigentes entre 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei. Hoje nós temos, aqui tem um quadrinho com 633 unidades dos institutos federais, né? Nós vamos chegar a 770 com a nova expansão. Vale a pena mencionar, a professora Elizabeth Guedes falou no início sobre a questão da interiorização. Os institutos são, dentro do Programa Federal de Educação, os entes mais interiorizados, né? Então, a gente está presente em todas as mesorregiões do país. Em breve, seremos 770 unidades. Pode passar, por favor. Pode passar também, por favor. A gente tem um modelo vertical Pode passar também, por favor. Esses daí eu vou deixar porque vale a pena a gente mencionar depois, vocês podem se aprofundar. A gente tem um modelo verticalizado, senador. Como a gente já havia falado, os institutos federais, eles possuem desde a educação infantil até o ensino superior e nível de pós-graduação. A gente faz da educação infantil até o doutorado. Então, a nossa rede, ela trabalha com todas as áreas do PNE, não somente aquelas focadas também só na educação profissional. Então, a gente é bastante transversal e trabalha o PNE como um todo. Hoje, nós temos mais de 1,5 milhão de matrículas dentro da rede, dentro desse modelo verticalizado de ensino. Pode passar, por gentileza. Aqui eu vou deixar algumas explicações depois da rede, já que o nosso tempo é curto. E eu vou pedir para passar já praticamente para os últimos slides, por gentileza. Ok? Aqui a gente vai deixar alguns números para vocês depois poderem acessar, como a gente trabalha. Mas eu quero me atentar principalmente no penúltimo slide, que a gente fala sobre o desempenho da rede, o anterior, por favor. Sobre o desempenho na rede federal. A rede, no PNE de 2014-2024, a gente conseguiu alcançar praticamente todas as metas que eram propostas para a educação profissional, científica e tecnológica. Então, a gente fala um pouquinho da meta 10, que é oferecer no mínimo 25% das matrículas em educação profissional. A rede já oferta hoje entre 27% e 30% da educação de jovens e adultos. A meta 11, que era a expansão da educação profissional técnica de nível médio, o objetivo era triplicar as matrículas da educação profissional. Hoje, a rede federal é responsável por mais ou menos 60% de aumento no número de matrículas em cursos técnicos de nível médio. Por que isso? A nossa Lei 11.892, ela garante que pelo menos 50% do nosso ensino seja feito de ensino médio, preferencialmente integrado, ou seja, integrado com as práticas tecnológicas, né, com o ensino médio profissionalizante. A gente também tem um trabalho muito grande na formação de professores, né, 20% garantidos por lei, né, da nossa atuação também é para a formação de professores, seja das séries iniciais, seja das séries posteriores, seja para a formação em nível de pós-graduação. Então, a rede hoje atua como um importante locus dessa formação e dessa elevação da qualificação dos professores que a gente tanto tem falado aqui. Nossos professores, eles são geralmente direcionados para as redes de educação estaduais e municipais, então nós formamos para essas redes e trabalhamos em conjunto com elas nesse segmento. E a gente também faz muito também sobre, a gente também tem a questão da inclusão, da equidade, da acessibilidade e da garantia da qualidade da educação que nós fazemos. Dentro da meta 12, sobre a questão da ampliação da matrícula na educação superior, a rede tem feito seu papel, a gente tem ampliado o número de vagas, não é o nosso objetivo principal, a gente ainda tem algumas questões para trabalhar nesse segmento, mas a gente ainda tem feito bastante para contribuir com a questão do ensino superior. O que é importante colocar para o novo PNE, que nós esperamos, é que essa universalização da oferta ela realmente ocorra e que seja dada uma priorização para a educação. A gente sempre coloca que a educação é prioridade para o país. A gente não vê nenhum senador, nenhum deputado, nenhum parlamentar, nenhum
presidente ou ministro falando que a educação não é importante. Todos eles têm seus discursos que a educação é sim importante, que ela deve sim ser valorizada. Mas dentro da educação pública federal, o que nós também precisamos é que ela seja uma prioridade. Nós vemos hoje uma retomada da agenda educacional, a educação sendo trazida como uma prioridade, principalmente a educação profissional e tecnológica. A gente vê essa interiorização acontecendo. Agora, no início do ano, nós éramos 670 campi. Hoje, o governo, esse ano, agora em março, o governo anunciou a construção de 100 novas unidades dos institutos federais, né, propondo essa capilarização e essa interiorização e expansão da rede. Mas nós precisamos também da consolidação do que já existe. Né? Hoje nós temos um déficit na parte de transporte e alimentação que nos impedem muitas vezes de atingir as metas do PNE, nos impedem de progredir em algumas funções que nós temos sociais, porque o nosso estudante não consegue chegar até a escola, ele não consegue chegar até as nossas unidades. Os nossos estudantes, eles estão exatamente nesse interior do país, então ele não usufrui da rede de transporte, por exemplo, que uma capital tem. Apesar de termos campi nas capitais, muitas vezes eles são campos também que ficam afastados da sua região metropolitana. Então, a gente tem uma deficiência muito grande na área do transporte. A gente está tendo uma melhoria na área da alimentação com a construção e o anúncio do governo de construção de refeitórios escolares, mas a gente não precisa só da infraestrutura dos refeitórios, a gente precisa de profissionais de nutrição, a gente precisa de apoio alimentar. Hoje nós temos, senador, nossos estudantes, alguns passando fome, né? Então, essa é uma bandeira que o CONIF tem levantado para estruturação e consolidação daquilo que já existe, para que a nova expansão que seja feita de forma mais racional, que a gente consiga cumprir o nosso papel social tão importante, que a gente possa daqui a 2, 3 anos, ou quando chegar na metade do novo PNE, que será lançado em 2025 até 2035, a gente fale que nós quadruplicamos o número de matrículas com estudantes que realmente têm acesso a transporte, acesso à alimentação. Estudante que tem acesso a um ensino de qualidade, mas que ele também consiga aprender. A gente fala aqui de permanência desse estudante, não só do acesso dele. Hoje, nossas estruturas são todas acessíveis, mas a gente precisa da permanência e do êxito. Então, que esses estudantes permaneçam e que eles consigam se formar no ensino médio, principalmente no ensino médio integrado, que é esse que faz a função social de integrar este estudante tecnicamente com a sociedade. A gente trabalha muito em parceria com o mundo do trabalho, a gente está vislumbrando todas essas demandas, esses arranjos produtivos e formando os nossos estudantes para este mundo do trabalho. Então, que ele possa realmente aprender e colocar as suas práticas também dentro desse mundo do trabalho. A gente fala também sobre a ampliação de oferta dos cursos de formação inicial e continuada, que são os famosos cursos PIC, aliados e integrados à educação básica. Hoje a rede oferece inúmeros cursos PIC, milhares de cursos, só que a gente precisa qualificar e formar melhor esse trabalhador, também dar condições para ele que consiga ir, para que uma mãe que é arrimo de família, ela consiga acessar essa educação, que ela consiga transformar a vida dela. Então, os institutos federais estão muito empenhados para que essas metas que são propostas no novo projeto do PNE, elas possam ser cumpridas na sua plenitude. Ainda não tem as metas, né? Mas que essas concepções, elas possam ser transformadas em metas e possam ser cumpridas por meio desse equipamento público, que a gente fala que é uma política pública de grande sucesso dentro deste país, que são os institutos federais. Uma outra questão que a gente se propõe aqui é a ampliação da oferta da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, né? Como eu falei, esses estudantes que já passaram da etapa de formação e por algum motivo não conseguiram fazer sua formação na idade correta, que eles possam ter também esse apoio desses aparatos dos institutos federais na sua formação. Hoje os institutos também oferecem cerca de 20% das suas vagas para a formação desses profissionais, mas eles têm dificuldade de permanecer, porque muitas vezes eles trabalham, muitas vezes não há transporte, não tem com quem deixar seus filhos. Então, a gente tem trabalhado em políticas estruturantes também para que possam dar condições
para que essas pessoas continuem dentro das suas escolas, que elas possam fazer e ter uma mudança significativa de vida. A gente fala que a educação profissional, ela transforma vidas. Ela transforma a vida do jovem e ela transforma a vida do adulto trabalhador. Então, é isso que a gente quer, que todos possam ter esse acesso. A gente vê isso dentro dos conceitos do PNE, mas a gente não vê um local específico dedicado à educação profissional e tecnológica. A gente vê poucas coisas falando do trabalho da educação profissional e tecnológica. Talvez o texto que está sendo ainda discutido na Câmara, talvez tenha que ter essa rodada também de conversa e de trabalhos para que a gente possa colocar um pouquinho da estrutura da educação profissional, daquilo que a gente almeja e da importância dela dentro desse novo PNE. A gente vê muito se falar de educação infantil, de educação superior, de educação básica, e a educação profissional e tecnológica, ela perpassa todos esses níveis e modalidades educacionais. Então, ela tem que estar presente em todas essas discussões, e a gente coloca aqui da nossa importância e da nossa disposição de poder trabalhar dentro dessa nova construção do PNE, trazendo esse aparato dos institutos federais, do Colégio Pedro II e do Cefetes, para dentro dessa discussão como estruturas públicas de altíssima qualidade e que podem realmente fazer a diferença dentro desses arranjos produtivos. O que a gente coloca também, além disso, senador, é a questão da utilização também das tecnologias digitais, da inovação nos cursos profissionais e técnicos, de como os nossos estudantes hoje podem se apropriar dessas ferramentas e utilizá-las dentro do seu mundo do trabalho, das suas expectativas. Então, a gente coloca isso também, a gente não vê isso dentro do PNE. Então, talvez colocar um pouco dessas demandas tecnológicas e de como hoje a gente vê, por exemplo, dentro do ramo da tecnologia da informação, hoje a gente tem um déficit de informação de mais de 600 mil profissionais. A rede ela conseguiria dar conta de formar pelo menos metade, ou um pouco mais da metade, se a gente tivesse currículos integrados a essas práticas, se a gente tivesse um pouco de atualização tecnológica dentro das nossas instituições. Então, dentro da educação pública, aqui que a gente fala, senador, a gente coloca também alguns aspectos que seriam importantes para progressão e crescimento da educação profissional. A gente, dentro desse novo PNE, e que ainda é pouco retratado. A gente vê que a educação profissional ficou relegada a segundo plano dentro desse novo PNE, desse novo texto. Então, seria talvez interessante incorporar aquilo que a gente pode trazer de desenvolvimento e de demandas produtivas 15 segundos. Para esse novo texto. E, por fim, a gente fala um pouquinho sobre o orçamento, senador, para a gente, o ponto crucial também para a gente conseguir avançar nas nossas demandas é o orçamento. Nossas instituições são públicas, dependem do orçamento público. A gente tem vivido desde 2016 com escassez no nosso orçamento. Do ano passado para cá tivemos algum incremento, mas ainda não suficiente daquilo que a rede precisa para desenvolver integralmente o seu trabalho. Hoje, nós precisaríamos de pelo menos 4 bilhões e 700 milhões de reais para a gente fazer a rede funcionar plenamente em sua capacidade total, ofertando seus cursos, recebendo os estudantes na sua plenitude. Então, talvez um olhar diferenciado para essa rede é o que a gente pede também, que esse orçamento dê conta, que esse orçamento chegue na conta para que a gente possa fazer mais. Hoje a rede já faz muito, mas que a gente possa fazer muito mais também. Então, nos colocamos aqui mais uma vez, senador, à disposição para debater as questões referentes à educação profissional e tecnológica dentro do novo contexto do novo PNE. E a gente quis mostrar aqui um pouquinho do que a gente cumpriu, que quando a gente fala, é difícil de cumprir as metas, são difíceis, mas a rede tem conseguido cumprir a sua parte dentro do PNE que foi proposto de 2014 a 2024. E ela quer fazer mais e quer ajudar mais no desenvolvimento do país. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Elizabeth, aliás, Fernanda Figueiredo Torres. Parabéns pela exposição, pelo trabalho todo
da rede do Conselho, representando aqui o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, reconhecida como de alta qualidade. Parabéns. Né? Passo em seguida a palavra ao senhor Cláudio Cid Jacoski, que é presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, ABRUC. Muito bom dia, senador Flávio Arns. É realmente uma honra, um prazer estarmos aqui neste debate. Queria, ao cumprimentá-lo, dizer da satisfação que temos aqui de, representando a nossa ABRUC, estarmos participando desse momento tão importante quanto da definição do nosso Plano Nacional de Educação para os próximos anos. Permita também cumprimentar o senador Esperidião Amin, que também faz presente, toda a comissão de Educação do Senado, que atua fortemente com esse tema. Cumprimentar aqui os meus colegas, o Bruno, a Beth, a nossa conselheira, que muito tem feito também pela educação, Fernando, Alfredo, enfim, deixar aqui um abraço a todos. Realmente é um orgulho estar, né, nos movimentando nessa manhã para discutir esse tema e pensarmos de uma forma estratégica a educação brasileira para o futuro. Eu começo a destacar que o PNE ele é fundamental para que a gente possa estabelecer novas condições, principalmente com foco na questão da qualidade, né? Obrigado pela apresentação aqui, a gente vai passando um pouco aqui a apresentação ao momento que for necessário, eu vou pedindo, tá ok? Aqui quem eu represento, né, eu gostaria de começar explicando um pouquinho sobre as instituições comunitárias de educação superior que tiveram e têm um papel fundamental no desenvolvimento da educação brasileira ao longo dos anos, né? A ABRUC vai comemorar o ano que vem 30 anos, e tem 30 anos de defesa desse modelo que a gente acredita ser um modelo importante para o país, no contexto dessa diversidade de modelos que nós possuímos. As comunitárias, que são instituições sem fins lucrativos, muitas delas filantrópicas, associativas, fundacionais, algumas delas também confessionais, e que constituem esse conjunto de instituições que prezam pela qualidade, pela boa entrega da educação em todos os níveis, né? Desde o ensino básico, né, até o ensino de formação no estricto senso, né? Importante destacar que a ABRUC ela teve uma luta muito forte em 2013, constituindo a Lei 12.881, que é a Lei das Comunitárias, e recentemente, senador Flávio, nós estivemos aí no gabinete do senador Esperidião Amin, com sua presença, né, conversando a respeito de algumas dificuldades que nós temos enquanto comunitárias, para que a gente possa estabelecer aquilo que a lei já aponta, né? E quem sabe o Plano Nacional de Educação pudesse ser um pouco mais explícito nas metas e nas suas definições, nas suas estratégias, diferenciando ações para cada uma das suas organizações. Quem sabe esse seja um ponto inicial que eu poderia apontar dessa necessidade que a gente vislumbra para que a gente pudesse ter estratégias mais claras de desenvolvimento. Eu só lembro que nessa caminhada das instituições comunitárias, que algumas já têm 5, 6, 7 décadas, né, de caminhada, elas foram fundamentais para promover, primeiro, uma formação básica de qualidade, né? Principalmente as instituições confessionais fizeram um papel fundamental de estabelecer esse caminho. Na sequência, o ensino da educação superior, que sempre de uma forma muito destacada, né, atuaram efetivamente na constituição das suas comunidades com um ensino muito qualificado e com uma entrega muito clara. E atualmente, mais recentemente, com um foco muito específico no processo de formação de professores, né, que também foi importante na caminhada das instituições, e a partir do estricto senso que se fortalece nos últimos anos e é um ponto importante para o desenvolvimento também do país, no sentido do estabelecimento de um novo momento de instituições que possam se relacionar com o sistema produtivo, que possam fazer entregas no campo da inovação e que possam ser um instrumento de desenvolvimento do país a partir da sua produção científica, da sua produção tecnológica e daquilo que elas oferecem de melhor. Por favor, pode passar o slide.
Aqui eu só recordo sobre a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Constituição, da LDB nacional, né? A LDB nos apontou a confecção das 3 categorias administrativas que hoje a gente tem, as públicas, as privadas, e instituiu também, em 2019, a presença das comunitárias, então estabelecendo que nós temos no país, a partir da LDB, 3 categorias administrativas, e por isso a gente representa nesse momento essas instituições que têm um modelo público também, é importante destacar, são instituições que nascem, grande parte delas nascem por força do poder público municipal, outras nascem de forma associativa, muitas fundacionais, e essa Constituição permite que elas possam ter seus bens públicos e atuar no mercado, né, atuando de uma forma a reduzir os custos do país, o custo do Estado na aplicação da educação, oferecendo um resultado bastante efetivo, algo em torno de 1/5 do valor aportado em recurso público, né? Então, é importante a gente destacar esse modelo e por isso eu gostaria de falar com esse tom e, ao final, apresentar algumas conclusões a respeito do nosso Plano Nacional de Educação. Pode seguir? É importante destacar que, recentemente, senador, nós conseguimos, a partir de uma relação com o INEP, fazer um destaque nessas instituições sem fins lucrativos, porque até bem pouco tempo a gente dividia e entendia que os números que a gente tinha se tratavam de instituições privadas e instituições públicas. Esse recorte que foi feito ele é muito importante, porque ele vai dar uma noção de como funcionam essas instituições que podem ser um elemento chave para o futuro da educação brasileira. Por favor, pode passar? Alguns números importantes que eu gostaria de apontar. Nós temos hoje no país, pelo censo 2022, 1.449 instituições com fins lucrativos, instituições privadas com fins lucrativos. E temos 834 instituições privadas sem fins lucrativos. Importante destacar que dentro dessas privadas, ainda sem fins lucrativos, ainda estão contempladas as instituições de formação de uma formação ainda não associativista ou fundacional, aquelas que são limitadas, né, a empresas. Então, se no próximo movimento que a gente fizer conseguir destacar isso, nós poderíamos aqui compor essas sem fins lucrativos somente com instituições fundacionais e associativas, o que seria importante. Isso, por favor, mantenha aí. Em relação às públicas, então, nós temos um número aí de cerca de 300 e poucas instituições que são contempladas no nível federal, estadual e municipal, no conjunto total de 2.595. Em relação à organização acadêmica, nós temos aí 1.968 faculdades, 381 centros universitários, são 205 universidades e 41 Cefetes e institutos federais, como a Fernanda nos apontou anteriormente. Pode seguir? Este item é importante porque ele destaca as instituições privadas no seu contexto total, aquelas com fins lucrativos em verde escuro e as sem fins lucrativos com verde claro. Aqui a gente tem uma noção da participação dessas instituições, por exemplo, com matrículas, cerca de 1,7 milhões, né, de estudantes, ou seja, 18% dos estudantes do país estudam em instituições que são sem fins lucrativos. Esse item é muito importante porque ele desconstrói, né, um pensamento e uma fala que a gente tinha no passado, apontando aqui os 3 entes que a gente tem. Então, 60% das matrículas que a gente tem hoje fazem parte do ensino privado com fins lucrativos e 18%, ou seja, 1,7 milhões de instituições sem fins lucrativos. Aqui tem o número de ingressantes, né? Então 15% dos ingressantes de 2022 apontado pelo censo 2022, né? Os ingressantes são 703 milhões e concluintes cerca de 24%, 303 milhões. Se o número dos ingressantes está menor que o de concluintes, é possível a gente imaginar que essas instituições começam a perder força nos números, né, em relação aos próximos anos, e esse é um alerta que a gente faz em relação a esse modelo tão importante para o país, né, como eu disse anteriormente. Pode seguir? Este outro quadro é muito importante porque ele demonstra aonde atuam as instituições sem fins lucrativos, né? Então, nessa coluna que a gente tem de verde escuro e verde claro, nós temos aqui qual é a modalidade de ensino que essas instituições atuam. As privadas com fins lucrativos têm cerca de 2,7 milhões, né, de
de estudantes, e as sem fins lucrativos com 270 milhões. Por outro lado, no ensino presencial, a gente nota que elas quase se equivalem. Então, isso demonstra a força das instituições sem fins lucrativos no ensino presencial. Então, a primeira discussão que eu comento aqui é sobre essa questão do EAD, que de forma alguma dá para a gente discutir se o modelo EAD deve ou não existir, deve ser favorável ou contrário ao modelo EAD. A gente, às vezes, vê esse debate acontecer de uma forma, no meu entendimento, equivocada, né? O que a gente precisa analisar dentro da educação à distância se refere qual é o projeto pedagógico que se está utilizando para a formação no EAD. Eu acho que esse é o tema mais importante que se debata, definindo-se o modelo de negócio e o projeto pedagógico, se esse modelo busca apenas a escalabilidade, ou seja, a atração de alunos, ou se ele busca oferecer um ensino de qualidade, um ensino diferenciado naquelas condições onde você não consegue ofertar ensino presencial e você busca, a partir do modelo, na modalidade EAD, você busca ofertar esse ensino de uma forma diferenciada. Também à direita, a gente mostra aqui a questão do período, né, diurno ou noturno, de atuação das com fins lucrativos e as sem fins lucrativos, para que a gente tenha uma ideia como elas se comportam. Esse conjunto de instituições privadas atua de uma forma muito parecida no mercado, né, dando condições para aqueles alunos que não têm possibilidades de estudar no período diurno, possam cumprir a educação superior no período noturno, né? Então, esse é o destaque que eu faço aqui, tanto das instituições com fins e as instituições sem fins lucrativos, as duas apontam para essa questão do uso do ambiente noturno. Pode passar. E aí a gente chega na questão da discussão do PL 2614 para o decênio 2024-2034. Uma preocupação que se coloca, senador, é em relação a planejamentos de longo prazo, né? Então, nosso PNE aponta para um decênio. Realmente, ele é desafiador, né? As nossas instituições, as instituições universitárias e centros universitários e faculdades atuam com um projeto pedagógico que foca, né, para 5 anos, o que a gente já tem muita dificuldade de efetivar e de imaginar o desenvolvimento que a gente vai ter nos próximos anos. A gente vê que a sociedade passa por mudanças transformadoras no âmbito da educação, no âmbito social, no âmbito do ambiente produtivo também, e realmente é desafiador. Quiçá seria importante se trabalhar com um processo de revisão já pré-destacado no próprio PNE, para que se pudesse dar passos mais firmes e adequados em relação ao desenvolvimento da educação, sob pena de nós termos um documento, né, que pode perder o seu foco, né, com o passar dos anos. Esse é um apontamento que a gente gostaria de fazer. Pode seguir? Nós destacamos aqui, então, alguns itens que nos dizem respeito enquanto comunitárias e que a gente vem nos últimos anos atacando de uma forma muito específica e muito atuante, né? A questão da educação escolar indígena é uma das preocupações que a gente aponta, e as instituições comunitárias têm feito um trabalho significativo nesse ambiente, né? Eu posso citar aqui como exemplo a minha instituição. Nós temos hoje 7.500 estudantes, 400 desses estudantes são estudantes indígenas, né? E a gente, inclusive, atua dentro da própria aldeia, né? Oferecendo disciplinas para a formação desse grupo né, de pessoas que precisam do apoio do Estado brasileiro para seu desenvolvimento. Então, é um item importante que a gente acene com a presença das comunitárias, que ela seja efetivada e que a gente lembre, né, que as instituições comunitárias cumprem essa função e que elas sejam efetivadas nesse processo. Também a questão do acesso, da permanência da graduação, né, a necessidade de nós discutirmos o acesso. E aqui, senador, se me permitir, eu diria que seria muito importante a gente pensar num processo de financiamento. A Fernanda comentou bem anteriormente, né, sobre as dificuldades que se tem no processo de financiamento, principalmente daqueles alunos com condições não adequadas para pagamento de uma mensalidade alta, né? Que a gente pudesse ter instrumentos de medida para que a gente pudesse permitir esse acesso de uma forma mais adequada.
E aí volta aquela fala inicial que eu coloquei, de quem sabe nós pudéssemos olhar para cada categoria administrativa de uma forma um pouquinho diferenciada no aspecto das próprias metas que podem ser atingidas, né? Quando a gente coloca tudo num conjunto único, quem sabe a gente perca a especificidade e a ação estratégica que poderia ser feita dentro de uma condição de acesso, por exemplo, né? Outra preocupação que eu acho importante colocar quando a gente fala de acesso, senador, é que muitas vezes a gente tem observado, e aqui é uma pequena crítica que a gente pode fazer ao PNE passado, de que o foco a ser dado pelo Plano Nacional se deu muito nas metas, focando apenas para as metas, inclusive de acesso. 15 segundos. E se perdendo um pouco a possibilidade de olhar para o PNE muito mais ligado à qualidade. Eu diria que o sonho das comunitárias seria, senador, de que nós pudéssemos chamar esse PNE do PNE da qualidade e focar muito mais, ao invés de apenas acesso, de contemplação de números de entrada de alunos, que a gente pudesse focar muito na qualidade. E uma sugestão que a gente gostaria de deixar aqui é que nós pudéssemos ter um sistema de acesso com nota mínima de alunos para acessar a educação superior. Que a gente pudesse, apesar de se concordar com a questão da necessidade de acesso a todos, que a gente pudesse qualificar esse acesso e puxar um pouco a régua para que a gente colocasse alunos, né, melhores qualificados para dentro das instituições. Me parece que esse é um tema que pode seguir, que a gente poderia tratar aqui enquanto debate em relação ao que a gente vem tratando aqui. Qualidade na graduação, é exatamente isso que eu comentei, que a gente pudesse focar também no aspecto da entrega, do resultado que a gente vem obter. E, por fim, a questão da educação, dos profissionais, né? Nós nos colocamos, enquanto instituição, como alguém que poderia contribuir muito na formação dos profissionais. Recentemente, senador, na semana que passou, nós estivemos visitando a Finlândia e a Suécia no sentido de justamente buscar informações de quais são os aspectos do diferencial da Finlândia por tantos anos estar se apresentando como a melhor educação do mundo, né? E eu, resumidamente, porque também o tempo acabou, eu queria dizer o seguinte: foco nos docentes, né, na qualificação dos professores e foco na matemática e no ensino de línguas. Se a gente pudesse resumir resumidamente, né, se a gente pudesse olhar para esse aspecto e estabelecer metas, condições que a gente atingisse resultados nesses aspectos, eu tenho certeza que nós faríamos uma educação diferenciada para o futuro do país e que precisa urgentemente retomar o rumo da qualificação da nossa formação. Seria isso. Mais uma vez agradeço muito ao senador Flávio pela oportunidade e fico à disposição para qualquer necessidade. Muito obrigado. Agradecemos Cláudio Alcides Jacoski, que é presidente da BRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Como foi lembrado, nos encontramos há alguns dias, ou pouco tempo, no gabinete do senador Esperidião Amin, justamente discutindo alguns dos desafios enfrentados pela BRUC. E ficamos à disposição também, Cláudio Jacoski, né, para algo que é essencial para a educação brasileira, que é a participação das instituições, no caso da BRUC, sem fins lucrativos, né? Parabéns pelo trabalho, ficamos à disposição, inclusive para sugestões no decorrer dos debates, extraoficialmente também. Passamos a palavra em seguida ao senhor Alfredo Macedo Gomes, que é reitor da Universidade Federal do Pernambuco e representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Seja muito bem-vindo, caro reitor. Bom dia a todos e todas. Senador, é um prazer estar com o senhor aqui, né? Assim como os demais colegas que participam desta mesa. Eu gostaria de saudá-lo, em seu nome fazer uma saudação também a todos os senadores, né, e parlamentares envolvidos com essa temática tão importante. Quero saudar também os participantes desta mesa, né, desse debate, muito importante, o reitor Cláudio, o colega Bruno, meu colega do Fórum Nacional da Educação,
Beth Guedes e minha colega Fernanda, aqui representando o CONIFES, né? Eu estou aqui, senador, falando em nome das 69 universidades federais, que tem uma ampla inserção também no país, são aproximadamente 300 campi interiorizados, né? Vou fazer uma apresentação mais ampla sobre essas questões e procurar incidir, sobretudo, na discussão sobre a educação superior, a educação superior pública, tá certo? Ressaltar inicialmente o caráter estratégico da universidade pública. Ela tem contribuído não apenas para a formação de pessoas, recursos humanos, né, de alta qualidade na graduação e na pós-graduação, mas também produzido ciência de qualidade. O investimento permanente nas universidades, assim como na educação superior de maneira geral, fará a inserção cada vez mais qualificada do Brasil na geopolítica global. Então, nós precisamos cuidar atentamente das universidades, porque, no fundo, estamos tomando conta da ciência, da pós-graduação e das juventudes, o que vai levar à produção de conhecimento, políticas de inovação, de extensão de maneira geral. Então, é um papel fundamental das universidades que estão em todos os estados, estão também interiorizadas. Hoje nós temos aproximadamente, envolvendo matrículas de graduação e de pós-graduação, mestrado e doutorado, em torno de 1.400.000 matrículas. Ou seja, é um número bastante considerável, considerando aí aproximadamente 9 milhões de matrículas na educação superior brasileira. Então, nós temos aí 1.400.000 matrículas, né? Isso é uma fala inicial. Eu gostaria também de destacar, né, que o PNE, eu acho que Bruno deixou claro aqui na fala dele, né, o Plano Nacional de Educação, ela é uma política de Estado, que depende, obviamente, de outras iniciativas, de outras políticas, sobretudo governamentais, para o seu êxito. Então, a coordenação nacional, estabelecendo a orientação, a coordenação de forma sistêmica, tem que, naturalmente, estar vinculado às políticas governamentais. Do contrário, né, o plano entra, obviamente, num fracasso no sentido da sua execução em termos de metas e resultados. Então, essa coordenação ela é fundamental. Sobretudo, senador Flávio, em um país, né, quando a gente pensa, sobretudo, na educação básica, na educação superior, um país que é uma federação e tem 3 entes federados responsáveis, né, com suas responsabilidades, né, para, digamos assim, levar as políticas educacionais à sua plena implementação. Então, a coordenação nacional, e o plano deve deixar isso bastante claro, é absolutamente essencial para a orientação sistêmica e indutora das políticas educacionais de maneira geral. No caso específico da educação superior, os estudos hoje sugerem, né, indicam que os principais desafios da educação superior no Brasil incluem crescimento da matrícula, qualidade e financiamento, acesso e inclusão e predominância de instituições com fins lucrativos. É necessário que a gente faça a leitura desses itens que estão compreendidos de maneira geral, né, no PL que nós estamos aqui, portanto discutindo, né? Esses itens estão compreendidos lá, mas é preciso que a gente aprofunde e dê essas orientações. A educação superior no Brasil enfrenta uma série de desafios significativos, tanto no setor público quanto no setor privado. Esses desafios são amplamente discutidos, né, na nossa literatura, na literatura acadêmica, inclui questões como nós já destacamos aqui. Eu vou passar, então, de um por um dos itens, né, e gostaria de, ao passar, fazer algumas considerações para essas questões. Então, crescimento e acesso, né? A manutenção do ritmo de crescimento das matrículas e desenvolvimento do mecanismo de acesso. Nós precisamos ter uma estratégia
para garantir um ritmo permanente e consistente de crescimento. Hoje é muito curioso um dado em que nós temos 9 milhões de matrículas na educação superior de maneira geral e menos estudantes matriculados no ensino médio. Ou seja, de onde nós recebemos, nós temos menos matrícula. Então, é necessário uma atenção especial para a educação básica, para levar mais estudantes, obviamente, a concluir com qualidade a educação básica, para que nós possamos ter digamos assim, uma cesta, um número expressivo de estudantes que pleiteiem concluir o ensino superior brasileiro. Isso é um problema sério que precisa de atenção especial, sobretudo no planejamento dos próximos 10 anos, como estamos discutindo aqui. É necessário também a expansão do acesso à educação superior, especialmente para os grupos socioeconômicos mais vulneráveis, né, enfrentando a limitação de vagas nas universidades públicas e a alta competitividade dos exames de entrada. Então, nós precisamos também dar atenção a esse processo. Lá atrás, por volta de 2013, ali nós instituímos as políticas de cota de maneira geral. Ela foi a resposta efetiva do Estado para combater a desigualdade e mudar o perfil elitista das universidades federais, que era predominante, mas é necessário que nós possamos aprofundar essas iniciativas, né, para trazer as classes sociais mais vulneráveis, né, os grupos sociais mais vulneráveis para estudar. Isso tem que enfrentar também a questão da alta competitividade dos exames. Senador, de modo especial, nesse caso, eu gostaria de fazer um comentário em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou recentemente o bônus regional. As universidades federais fizeram um esforço tremendo nos últimos 20 anos para fazer o processo de interiorização, levar os campi para o interior do Estado, dos respectivos estados, e aqui nós precisamos estabelecer uma política que garantisse a permanência dos estudantes que lá residem para estudar nos nossos campos. Do contrário, a competição nacional tiraria as vagas, sobretudo nos cursos mais competitivos, né, dos estudantes das referidas regiões. Então, a queda do bônus regional, ela ameaça, portanto, né, a política de interiorização que vai completar aí em torno de 15 anos. Né? Então, nós estamos também fazendo um apelo para que medidas específicas, né, sejam tomadas dentro do Congresso Nacional para não permitir, digamos assim, fazer água na política de interiorização. As pessoas que concluem no interior, estão do interior, elas permanecem lá e garantem o êxito, portanto, desta iniciativa. Gostaria também de destacar aqui um outro ponto que se refere à questão da qualidade e da eficácia, né? Beth Guedes também, uma saudação, Beth, para você, mencionou essa questão, né? É necessária a melhoria da eficácia educacional, né? Dos resultados educacionais, mas nós temos que impactar, sobretudo, nas altas taxas de evasão nesse sentido. Então, ter políticas voltadas à garantia da permanência é absolutamente essencial, né? Isso implica um rol bastante elevado de variáveis, mas envolve desde questões de ordem econômica, financeira, para manutenção, mas também currículos defasados, iniciativas, né, que garantam a permanência dos nossos estudantes e das nossas estudantes até a conclusão. Jogamos, nesse sentido, muito dinheiro fora, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Então, ter iniciativas, portanto, para enfrentar a questão da evasão de forma consistente no longo prazo é absolutamente essencial. E aí é preciso repensar, senador, a questão da avaliação das instituições de educação superior de maneira geral e da sua graduação, né? Nós precisamos avaliar permanentemente, focar, sem sombra de dúvida, em processos, mas também em resultados e garantir uma política mais digamos assim, importante de regulação das nossas ações, né?
O Estado, assim como as instituições que têm esse poder, precisa ter um processo de regulação. Eu não falo regulação burocrática aqui, eu falo regulação em torno dos resultados e dos processos, para que possamos melhorar, portanto, os resultados mais amplos e garantir a permanência, né, e o elevado número de graduados em nossos cursos, né? Temos também o grande desafio de fazer a integração de disciplinas e na oferta, né, de exemplos práticos e reais de sustentabilidade dos cursos, ou seja, é preciso que nós possamos olhar de forma mais específica para reforma ou inovação dos cursos de graduação das nossas universidades. Há muitas amarras, uma elevada teia de democracia nesse processo que tolhe, portanto, a autonomia das instituições na realização dos seus objetivos. Eu gostaria também de passar para o próximo ponto, eu sei que eu estou indo muito rápido, senador, mas o tempo é curto e as questões são bastante complexas, que é a questão do financiamento, né? Ou seja, nós temos desafios relacionados ao financiamento, especialmente em relação às universidades públicas, mas não só elas, e a necessidade de adaptação às novas demandas econômicas e sociais. Eu vou compartilhar aqui, como a Fernanda destacou na fala dela, senador, a questão do orçamento das universidades federais, né? Eu vou citar um dado aqui que é muito importante. Em termos nominais, em 2014, o recurso discricionário, 2014, recurso discricionário para manter todas as universidades federais era 8 bilhões e um pouquinho, né? Hoje, em 2024, 10 anos depois, esses recursos são 6 bilhões e meio. Ou seja, as universidades cresceram, tem mais matrícula, mais pós-graduação, mais pesquisa e perderam consistentemente recursos ao longo desse período. Então, é preciso uma atenção muito especial e a gente mudar a política de financiamento das universidades. Eu me refiro aqui ao recurso discricionário. Assim, o recurso hoje, e a peça orçamentária hoje, ela é essencialmente uma negociação política. Não tem critérios objetivos para definir os orçamentos das universidades no Congresso Nacional. O que vai, sai do Ministério da Educação, Casa Civil vai para lá, e depois tem toda a pressão em cima dos senadores e deputados para a gente elevar esse recurso. Mas não tem uma correlação com critérios objetivos e claros de sustentabilidade das nossas universidades. Então, há um nível elevado de politização de 69 instituições estatais que precisam ter esse descolamento para que nós possamos avançar. Não é possível que a gente viva nessa gangorra financeira como temos vivido desde 1990 para cá. Eu não sei, Fernanda, mas eu creio que o mesmo se aplica, obviamente, aos institutos federais e precisamos disso. Hoje, cálculos consistentes nesse sentido indicam que nós precisamos, assim como vocês, né, de, no mínimo, para a manutenção das universidades, de algo em torno de 10 bilhões para que a gente possa atender essas políticas. E nós não temos perspectiva nesse sentido, apelou que foi atualmente, e vai estar muito aquém desse processo, né? Bom, gostaria também, nesse sentido, né, de destacar que é necessário, né, as iniciativas para que, tendo uma política consistente de financiamento, eleve-se, digamos assim, o grau de autonomia das universidades para poder executar isso. Nossas universidades, elas têm pouca autonomia do ponto de vista financeiro, os recursos próprios que nós 15 segundos. Conseguimos fazer, a gente precisa também ter esse processo de regulamentação. Eu vou, então, caminhar para a parte final, senador, me permita fazer mais duas considerações, né? Que é a respeito da necessidade, né, de termos a integração de práticas sustentáveis, né, inovação nos currículos para alcançar, obviamente, uma série de questões, entre ela a desburocratização, a resposta mais imediata às demandas sociais, econômicas, culturais e ambientais. Muitas amarras do ponto de vista curricular transformam as instituições em
assim, sem capacidade para responder aos grandes desafios, portanto, que se apresentam, né? Na área ambiental hoje, isso é uma coisa bastante forte, mas isso tem a ver com as dimensões econômicas, etc. E é necessário ter uma discussão também sobre a questão da digitalização e da inteligência artificial. As universidades e as instituições de educação superior, de maneira geral, não podem virar as costas para um debate tão importante. É preciso que essas questões sejam tratadas adequadamente. Então, para finalizar aqui minha fala, é dizer que a educação superior no Brasil enfrenta desafios complexos que envolvem a manutenção do crescimento de matrículas, a melhoria da qualidade, eficácia e eficiência educacional, a necessidade de financiamento sustentável, modelo claro de financiamento sustentável, a promoção de políticas da inclusão e equidade e a integração, portanto, das práticas disciplinares, interdisciplinares sustentáveis, né? É importante ressaltar, como Beth destacou aqui, Elizabeth Guedes destacou aqui, que o PL do CONAI ele foi um esforço tremendo feito com ampla participação da sociedade, ele deve se constituir num documento importante para o debate que nós estamos fazendo aqui em relação ao Plano Nacional de Educação. Então, muito obrigado pela oportunidade e ficamos aqui à disposição. Agradecemos ao senhor, caro reitor da Universidade Federal do Pernambuco, e também representando aqui a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Parabéns pela exposição muito clara, muito precisa, além do sumário executivo que está sendo feito oficialmente, eu próprio, em relação a todas as exposições, fiz uma série de anotações aqui também para conduzir os trabalhos da própria comissão. Parabéns. Eu quero, então, os expositores e expositoras já fizeram também a apresentação dos seus pontos de vista institucionais. Eu quero ler as perguntas que também vieram do Brasil. A Maria do Ceará: quais estratégias específicas o novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 prevê para garantir a equidade no acesso à educação de qualidade, que já foi um ponto bem levantado nas falas também. Douglas, do Rio de Janeiro: como o PNE 2024-2034 aborda a inclusão digital e o uso de tecnologias educacionais, né, bem enfatizado, né, e que tem que estar apontado como algo muito importante. Gabriel, do Espírito Santo: em relação à educação especial, educação de pessoas com deficiências, há propostas para o ensino de Libras como disciplina regular em escolas comuns? Eu só quero dizer que vamos ter um dia um debate específico sobre a educação de pessoas com deficiência, né? Márcia, do Amazonas, na mesma direção, vamos discutir também qual o plano de ação da educação inclusiva em relação às crianças com autismo. O Jorge, do Rio de Janeiro: planejo engajar professores de escolas públicas nas futuras políticas educacionais, vão melhorar a fiscalização de recursos e do Fundeb, né? Então, estaremos também discutindo a questão da educação básica, o financiamento e o instrumento importante que é o Fundeb, né? Não há dúvida alguma. Israel, da Bahia: dado que a educação é uma questão social de abrangência, quais as contribuições e responsabilidades da família no plano? Eu quero lembrar também aos internautas, né, que nós acrescentaremos depois a cada audiência pública as perguntas que vieram, para que elas orientem também, né, do ponto de vista de quem vem acompanhando as audiências públicas, acréscimos, comentários, né, encaminhamentos no plano nacional.
Também comentários, o Lucas, do Distrito Federal, seria interessante discutir sobre a preparação de escolas e universidades para o ensino de pessoas surdas. Resende, de Goiás, é necessário direcionar esforços e recursos em uma política pública visando o desafio do acesso universal à educação infantil. Lembrando a todos que aí nós estamos falando da creche e da pré-escola. E esse nível da educação básica será também debatido especificamente na educação infantil, creche e pré-escola. Muito bem. Agora nós passamos só para as considerações finais, assim, os expositores e expositoras, em função do que foi falado, dito, alguma coisa que desejem acrescentar, né? Temos, assim, um tempo de 3 minutos, né, para consideração final. A Elizabeth Guedes, se quiser fazer uso da palavra, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP. Obrigado, senador. Quero dar parabéns aos meus colegas, as apresentações foram muito boas. Eu acho que o professor Alfredo usou agora uma palavra que resume a situação da educação, é a gangorra. A educação não é uma política de Estado, o que nós lamentamos, né? A razão dos planos decenais de educação é justamente que nós tenhamos um horizonte de tempo maior para implementar as medidas que nós acreditamos que são necessárias. Mas é isso que o professor Alfredo falou, tem sistema de cota, mas não tem recursos para o aluno que é desprovido de condições financeiras de permanecer na escola. Ele não tem dinheiro para pegar ônibus, ele não tem dinheiro para comer. Então, essa política de assistência estudantil é muito importante, mas aí tem cota, mas não tem a política consistente, né? E aí, para terminar, o senador, eu acho que formação de professores, responsabilização do agente público e alfabetização na idade certa. Essas coisas são essenciais. E é qualidade, qualidade e qualidade. O MEC deveria ser responsabilizado pelo descalabro que hoje é o setor de educação superior no Brasil. Um desrespeito às normas, desregulação, mas ninguém é responsável. A quem nós vamos cobrar que não seja a autoridade reguladora? Então, eu acho que se nós tivéssemos, ao invés de 30 metas, 3, a gente deveria ser mais assertivo do que querer contemplar o mundo inteiro e não conseguir entregar nada para a sociedade que melhore. Esse Plano Nacional de Educação não pode ser a continuação do antigo. Ele tem que resolver problemas. E ele não resolve problemas porque não há uma relação de causa e efeito entre as coisas. Não há um estudo que diga, ó, este resultado aqui deve-se a esta política errada. Então, nós vamos corrigir essa política. Não. Continua sendo um rol de boas intenções, sem métrica, sem responsabilização e sem compromisso com o resultado real, né? É isso. Obrigado, senador. Obrigado, colegas, pela manhã. Aprendi muito com vocês. Parabéns, Elizabeth. Você não poderia ter sido mais direta e incisiva também nos pontos. Eu quero lembrar que está em tramitação também algo que foi bastante levantado, o Sistema Nacional de Educação, para ver onde que a alfabetização na idade certa, inclusive, se encaixa. Responsabilidade educacional, a gente fala muito de responsabilidade fiscal, a lei está em tramitação da responsabilidade educacional para prefeitos, governadores, governo federal, e até semana passada as pessoas não responsabilizar unicamente o secretário, mas sim o executivo municipal, estadual, federal, para que as metas sejam cumpridas, né? Parabéns, agradecemos muito, Elizabeth. Passo a palavra ao Bruno Coimbra, que é diretor jurídico da Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior. Mais uma vez agradecer, senador Flávio Arnes, é sempre muito bom discutir educação no Parlamento Brasileiro, especialmente aqui em relação ao Plano Nacional de Educação.
Aqui vou fazer uma brevíssima síntese, né, das contribuições da BMS para essa audiência pública de hoje, que foi especificamente questão de acesso, permanência e conclusão nos sistemas educacionais, a questão da qualidade, como bem reforçado agora também pela professora Elizabeth Guedes, a questão do estrito senso, que tem total conexão com a questão também da qualidade, da formação. Muito tem se falado qual é a formação de quem vai formar, né, quem são os professores dos nossos professores. Isso também é uma preocupação no âmbito aqui da BMS. Por fim, os profissionais da educação básica, que foi o que eu comentei aqui na minha fala na audiência pública em relação aos itens 13, 14 e 16 que estão no projeto de lei. E também para sintetizar, senador Flávio Arnes, aqui também fazendo referência à fala do professor Alfredo Gomes, uma coordenação nacional de acompanhamento do cumprimento das metas. Tomei nota aqui, tá, professor Alfredo, como bom aluno que sou ou pretendo ser. Então, essa coordenação e esse permanente acompanhamento, senador Flávio Arnes, me parece que ele vai permitir eventuais até correções de rota das ferramentas auxiliares à consecução dos objetivos estratégicos a serem definidos no Plano Nacional de Educação. Nós temos uma discussão profunda em relação a um sistema nacional de educação, tem uma política nacional de educação digital, outras políticas que têm íntima conexão, a questão da escola conectada, enfim, uma reformulação do FIES, reforma tributária que impacta a educação. Então, o que não nos faltam são circunstâncias, elementos que são satélites, né, circundam toda a pauta educacional. E a gente precisa ter como referencial o Plano Nacional de Educação. Ainda muito breve também, eu venho atuando na educação superior, especialmente desde 2011, aqui na BMS, desde 2016, e sempre que a gente vai para algumas pautas e a gente leva para essas pautas que precisamos disso para conseguirmos atingir as metas do Plano Nacional de Educação. Por vezes, os narizes, né, acabam torcendo, dizendo o seguinte, isso é só um referencial, 15 segundos. Colocando em segundo plano essas metas. Eu espero que as próximas não sejam colocadas em segundo plano, e para isso, eventualmente, essa coordenação, né, apontada aqui pelo professor Alfredo, também destacada pela professora Elizabeth Guedes, pelo professor Cláudio e a Fernanda aqui, para que a gente tenha, que a gente envie, né, que nós possamos envidar nossos esforços, né, a nossa energia dentro de um quadro realístico e que o administrador, o regulador que esteja do outro lado da mesa tenha os referenciais do plano de educação como impositivos, obrigatórios e que não possam ser desconectados das demais políticas e das demais decisões públicas em relação à educação. Mais uma vez, muito obrigado, senador Flávio Arnes, e sigamos, né, nessa frente aqui de batalha para a implementação de um plano nacional que mude a realidade do nosso país. Agradecemos Bruno Coimbra, diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. Quero dizer que acompanhamento e fiscalização vêm sendo temas reiteradamente repetidos, né, como importantes e necessários no plano. Né? Parabéns, né, acharmos, né, juntos os mecanismos para que isso de fato aconteça. Passamos a palavra a Fernanda Figueiredo Torres, CUNIFE, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ela, Fernanda, você, né, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais. Agradecer novamente, senador Flávio, a oportunidade de estarmos aqui com pessoas também tão brilhantes e tão atuantes no campo da educação. Agradecer ao senhor por promover essa audiência e aí fazer também um breve resumo também do que nós colocamos aqui como os pontos principais, né? Primeiro, reiterar o que a professora Elizabeth colocou, que realmente a educação seja uma política de Estado e não somente políticas de governo, né? Que a gente possa ter um olhar diferenciado para a educação pública federal, né? Para os institutos e para as universidades,
para que a gente possa realmente ter consolidação, expansão e interiorização das nossas redes de forma articulada, de forma justa, com um orçamento justo, para que a gente consiga trabalhar e consiga efetivar o nosso papel social e o nosso papel articulado também com o mundo do trabalho. Colocar também do que necessitamos, né, que é a ampliação da nossa oferta integrada à educação de jovens e adultos. Então, para isso, a gente precisa ter recursos, a gente precisa que o nosso estudante tenha acesso a transporte, tenha acesso à alimentação, tenha acesso à rede de apoio, principalmente no caso dos estudantes da EJA. E o incentivo também à formação de professores, que é tão cara aqui para a nossa rede, que a gente já faz com tanto compromisso e que o recurso também seja garantido para que a gente possa continuar nessa oferta. Então, a gente coloca esse apelo também de olhar diferenciado para as nossas redes federais e também nos colocamos à disposição para que a gente possa contribuir de uma forma mais eficaz para o crescimento da educação profissional, científica e tecnológica no país, que não seja somente uma educação, igual a gente falou, voltada para um segmento específico, mas que ela possa realmente ser universal e transversal com todas as demais modalidades de educação. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento e nos colocamos à disposição. Agradecemos, Fernanda Figueiredo Torres. Quero parabenizar o trabalho dos institutos federais, que são uma referência, né, no Brasil, com resultados educacionais comparáveis com quaisquer resultados de países mais desenvolvidos e em áreas que são essenciais, né? O ensino médio integrado, a profissionalização para a EJA, educação de jovens e adultos integrada com a formação técnica e profissional. São desafios, assim também, externados repetidamente na Comissão de Educação. Parabéns, né? E vamos trabalhar juntos, né, naquilo que cabe ao Senado fazer no Plano Nacional de Educação junto com a sociedade. Passo em seguida a palavra ao senhor Cláudio Alcide Jacoski, presidente da ABRUC, que é a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, e peço levar também um grande abraço a todos os participantes da reunião recentemente realizada junto com o senador Esperidião Amin. Com a palavra, doutor Cláudio. Muito obrigado, senador. Farei isso sim. Gostaria de imensamente agradecer essa oportunidade, né, e comentar aqui rapidamente de que essa participação ela sempre traz uma ansiedade, né, de tentar contribuir, colaborar com uma modificação em algumas dificuldades que a gente vem tendo. E como a professora Beth comentou, né, há uma angústia de que o próprio PNE possa resolver alguns problemas que a gente convive, né? A questão da falta de autonomia, eu poderia citar, a questão do excesso de regulação, e que a gente pudesse ter uma palavra fundamental entre os professores, formadores, entre as associações, a palavra confiança, né? Que a gente pudesse ter muito mais, menos regulação, mais confiança no processo de formação de pessoas, me parece que seria fundamental. Nós, hoje, enquanto instituições, gastamos uma energia muito grande, eu concordo com o Bruno quando ele coloca, que nós gastamos uma energia demasiada em temas que não dizem respeito àquilo que é o fundamental, que é uma formação qualificada dos nossos alunos. Eu me somo à fala do Bruno, né, no sentido de que a gente precisa centralizar a energia no processo de formação qualificada para o bem do país. E aí eu trago a necessidade de integração do estricto sensu para com ações de cunho tecnológico e de cunho de desenvolvimento que a gente pode implementar no país, de tal forma que a gente também possa atrair a graduação e oferecer serviços a partir da extensão, elemento tão importante para as comunitárias, e que a gente tenha nesse conjunto uma presença das nossas instituições na sociedade, formando, melhorando as condições e promovendo um caminho de desenvolvimento.
que o plano siga aquilo que na administração se usa como norma de plano, né? Uma estruturação de ações para se atingir uma estratégia, né? Que a gente consiga trazer para o Plano Nacional de Educação temas importantes e que possam nos ajudar. Por exemplo, a introdução da inteligência artificial nas salas de aula e na formação dos nossos estudantes. Isso se faz necessário, é importante que a gente dê esse passo fundamental para preparar os nossos estudantes para o futuro. Que se coloque também a discussão do EAD, que o EAD venha para ser, como eu disse anteriormente, não a discussão do tema se é ou não é o EAD, mas que os projetos pedagógicos do EAD venham com qualidade, com condições de oferecer um ensino possível de ser ofertado para os nossos estudantes. Por fim, que a própria expansão, que às vezes aparentemente parece sem controle, que ela seja também associada a metas de qualidade, que a gente possa restringir o processo de expansão, não seria a palavra correta. 15 segundos. Dar as condições da expansão a partir de qualidade já encaminhadas anteriormente. E, por fim, a questão do financiamento com equidade, um financiamento que também seja atrelado à questão da meritocracia e dos resultados obtidos. Mais ou menos seria isso. Como eu disse, a gente fica com ansiedade, né, de colocar os temas, por ser um momento muito importante pela relevância do tema, e aqui a gente parabeniza, senador, pela sua caminhada junto à educação e também junto a esse Plano Nacional de Educação, que tenho certeza que vai melhorar as condições da educação brasileira. Muito obrigado. Agradeço, Cláudio Jacoski, presidente da ABRUC. Eu quero destacar só 2 aspectos. O primeiro, que a Comissão de Educação fica inteiramente à disposição para que, à medida que os debates venham acontecendo, as posições sejam colocadas, e os próprios debates internos nas entidades aqui representadas, que possam enviar documentos que serão muito bem recebidos pela comissão. O segundo aspecto, particularmente para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, lembrar que as entidades que estão aqui representadas estão, na verdade, falando em nome de milhões de alunos, né, do ensino superior, do ensino médio, EJA, técnico profissionalizante, institutos, de centenas de entidades, né, representadas, né, pela Andifes, ABRUC, CONIFE, ANUP, né? Então, são centenas de entidades, milhões de alunos e trazem os desafios com os quais convivem no cotidiano. Então, isso que é importante também, termos tudo isso representado no PNE, Plano Nacional de Educação. Passo agora a palavra ao caro reitor Alfredo Macedo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, representando nesta audiência pública Andifes. Senador, eu quero agradecer em seu nome à comissão, né, por estar coordenando, né, esse conjunto de audiências públicas, fundamental, sem sombra de dúvida, né, para a elaboração de um excelente plano, né. Fica aqui também um abraço nosso presidente, José Daniel Diniz, né, que é reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e preside atualmente, né, a Andifes. Eu creio, senador, que nós precisamos de um plano, né, que seja capaz de inspirar, sabe? Capaz de motivar as áreas, sabe? Esse espírito de mudança deve estar compreendido nesse documento. Um documento de 10 anos não pode virar uma peça burocrática, né? Ele tem que ser algo que desafia as pessoas, que convida as pessoas, né, para fazer efetivamente o engajamento nas questões centrais, né? Ele também, isso é o que eu desejo, né, que ele possa ver as coisas de forma mais ampla, né, atacando os principais problemas, né, que predominam na sociedade, né, as grandes desigualdades sociais, educacionais, as injustiças. Então, que seja um documento que inspire e que convide as diferentes entidades, os estudantes, os professores, né, os técnicos administrativos, né, a se engajar, portanto, nesse processo de mudança. É necessária uma mudança efetiva do país. Eu creio que é uma coisa que nós mencionamos, viu, Bruno, aqui rapidamente, essa questão da coordenação.
é necessário ter um sistema de governança diferenciado, sabe? Hoje nós temos dados e evidências para tocar as políticas nacionais. Tem muitos dados, muitas informações, e elas precisam estar a serviço de um sistema de governança nacional, né? Não aquela que vai fazer o controle, mas aquela que vai garantir, portanto, a boa condução da política, as correções e os ajustes necessários, né? Então, fica aqui o meu agradecimento em nome de todos os reitores e reitoras das universidades federais, e voltar aqui dizer que nós estamos também à disposição, né, para contribuir, obviamente, com esse belíssimo projeto, né, que é uma política de Estado, como todos aqui entendem e têm defendido. Um abraço, obrigado, senador. Agradeço de novo a Vossa Excelência, né, caro reitor, né, o Alfredo Macedo Gomes, né, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e representando a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino, ANDIFES. Né, parabéns pelo trabalho, pela referência, né, como o senhor mesmo colocou, no ensino, na pesquisa, né, essencial, e os desafios, né, que estão colocados também para as instituições federais de ensino. Agradeço de novo a participação dos expositores, expositoras, né, participações importantes, necessárias, né, instituições, entidades representativas, como eu já disse, de muitas pessoas pelo Brasil, professores, alunos, técnicos administrativos, centenas de entidades. E agradecer também à Secretaria da Comissão, sempre presente, a Consultoria do Senado, né, e também os meios de comunicação do Senado, que estão levando esse debate de hoje para todo o Brasil, para que também vocês, né, que nos acompanham pelos meios de comunicação, possam contribuir permanentemente, não só com as perguntas, algumas delas que foram lidas no dia de hoje, mas com sugestões também que serão levadas em conta, né, as contribuições que possam ser dadas pelas pessoas que amam a educação e querem que a educação seja a prioridade absoluta em nosso país, da creche ao pós-graduação, educação básica e ensino superior, né? Então, sejam sempre todos e todas muito bem-vindos. Agradeço de novo. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. A política acontece muito nos bastidores. E os bastidores, a mulher é totalmente excluída. A violência política de gênero impacta a qualidade da democracia no país? A violência política contra a mulher, ela é totalmente misógina, ela vai agredir a moral da mulher, seja lá em que for. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. O Império Brasileiro tinha um conjunto de 15 mil guardas imperiais. A entrada em guerra eleva essas duas categorias a um nível que não existia antes. Um é o do pobre, é o negro que volta ao forreado da guerra e que começa a subir morro para morar nas favelas. E, por outro lado, você tem um grupo, um corpo militar que reivindica o lugar dele na sociedade. Esse corpo não somente vai dar origem à proclamação da República, como ele vai estar presente no tenentismo, como ele vai estar presente no golpe militar e no Estado Novo. Ou seja, o Brasil que a gente conhece do século XX, ele foi fomentado inteiro durante os 5 anos da Guerra do Paraguai. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal.
Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou
uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários, a gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine, eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. 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 Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também.
As encantadas são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, rinima awe, haye, hutihi hame, awe, noama awe, haye, hakakurume, awe, rinima awe, haye, hutihi hame, awe, noama awe, haye, hakakurume, awe, rinima awe. Haye uti hame, awe rohamawe, haye hakakume, awe hirimawe, haye uti hame, awe rohamawe, haye hakakume, awe hirimawe. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais
consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina, ela é uma proteína e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina, ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina, ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade
para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões. Que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, este é o Ecocenado e você vai ver nesta edição. Alternativa adotada por muitas cidades para controlar o escoamento de grandes volumes de água das chuvas e evitar enchentes são as bacias de contenção. Sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Poços artesianos vão reforçar combate aos incêndios florestais no Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu durante 5 meses estratégias e propostas de políticas públicas para o enfrentamento à crise climática pela transformação ecológica, firmado pelo Congresso, STF e Palácio do Planalto. Chuvas fortes e volumosas durante vários meses por ano são características do clima tropical. Mas as mudanças climáticas estão acentuando os eventos extremos e trazendo mais água do que o esperado. Uma forma de amenizar os danos é construir bacias de contenção. Quem mostra pra gente essa solução que está sendo implementada em muitos municípios é a repórter Roberta Cruz. As chuvas fortes que causaram inundações com destruição sem precedentes em maio deste ano no Rio Grande do Sul foram, de acordo com um estudo da WWA, Rede Mundial de Atribuição do Clima, quase 10% mais intensas por causa das ações humanas. O crescimento das zonas urbanas com muito cimento, asfalto e telhados impermeabiliza grandes áreas e impede que a água da chuva seja reabsorvida pelo solo. Em Brasília, uma das causas de alagamento apontada pelo professor de Engenharia Civil e Ambiental, Sérgio Coibe, é o estacionamento do estádio Mané Garrincha. Ali do início da Zanotti, próximo ao eixo monumental, é uma região que está sofrendo muito a questão de alagamento, principalmente depois da construção daquele estacionamento grande do estádio. Ficou uma situação muito crítica, então praticamente todo ano nós temos enxurradas. Desde a década de 60 e 70, quando a rede existente foi construída, é uma grande impermeabilização. O solo foi sendo impermeabilizado, ruas, estacionamentos e edificações, então isso acabou causando os problemas de alagamento. Então não é tanto aqui uma questão de ocupação desordenada, é mais realmente uma questão do avanço da cidade, da impermeabilização da cidade sobre o solo. Recursivamente acontecem enchentes, alagamentos, problemas no trânsito, no comércio, nas residências, subsolos que ficam alagados. Uma estratégia para conter a água da chuva e melhorar a drenagem das cidades durante o período chuvoso é a construção de bacias de contenção, estruturas projetadas para coletar e armazenar o excesso de água. Na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, os reservatórios construídos na Vila Sport Clube e em Contagem conseguiram evitar que locais sujeitos a alagações recorrentes na zona oeste da capital mineira fossem inundados nas últimas chuvas fortes. Em São Paulo, o bairro do Morumbi é atingido por enchentes há mais de 20 anos. Um reservatório com a capacidade de armazenar o equivalente a mais de 53 piscinas olímpicas, previsto para ficar pronto em 2026, deve receber as águas excedentes do córrego Antonico e combater os alagamentos na época chuvosa. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. São muitas. Nós temos bacias em vários bairros, Recentemente foi feita uma bacia ali perto do Parque da Cidade, na Asa Sul, uma bacia bem grande, está sendo outra construída ali perto do zoológico, um pouco à frente do zoológico, também está sendo construída, falando em termos de plano piloto.
Mas tem bacias em Vicente Pires, em Bernardo Saião, em Arniqueiras, vão ser construídas bacias também. Tem bacias em Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente. Então, essa sistemática de utilizar bacias é uma tecnologia moderna para você fazer essa organização da água pluvial. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. A água vai escorrer das áreas mais altas, trazendo o que tiver pelo chão, terra, folhas e também papéis, plásticos, até chegar na bacia de contenção. A ideia é que as impurezas fiquem retidas aqui e só a água limpa vá para o Lago Paranoá. Por isso é importante que sejam feitas limpezas periódicas na bacia. O professor Sérgio Coibe ressalta que é importante prever recursos para a drenagem. Periodicamente, essa lagoa precisa sofrer uma manutenção, senão ela vai ficar entulhada de sujeira, vai ficar com lixo e vai começar a crescer vegetação dentro dela, vegetação indesejável. Aí, então, é fundamental que nos próximos anos, ou seja, daqui para frente, a vida toda, essa lagoa que está sendo construída, ela receba uma manutenção adequada e frequente. Tá? Estamos passando por um problema muito sério na questão da drenagem no país inteiro, porque é um serviço de saneamento caro, mas que, por outro lado, não existe verba destinada diretamente a isso, ou uma tarifa que resolva esse problema. Você veja que eu pago por tarifa de lixo, eu pago pela iluminação pública, eu pago pela água, pago pelo esgoto, porque o esgoto está embutido na água. Então, tudo isso tem tarifas e isso leva a você ter uma estrutura administrativa ou uma empresa que cuida disso de uma forma extremamente eficiente ou, pelo menos, satisfatória, né? Agora, na questão da drenagem, não existe tarifa de manejo de águas pluviais. Então, como não há uma fonte fixa de recursos, ele fica dependendo da boa vontade, da partilha do recurso com os outros órgãos públicos. O município sempre tem outras prioridades e acaba que a drenagem fica sempre de lado. Então, está em discussão hoje na Agência Nacional de Águas, inclusive sobre como realmente a gente pode levar a cabo a questão da implementação da tarifa de cobrança pelos serviços de drenagem. Tá? Isso é fundamental para que a gente possa, no futuro, ter um serviço mais eficiente do que é hoje. Hoje nós temos conhecimento suficiente para tentar realmente implementar. O que falta é recurso para que isso pudesse ser feito. Uma comitiva de parlamentares de Mato Grosso, liderada pelo senador licenciado Wellington Fagundes, visitou na segunda quinzena de agosto 2 municípios do estado para ver as condições das queimadas no Pantanal. Na ocasião, foram inaugurados poços artesianos que vão reforçar o combate aos incêndios. Em Cáceres, os parlamentares da bancada estadual e federal de Mato Grosso viram de perto as ações da Marinha do Brasil no combate aos incêndios no Pantanal. A visita foi concluída no dia seguinte, em Ladário, Mato Grosso do Sul. Os parlamentares foram de barco até o acampamento do Exército na Transpantaneira e ainda sobrevoaram áreas críticas. 5 poços artesianos foram entregues e vão ser utilizados para abastecer represas construídas para facilitar o acesso à água pelo Corpo de Bombeiros e os animais. Foram construídos com a ajuda de emendas parlamentares e graças à parceria da Energisa e do Governo do Estado por meio da Metamate, Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente e também do próprio Corpo de Bombeiros. Está mais próximo possível da fonte de captação do nosso agente extintor, que é a água, mais eficiente a gente é na operação, né? Então, quando a gente faz leva a campo essa iniciativa da instalação de poços, é isso que a gente está fazendo. A gente está tornando o Corpo de Bombeiros mais eficiente para fazer o enfrentamento dos incêndios. A gente sabe que não é só a resposta, o uso da água que vai apagar, mas sim a integração de esforços como tem sido feito. O gado que vai vir ao longo da Transpantaneira, ele vai poder vir se dessedentar aqui também. Aquela torneirinha foi feita pensando
um homem pantaneiro para encher o cantil dele. Então, todos estão aqui, graças ao esforço dos senhores, que eu quero dar o meu agradecimento profundo, porque realmente isso era uma obra que nós estávamos precisando. Pantanal é isso. Eu sou uma pessoa meio espiritualizada, eu digo que o Pantanal é o lugar onde você mais vê a vida e a morte. Todo dia você está confrontado. Os poços foram construídos nos quilômetros 34, 80, 94 e 127. Um outro já havia sido entregue em 2021. Todos esses poços estão sendo feitos de forma estratégica, com a ciência, com a pesquisa, envolvendo a universidade, o Instituto de Pesquisa do Pantanal. Isso aqui é para fazer parte do ecossistema do Pantanal. Aqui é uma caixa d'água a céu aberto, onde a água está sendo jorrada aqui no solo natural, porque aqui virá a vegetação e os animais poderão conviver com isso de forma harmônica. Poderia-se fazer um tanque aqui, mas não é esse o objetivo. Aqui é cuidar da biodiversidade. O deputado Nelson Barbudo diz que a luta da bancada federal é para desburocratizar ações que beneficiem o Pantanal de forma imediata. Tirar a burocracia. Aí nós tínhamos as emendas PIX, que está sendo criticada, senador. Emenda PIX, não sabe para onde vai, gente. O dinheiro cai na conta do prefeito, estão querendo tirar. O senador mandou uma emenda PIX do prefeito de Poconé fazer 50 poços. Ela vem para fazer os poços e tem fiscalização. Agora tem que mandar o dinheiro para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica mandar para a matemática, para pessoal que furou os postos, enfim, nós precisamos dar celeridade. Todo mundo. Deputados estaduais mineiros concluíram no dia 9 de agosto um seminário sobre soluções para a crise climática no estado. A reportagem é da TV Assembleia de Minas Gerais. O agravamento dos eventos climáticos extremos nos últimos anos no Brasil trouxe um alerta para o Legislativo mineiro. Desde março deste ano, a Assembleia prioriza o debate sobre a crise climática e como as regiões do estado se preparam para as mudanças que já são uma realidade. A Assembleia lançou, então, o Seminário Técnico Crise Climática em Minas Gerais. Desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. O objetivo é promover um espaço de discussão e proposição de políticas públicas que enfrentem as mudanças no clima e fomentem projetos de inovação. A gente teve o cuidado de garantir ao máximo a diversidade de participação dos segmentos ligados ao tema e estabelecer diretrizes que possam levar a uma agenda da casa para criar, essa atuação para os próximos anos, para buscar medidas estruturantes e não só as medidas emergenciais para a convivência com a crise climática. Na cerimônia de lançamento, uma pesquisadora alertou que a temperatura em Minas pode subir até 6 graus nos próximos 70 anos e poderá afetar cultivos em 20 cidades mais quentes do país em 2023. 19 estão em Minas Gerais. Infelizmente, não é possível parar o aquecimento global. Mesmo que hoje nós não emitíssemos nenhum gás de efeito estufa, como eles têm um tempo de vida na atmosfera que pode chegar a 1000 anos, você não vai reduzir as temperaturas. Os deputados percorreram 7 cidades do interior de Minas. A intenção era conhecer as boas práticas já implementadas nas regiões. Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, foi a primeira a receber o encontro regional. A cidade registrou em novembro de 2023 o recorde de maior temperatura já vista no Brasil, 44,8 graus Celsius. O calor extremo é um dos desafios da crise climática. A grande questão que se coloca para o Vale é afinar, melhorar essa relação aí entre a vulnerabilidade social e a suscetibilidade natural ao fenômeno para que boas práticas, boas políticas públicas sejam construídas e as pessoas consigam ser mais resilientes para o que se espera que aconteça, em termos de mudança do clima. O ano passado foram quase 9 meses sem chover e nós estamos falando de uma região que também está susceptível à desertificação. Como alternativa para enfrentar a seca e o calor, a construção de cisternas para armazenar água da chuva foi apresentada no encontro. No sul de Minas, a situação não é diferente. A região vem registrando
registrando o aumento da temperatura média diária e a redução do nível de chuva, o que impacta a produção agrícola. Segundo especialistas, a temperatura alta faz com que as chuvas se concentrem em curtos períodos, com maior volume e força. E na região, cerca de 80 mil pessoas moram em áreas de risco. Com mais calor, você tem mais vapor de água na atmosfera no período de verão e isso traz chuvas intensas. Além desses problemas pontuais, tem sempre a probabilidade de um evento de maior magnitude, como algo parecido, inclusive, até com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nos anos 2000, nós tivemos aqui enchentes que chegou a inundar um percentual considerável da cidade, atingindo também Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, ficando aí por semanas com áreas submersas. E são fatores cíclicos, que vão e voltam e, dependendo da ação humana, eles podem se agravar. O seminário ainda passou por Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Unai. Em cada cidade, ouvindo a população e registrando os projetos bem-sucedidos que minimizam os efeitos da crise climática. O envolvimento da sociedade é crucial, seja do cidadão ou dos profissionais que possam contribuir para que a gente erre menos. E a ideia é que a gente possa, daqui, das demais cidades que serão feitos esses seminários, que a gente possa levar um projeto ao governo do estado para desenvolver melhorias e evitar o que houve aí, infelizmente, no Rio Grande do Sul. As propostas recebidas poderão resultar em pedidos de providências para autoridades, projetos de lei para aprimorar políticas públicas e emendas ao orçamento do estado e ao PPAG, o Planejamento de Médio Prazo do Governo, além de propostas de monitoramento e fiscalização. Por meio de parceria da Assembleia e o BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, serão fomentados projetos de inovação tecnológica voltados para o enfrentamento da crise climática. A BHTEC vai nos ajudar a, conhecendo o problema, fomentar startups para que elas tragam ideias inovadoras nesse tema, na temática de mudanças climáticas, porque nós precisamos sim ouvir as pessoas, mas ao final ter esse relatório técnico, esse levantamento para mostrar de que forma que a Assembleia pode ajudar a amenizar, a conviver com a seca, com a chuva extrema. Os chefes dos 3 poderes assinaram um acordo em defesa de uma nova agenda ambiental e climática, o Pacto pela Transformação Ecológica. A meta é colocar o Brasil no protagonismo mundial da segurança ambiental, levando em conta a biodiversidade e a produção agrícola. O Pacto pela Transformação Ecológica é um compromisso conjunto entre os 3 poderes com o objetivo de promover uma mudança profunda no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. É o primeiro pacto direcionado à agenda ambiental e climática, inspirado nas outras iniciativas comuns de 2004 e 2009, destinadas a aprimorar o sistema da justiça. Entre as metas estão sustentabilidade ecológica, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social. O pacto deve se desenvolver em 3 eixos de ação. Eixo 1, ordenamento territorial e fundiário, com regularização e uso sustentável da terra. Eixo 2, transição energética, migração para fontes de energia renováveis e sustentáveis. Eixo 3, desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática, integração de medidas que garantam um desenvolvimento equilibrado e justo. Com essa iniciativa, presidente Barroso, a quem rendo minhas homenagens como um grande entusiasta deste pacto, estamos erigindo o alicerce de nossos patamares de preservação ambiental. Tenho convicção que o desenvolvimento sustentável passa por um equilíbrio democrático harmônico e colaborativo entre os poderes institucionais. O presidente do Senado destacou a liderança do Brasil em iniciativas ambientais. Entre elas, citou a Eco 92, a adesão ao Acordo de Paris, o compromisso em limitar o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o apoio aos protocolos derivados de acordos internacionais. Esse é um caminho natural e que o mundo reconhece como sendo nosso, do Brasil. As portas estão abertas para que possamos honrar a nossa obrigação. No cenário internacional, o Brasil é tradicionalmente um ator presente e ativo em tratados e convenções climáticas. Essa é uma iniciativa
corajosa, inteligente, histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras. A capital fluminense promoveu pelo 4º ano seguido um dos maiores eventos de inovação da América Latina, a Rio Innovation Week, que vai além das discussões sobre tecnologia e empreendedorismo. A proteção do meio ambiente foi um dos temas mais abordados. Durante 4 dias, o público pôde conferir palestras de mais de 3.300 personalidades brasileiras e estrangeiras renomadas e exposições de empresas de diversas áreas de tecnologia. Segundo a organização da Rio Innovation Week, o evento tem o compromisso de gerar impactos para transformar realidades com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o cuidado com o planeta não poderia estar de fora dessas reflexões. Das 32 plenárias instaladas, uma era dedicada exclusivamente a debates sobre economia azul, o uso sustentável dos recursos dos oceanos. Alguns dos nomes influentes que levaram contribuições a respeito da preservação das águas foi a surfista e ativista Maia Gabeira, o mergulhador e diretor do projeto Euceano Rodrigo Tomé e o coordenador de Ciências Naturais da Unesco Fábio Eon. 2.000 startups estavam presentes. A TID Sustentável, por exemplo, apresentou soluções tecnológicas para o desperdício de água. A empresa criou métodos de gestão hídrica que aumentam a eficiência do consumo de água de estabelecimentos, identificando melhorias e corrigindo falhas. Desde 2018, já promoveu a economia de mais de 720 milhões de litros de água para seus clientes. Muitos projetos chamaram a atenção na feira, como esses 2 protótipos da BDM Venture, que desenvolve tecnologias sustentáveis no setor de Blue Tech, economia do mar. Eles foram pensados para a limpeza de águas em ações ambientais. Esta é uma bicicleta aquática com um coletor de resíduos, que funciona com assistência de motor elétrico e painel solar. E aqui, uma ecobarreira inteligente que, por monitoramento remoto, também recolhe o lixo que flutua em rios e afluentes. A conferência ainda tratou de transição energética, preservação da Amazônia, mudanças climáticas e turismo sustentável. O premiado astrofísico Marcelo Gleiser teve um espaço próprio nos 4 dias de evento. Ele coordenou cerca de 15 palestras, como as do líder indígena Ailton Krenak, da médica Adana Cambeba, do neurocientista Siddhartha Ribeiro e de vários outros intelectuais. Foram profundas reflexões sobre a consciência de que a vida complexa, como a nossa, é rara, o planeta Terra é único e, por isso, a relevância da sua preservação. A estiagem se intensificou no Brasil em julho, segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A seca extrema atingiu 404 municípios e a seca severa passou a afetar 1.361 cidades. Entre os estados mais castigados estão Amazonas, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. A fumaça das queimadas na região amazônica chegou ao sul do país. O Metsul mostra que correntes de vento de norte transportam ar quente, formando um rio atmosférico de fumaça até o Rio Grande do Sul. O Instituto explica que essa névoa tem origem também no Pantanal e em países vizinhos, mas que a maior parte vem da Bolívia e da Amazônia brasileira. A perda histórica de áreas naturais brasileiras chegou a 33% do território nacional em 2023, de acordo com o MAP Biomas. Em 1985, a área perdida era de 20%. Os prejuízos incluem vegetação nativa, superfície de água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. Metade da área perdida ocorreu na Amazônia. Um dos mamíferos da região neotropical mais ameaçados é a ariranha.
Conheça agora um pouco sobre essa espécie predadora e por que ela está em perigo. A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é um animal que pertence à família das lontras. Na língua tupi, ariranha significa onça d'água. A primeira ariranha foi descoberta no Brasil e, por isso, seu nome científico, Pteronura brasiliensis, é uma homenagem ao país que tem a maior área de distribuição da espécie. Considerada um dos maiores carnívoros do subcontinente sul-americano, a ariranha também é encontrada em países como Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Guiana e Suriname. A espécie é semiaquática e habita ambientes de água doce. No Brasil, populações podem ser encontradas em algumas regiões da Amazônia, Pantanal e Cerrado. Até o início da década de 1990, a caça para comercialização de peles reduziu drasticamente a população de ariranhas no Brasil. Segundo a ONG Projeto Ariranhas, já houve perda de 40% de distribuição da espécie. A degradação de habitat pelas atividades humanas é a maior ameaça atual para o animal. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Décadas antes dos escritos fundadores da ecologia moderna e mais de um século antes da organização do movimento ambientalista, um quadro já denunciava a inquietante espoliação de recursos naturais no Brasil e a consequente degradação ambiental. É uma denúncia consciente. Inclusive, quando ele apresentou esse trabalho num salão em 1843, o Félix Toné, ele disse que a perda de vegetação estava causando muitos males para a cidade. Ele escreve isso, a perda de umidade, de chuvas, que é algo que aparece representado aqui na pintura. É preciso entender a história ambiental que está por trás dessa tela. Até o século XVII, o desflorestamento acontecia basicamente em florestas temperadas, no norte do planeta. Depois, com a colonização dos trópicos, começa a acontecer o desmatamento das florestas tropicais, que hoje em dia são a grande questão. Como é que a indústria aeronáutica vê que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles? Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma nave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado.
No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos
No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso... Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. No distrito de Miritituba, todos os dias, centenas de caminhões atravessam bairros com precária infraestrutura. Porém, esse tipo de progresso não apaga o que sempre existiu. Antes dos portugueses chegarem, Itaituba era a terra dos mundurucus. O tempo passou, eles permanecem. Dentro da cidade, aldeias urbanas comprovam uma história secular de resistência. Ouro, soja e cultura indígena. Projetos de vida em rota de colisão. O povo munduruku, nesse contato com a sociedade branca, ela sofre alguns impactos. Afeta culturalmente, afeta linguisticamente, afeta nos costumes. E isso tem causado muitos problemas, principalmente na nossa saúde. O próprio mercúrio, nos peixes, nós estamos consumindo, praticamente o próprio mercúrio, que é trazido por consequência da garimpagem. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto.
onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha.
A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas, cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos.
No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Diante de nós, a mais famosa rota da Amazônia, a Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste, de Cabedelo, na Paraíba, a Lábrea, no Amazonas. Depois da ponte, nos aguarda o estado do Tocantins. Começa a parte amazônica da rodovia. Daqui partimos, para viajar entre escombros e sonhos, para recolher histórias que nunca terminam. No governo militar foi que eles fizeram essa rodovia batizada com o nome de Transamazônica. A gente dirigindo caminhão e arara cantando, tucano voando, uns cruzando a estrada, macaco para todo lado, entendeu? Eu fechando os olhos, eu conheço todo o traçado, de tanto andar. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto.
Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Na terceira audiência sobre o novo Plano Nacional de Educação, debatedores disseram que o projeto encaminhado pelo governo ao Congresso não define metas claras nem responsabiliza gestores pelo não cumprimento dos objetivos. O ciclo de audiências públicas está sendo realizado pela Comissão de Educação. O plano encaminhado pelo governo ao Congresso em junho prevê diretrizes para a política educacional no biênio 2024-2034. Elevar as matrículas no ensino superior, melhorar o acesso dos mais vulneráveis, investir na qualidade e aumentar o financiamento são alguns desafios, defendeu o representante das instituições federais de ensino superior. Não é possível que a gente viva nessa gangorra financeira como temos vivido desde 1990 para cá. Hoje, cálculos consistentes nesse sentido indicam que nós precisamos, assim como vocês, de, no mínimo, para a manutenção das universidades, de algo em torno de 10 bilhões para que a gente possa atender essas políticas. E nós não temos perspectiva nesse sentido, apelou que foi atualmente, e vai estar muito aquém desse processo. Para a representante da Associação Nacional das Universidades Particulares, uma das principais deficiências do projeto é falta de objetividade e de responsabilização de gestores por metas não atingidas. Se nós tivéssemos, ao invés de 30 metas, 3, a gente deveria ser mais assertivo do que querer contemplar o mundo inteiro e não conseguir entregar nada para a sociedade que melhore. Esse Plano Nacional de Educação não pode ser a continuação do antigo. Ele tem que resolver problemas. E ele não resolve problemas porque não há uma relação de causa e efeito entre as coisas. Não há um estudo que diga, este resultado aqui deve-se a esta política errada. Então nós vamos corrigir essa política. Não. Continua sendo um rol de boas intenções, sem métrica, sem responsabilização e sem compromisso com o resultado real. Para a representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é preciso ter um olhar amplo para as múltiplas carências que o Brasil apresenta. Caso contrário, o esforço em melhorar a educação sempre vai fracassar. O nosso estudante não consegue chegar até a escola, ele não consegue chegar até as nossas unidades. Os nossos estudantes, eles estão exatamente nesse interior do país, então ele não usufrui da rede de transporte, por exemplo, que uma capital tenha. A gente está querendo uma melhoria na área da alimentação com a construção e o anúncio do governo de construção de refeitórios escolares, mas a gente não precisa só da infraestrutura dos refeitórios, a gente precisa de profissionais de nutrição, a gente precisa de apoio alimentar. Hoje nós temos, senador, nossos estudantes, alguns passando fome. O representante das instituições comunitárias de ensino superior, ou seja, sem fins lucrativos, disse que o projeto deveria enfatizar menos a quantidade e mais a qualidade do ensino. Eu diria que o sonho das comunitárias seria, senador, de que nós pudéssemos chamar esse PNE do PNE da qualidade e focar muito mais, ao invés de apenas acesso, de contemplação de números de entrada de alunos, que a gente pudesse focar muito na qualidade. E uma sugestão que a gente gostaria de deixar aqui é que nós pudéssemos ter um sistema de acesso com nota mínima de alunos para acessar a educação superior. Que a gente pudesse, apesar de se concordar com a questão da necessidade de acesso a todos, que a gente pudesse qualificar esse acesso e puxar um pouco a régua para que a gente colocasse alunos melhores qualificados para dentro das instituições. Em 1º de setembro é celebrado o Dia do Profissional de Educação Física. A data foi comemorada em sessão especial no plenário do Senado nesta segunda-feira. No vídeo que foi veiculado na sessão, a lembrança de que o profissional de educação física não atua apenas nos segmentos do esporte e da educação, mas também nos hospitais, promovendo a saúde, restauração, reabilitação. Quando 10 anos de idade, sofria de crise asmática e o médico falou, na próxima você não escapa. E aí falou, olha mãe, tem que colocar ele para fazer atividade física, natação. Fui para natação, 3 anos de natação, senadora,
Nunca mais eu tive uma crise, eu estou com 44 anos. Temos um valor muito maior para a sociedade. A educação física, a atividade física associada a uma alimentação saudável pode prevenir mais de 70 doenças. O plano de saúde é o profissional de educação física, é a atividade física regular, orientada por um profissional de educação física. Esse é o plano de saúde. E na sessão não faltaram histórias de quem sonhou, investiu energia e paixão para promover a atividade física. A gente construiu o nosso centro de atletismo, CASO, criamos um clube, começamos a formar atletas, mas eu digo mais que a gente forma mais cidadão do que atleta. O educador físico, o professor de educação física, ele não trabalha só o corpo, mas ele trabalha com a mente, com o emocional. A mãe do medalhista Caio Bonfim contou um pouco de sua história e da família. Não fosse aquele ideal e compromisso com o Brasil e seu povo, outra nação talvez estivesse comemorando a medalha que Caio trouxe para nós. Falei para o Caio uma vez: filho, não vamos sair de Brasília, não, porque convites, né, tinham até para ser atleta de outro país, de ir para outro país, porque a marcha atlética não é uma prova tão valorizada aqui no país. E aí eu falava: filho, não vamos sair não, vamos ficar em Brasília. Como que a gente vai deixar um legado? Como que a gente vai construir uma história se depois que a gente passar, ninguém vai saber quem somos nós? O que o medalhista teve, além de potencial, garra e saúde, o suporte familiar de brasileiros comuns que sonharam, investiram, deram de si. E eu comecei ali atleta dele, né? E depois que entrou minha mãe nessa história. A marcha atlética, ela precisa de um treinador, de uma parte técnica específica. E a gente discutindo ali como treinar isso, como melhorar isso, a gente chegou no consenso que podia ser minha mãe. E aí ela começa a se especializar, né, na educação física. Fomos para a Europa, aprendemos com outros treinadores. Então, foi com esse time de educadores. E aí a gente foi estendendo isso a mais, né? Hoje a gente tem um biomecânico que ajuda a gente, tem um fisiologista que ajuda a gente. A realização da solenidade, com essa qualidade de pessoas que estão aqui presentes, de alunos de curso de ensino fundamental, de ensino de educação básica, de educação superior e da população em si, através da transmissão virtual, mostram a nossa importância. Eu comecei com 1000 meninas, só eu me tornei uma atleta olímpica, mas são mulheres, cidadãs, profissionais, mães de família, quer dizer, valores, formação. Essa é a minha luta dentro dessa casa. Ser um atleta de alto rendimento, ser um atleta olímpico, é uma consequência, são tantos fatores, né, Caio, para a gente chegar nesse nível, mas independente o que é a importância, qual a importância da educação física na formação da nossa juventude. Esse é o maior desafio, por isso que eu estou aqui. 200 mil pessoas passaram neste fim de semana pela Bienal do Livro de São Paulo. O Senado montou um estande na feira para promover junto aos leitores obras e publicações relacionadas à cidadania. Em apenas 3 dias de evento, a Livraria do Senado já vendeu mais de 4.200 livros. A iniciativa é parte das comemorações pelos 200 anos do Senado. Há 27 anos, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo se consolida como um dos maiores eventos literários do país. A deste ano vai até o dia 15 de setembro, mas já no primeiro final de semana, mais de 200 mil pessoas transitaram pelo pavilhão do AMB. A presença da Livraria do Senado vem se tornando um ponto tradicional dentro desta festa. O leitor voltado à cultura e à história do Brasil se sente muito à vontade diante do estande montado pela Livraria do Senado. O Senado Federal, quando ele proporciona um fornecimento de livros com um custo que seja, de certa forma, acessível às pessoas, a gente vê que isso daí é um bem e tanto. A Livraria do Senado vem atendendo às expectativas e tem a venda da Constituição Federal como seu grande best-seller. Além disso, tem todo um ambiente instagramável, como é próprio desses eventos, a partir do plenarinho, onde os leitores podem se sentir também senadores.
Outros eventos estão acontecendo no ambiente do stand da Livraria do Senado. O lançamento da obra Histórias dos Símbolos Nacionais, também outro painel falando sobre a escrita feminina, equidade literária como política editorial e, finalmente, o painel 200 anos do Senado e a questão racial, passado, presente e perspectivas futuras. Esse evento ele foi pensado, né, no marco do Conselho Editorial do Senado, exatamente, não só para valorizar a dimensão das publicações, mas também para nos fazer refletir sobre as políticas públicas que hoje estão em discussão para a população negra. Os senadores podem aprovar esta semana um projeto que cria o Estatuto dos Trabalhadores de Cooperativas. Outro tema em discussão é a saúde mental de crianças e adolescentes que tenham passado por situações traumáticas. Um dos projetos que está na pauta do plenário altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever atendimento médico e psicológico para filhos de vítimas de violência grave ou que tenham um dos pais encarcerados. O objetivo é evitar que essas crianças desenvolvam estresse pós-traumático. É fundamental o encaminhamento de crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis foram vítimas de violência grave para serviços de atenção psicossocial, a fim de abordar o problema antes mesmo que ele se torne mais grave e potencialmente irreversível. Em relação aos filhos de pessoas encarceradas, a situação é também delicada. Os mecanismos psicopatológicos são diferentes, mas o impacto sobre a saúde mental da criança e dos adolescentes pode ser equivalente ao da vivência de situação de violência. Os senadores podem votar ainda um projeto que cria o Estatuto Profissional dos Trabalhadores em Cooperativas. O objetivo é garantir a esses profissionais direitos como a fixação de jornada de trabalho, negociação coletiva e piso salarial. As normas previstas no Estatuto deverão ser aplicadas a todos os trabalhadores seletistas em cooperativas, independente das atividades desenvolvidas pela cooperativa ou por seus associados. Apesar da organização do setor, de sua força econômica e dos empregos gerados, ainda não há legislação própria no país dispondo sobre o Estatuto Profissional dos Trabalhadores que prestam serviços às cooperativas. Isso é exatamente o propósito deste projeto. Outro projeto inclui abordagens femininas no currículo escolar, para destacar contribuições de mulheres em eventos históricos, científicos, econômicos, políticos, sociais, artísticos e culturais. A justificativa do projeto destaca que, apesar do excelente desempenho escolar, as mulheres têm baixa representação no mundo científico, em razão do preconceito e desencorajamento. O projeto cria também a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, que deverá ser promovida todo ano na segunda semana do mês de março, nas escolas de educação básica do país. Nós vamos dar visibilidade e oportunidade para essas adolescentes e jovens como um todo, saber que aquilo que ele criou e que foi exitoso vai ser mostrado na sala de aula e para a população como um todo ver. Naquilo que depende do nosso esforço, nós estamos dando o recado sim. Somos uma grande quantidade de aprovados em direito, em medicina, nos cursos mais concorridos desse país. O que precisa é nós. Essa semana vai mostrar que nós somos capazes, nós podemos e nós queremos. Está na pauta do plenário também um projeto que inscreve o nome de Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria. Eduardo Campos foi deputado estadual e federal, ministro da Ciência e Tecnologia e 2 vezes governador de Pernambuco. Ele morreu em um acidente aéreo quando disputava as eleições presidenciais de 2014. Ao longo da semana, a reforma tributária será um dos assuntos mais debatidos pelas comissões do Senado. Confira a previsão do dia e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 14h, está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos parlamentares.
A Comissão de Assuntos Econômicos tem 3 reuniões marcadas para esta terça-feira. A primeira às 9 horas, deliberativa. Na pauta, um dos projetos autoriza transferência de capital a título de contribuição entre a União e as associações de proteção e assistência aos condenados, desde que baseada em convênios. Logo em seguida, a CAI deve fazer a segunda reunião, uma audiência para debater a suspensão da Rede X e Starlink no Brasil. E às 14 horas desta terça, na terceira reunião do dia, a CAI deve discutir em audiência pública a previsão na reforma tributária do mecanismo do cashback, ou dinheiro de volta para o consumidor, e a cesta básica nacional. Já às 14 horas desta quarta-feira, a CAI deve realizar mais uma audiência pública para debate da reforma tributária. O tema específico são os impactos da reforma na cultura, no setor de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos. Às 10h30 desta quinta-feira está marcada a reunião da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, uma audiência pública para discutir os sistemas alimentares contemporâneos como redução de impactos das mudanças do clima. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ao lado do presidente Lula e outras autoridades das comemorações do Dia da Independência em Brasília. O evento, organizado pela Presidência da República, destacou a cúpula do G20, a reconstrução do Rio Grande do Sul e o incentivo à vacinação e acesso aos serviços de saúde no país. Arquibancadas lotadas, público atento, na expectativa do desfile cívico-militar em comemoração aos 202 anos de independência do Brasil de Portugal. As cores verde e amarela da bandeira do Brasil tomaram conta da esplanada dos ministérios em Brasília. O presidente Lula chegou à esplanada de Rolls-Royce para autorizar o início oficial do desfile. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assistiu ao desfile na tribuna de honra, ao lado do presidente Lula e de diversas autoridades. Quase 9.000 pessoas foram mobilizadas pela organização do evento promovido pela Presidência da República. Alunos de escolas públicas, atletas que participaram dos Jogos Olímpicos em Paris e representantes das Forças Armadas desfilaram em frente às arquibancadas. No ar, as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça desenhavam no céu da capital federal. O evento este ano teve como base 3 eixos temáticos: a realização da cúpula do G20 em novembro no Brasil, o esforço do país na reconstrução do Rio Grande do Sul depois de o estado ser atingido pelas tragédias climáticas e o incentivo à vacinação e o acesso da população aos serviços de saúde do país. Para os organizadores, o 7 de setembro celebrou não só a independência, mas também a democracia no Brasil. A Procuradoria Especial da Mulher e a bancada feminina manifestaram preocupação com as denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido na última sexta-feira após as acusações. Em nota oficial, a líder da bancada feminina no Senado, senadora Leila Barros, expressou sua profunda preocupação com a denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A senadora reforçou a necessidade de uma investigação célere, transparente e rigorosa, que garanta a imparcialidade e o respeito aos direitos de todas as partes envolvidas. A Procuradora Especial da Mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, também se manifestou sobre o caso e publicou em sua rede social uma nota na qual considera gravíssimas as denúncias de assédio sexual atribuídas ao ministro Silvio Almeida. Segundo a senadora, as denúncias devem ser investigadas com o rigor e a celeridade que o caso exige, resguardado o princípio legal da ampla defesa. Na quinta-feira, Silvio Almeida se defendeu das denúncias em sua rede social. São ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar
coisas que não se pode comprovar. Por isso estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos. A suspensão do X, antigo Twitter, repercutiu entre os senadores. Em plenário, oposição e governo divergiram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um dos assuntos debatidos no plenário do Senado essa semana foi a suspensão da plataforma X pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida de bloqueio da rede social vale até que a empresa cumpra todas as decisões do STF, além de pagar as multas, que já chegam a 18 milhões de reais, e indicar um representante no país. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a plataforma cumprisse decisões de bloqueios de perfis, mas a empresa fechou o escritório no Brasil. O STF intimou o empresário Elon Musk a nomear um novo representante legal no país e mandou bloquear as contas da Starlink, provedora de internet via satélite, que também pertence a Musk. A decisão de suspender a rede social dividiu as opiniões dos senadores. Parlamentares da oposição cobraram que o presidente do Senado aceite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No próximo dia 9, nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido ele vem sustentado por mais de uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo. Não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados, acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de 1 milhão, já estamos quase 1,5 milhão de assinaturas, vai demover Vossa Excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. Evidentemente, uma vez formalizado o pedido, será apreciado pela presidência do Senado Federal. Senadores ligados ao governo defenderam Moraes e criticaram os pedidos feitos a Pacheco. Eu fico, presidente, com a soberania brasileira, que toma uma decisão histórica de submeter as Big Techs à ordem soberana de uma nação, às ordens soberanas de uma nação. Eu fico, sobretudo, em apoiar as posições que Vossa Excelência tem assumido, com a imparcialidade necessária na presidência e na magistratura da presidência dessa casa. E as posições históricas que Vossa Excelência tem assumido em defesa da democracia brasileira. Em resposta a uma ação do Partido Novo contra o bloqueio do X, o ministro Nunes Marques, do STF, decidiu que é pertinente levar o caso ao plenário da Corte. Ele afirmou também que a suspensão da plataforma é sensível e tem repercussão social. O Senado está revendo a legislação sobre transporte aéreo de animais depois que a morte do cão Joca em um avião em abril comoveu o país. A Comissão de Meio Ambiente debateu as propostas na última quinta-feira. Novas leis motivadas pelo caso do cão Joca, que morreu em abril enquanto era transportado em um avião de São Paulo para o Mato Grosso, precisam ser adaptadas ao padrão internacional para não limitar as companhias aéreas que atuam no país. Essa é a opinião de especialistas em transporte aéreo que participaram de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. A senadora Margarete Duzete está preparando um relatório sobre os projetos que já tramitam na casa. Como todos aqui devem ter visto, o Brasil ficou estarrecido no final de abril com a notícia da morte do cachorro Joca, por causa de um erro claro no seu transporte. O tutor do cão Joca destacou a importância da audiência. Saber que vocês estão fazendo a junção dos melhores de cada PL para poder chegar numa regulamentação
que seja a melhor regulamentação para a saúde, para a segurança dos animais, dos nossos pets hoje no Brasil é muito importante. Eu queria muito agradecer a vocês. Representantes da causa animal falaram sobre a condição precária do compartimento dedicado ao transporte de animais nos aviões. O Joca, como todo mundo aqui falou, ele não morreu porque ele foi para outro lugar. Ele morreu pelo atendimento que foi feito com ele. Ele morreu de calor. Ele ficou totalmente largado, exposto a uma situação onde não tem legislação e as companhias aéreas fazem o que elas querem hoje em dia aqui no Brasil. Os cachorros têm uma audição muito maior do que a nossa. O barulho realmente é terrível lá embaixo para eles. As temperaturas muitas vezes atingem níveis que também não são saudáveis. Então, assim, já é mais que comprovado que essa não pode ser a regra. Especialistas em transporte aéreo disseram que as novas propostas precisam de alterações. Eu já vi várias vezes que medidas legislativas para resolver questões regulatórias muitas vezes erram a mão. E quando erram a mão, precisam de uma nova lei para mudar aquela situação. O que pode ser feito com maior agilidade, maior tecnicidade no âmbito da agência reguladora e, né, com, claro, aqui a possibilidade de que o Senado Federal, na sua função típica mesmo de controle, controle essa atividade, verifique como a agência está fazendo. A regra ela tem que ser uma regra que respeite os aspectos de segurança na cabine e considerando o transporte do animal em compartimento inferior como um transporte em que o animal viaja dentro de condições de temperatura, pressão e oxigenação controlados a partir da cabine, a partir do piloto da cabine. Ele faz esse controle no compartimento inferior e garante uma viagem tranquila para o animal. A gente quer um transporte de animais mais seguro, mais acessível, mas ele tem que necessariamente conversar com a segurança, principalmente, né? Com a saúde dos animais e dos demais passageiros transportados. Tem que ser viável do ponto de vista técnico e econômico. Tem que observar uma padronização internacional, isso é importantíssimo. A Secretaria de Comunicação do Senado lançou na última sexta-feira a exposição virtual Palácios da Memória. A plataforma é parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Uma exposição virtual onde o cidadão pode passear pelos 3 palácios que sediaram o Senado Federal. A mostra Palácios da Memória ficará disponível por tempo indeterminado no site do Senado, senado.leg.br/notícias. É interativa e lúdica e faz parte das comemorações pelos 200 anos do Senado Federal. A exposição é responsiva, né, que ela se adapta, né, ao formato da tela, né, e ela tem uma coisa muito interessante, que ela lembra um videogame, é um ambiente virtual com uma forma de interação e uma forma de navegação um tanto diferente, porque o leitor, seja pelo scroll do mouse, né, o botãozinho do mouse, ou deslizando o dedo pela tela do smartphone, ele vai fazendo o videozinho que a gente tem avançar ou retrair, e aí as informações vão aparecendo ali. Então tem um jogo também de brincadeira nessa interatividade, né, que torna a exposição bastante lúdica, assim, bastante interessante, bastante legal de se visitar. Palácios da Memória é uma oportunidade única para conhecer mais a fundo a história do país. Poucas pessoas conhecem 3 palácios que fizeram parte da história dos 200 anos do Senado. Então, essa iniciativa da SECOM faz parte de todo o trabalho que a Casa vem fazendo para levar para a sociedade o conhecimento dessa história, do que aconteceu aqui. E a gente entende que poder fazer uma exposição no mundo digital é também oferecer uma oportunidade para o cidadão de qualquer lugar do país, de fora do país, entender e ver um pouquinho dessa arquitetura, lembrar a história que aconteceu ali. É uma comunicação que hoje a gente não pode abrir mão. E completa também, junto com a exposição que vai ter aqui no Senado Federal, uma exposição física, onde a história, os principais elementos da história vão estar lá presentes, a gente leva para o cidadão que estiver lá olhar e imaginar um pouquinho como é que era por meio dessa maquete 3D ali, né, no desenho, e entender como que era aquilo visualmente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.
No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira cuja o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. Não dá para a gente vir com esse discursinho de geração de emprego porque nós estamos desonerando a folha. Porque o empresário não vai tirar do bolso dele só porque nós estamos desonerando. O número de emprego, e nunca se teve tanta geração de emprego como está se tendo agora, vamos ser sinceros. Nós estamos gerando muito emprego, tem realmente dinheiro circulando na praça brasileira, porque está se gerando emprego. A medida para a manutenção dos empregos e para a estabilidade da economia do Brasil. É a única maneira de preservar o emprego no país. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português, claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. É mais uma da equipe Haddad e companhia na saga taxativa do Brasil. Eu queria só insistir que o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é perene. E que nós teremos ano que vem, mesmo que nós chamamos de reoneração, ainda um processo de desoneração em relação à origem que seria o pagamento sobre folha e não sobre o faturamento. Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal eventualmente se dê conta de que elas não foram suficientes para fazer frente à desoneração da folha de pagamento, é evidente que nós vamos ter o compromisso, o líder Jacques Wagner, de discutir medidas alternativas, inclusive essa, posta em relação aos juros de capital próprio. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável,
foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Diante de nós, a mais famosa rota da Amazônia, a Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste, de Cabedelo, na Paraíba, a Lábrea, no Amazonas. Depois da ponte, nos aguarda o estado do Tocantins. Começa a parte amazônica da rodovia. Daqui partimos para viajar entre escombros e sonhos, para recolher histórias que nunca terminam. No governo militar foi que eles fizeram essa rodovia batizada com o nome de Transamazônica. A gente dirigindo caminhão e arara cantando, tucano voando, uns cruzando a estrada, macaco para todo lado, entendeu? Eu fechando os olhos, eu conheço todo o traçado, de tanto andar. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As
comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou
uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários, a gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine, eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, né, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também.
os encantados são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No distrito de Miritituba, todos os dias, centenas de caminhões atravessam bairros com precária infraestrutura. Porém, esse tipo de progresso não apaga o que sempre existiu:
Antes dos portugueses chegarem, Itaituba era a terra dos mundurucus. O tempo passou, eles permanecem. Dentro da cidade, aldeias urbanas comprovam uma história secular de resistência. Ouro, soja e cultura indígena. Projetos de vida em rota de colisão. O povo munduruku, nesse contato com a sociedade branca, ela sofre alguns impactos. Afeta culturalmente, afeta linguisticamente, afeta nos costumes. E isso tem causado muitos problemas, principalmente na nossa saúde. O próprio mercúrio, né, nos peixes, nós estamos consumindo, né, praticamente o próprio mercúrio, né, que é trazido por consequência da garimpagem. Não dá para a gente vir com esse discursinho de geração de emprego porque nós estamos desonerando a folha. Porque o empresário não vai tirar do bolso dele só porque nós estamos desonerando. O número de emprego, e nunca se teve tanta geração de emprego como está se tendo agora, vamos ser sinceros, nós estamos gerando muito emprego, tem realmente dinheiro circulando na praça brasileira, porque está se gerando emprego. A medida para a manutenção dos empregos e para a estabilidade da economia do Brasil. É a única maneira de preservar o emprego no país. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português, claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. É mais uma da equipe Haddad e companhia na saga taxativa do Brasil. Eu queria só insistir que o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é perene. E que nós teremos ano que vem, mesmo que nós chamamos de reoneração, ainda um processo de desoneração em relação à origem que seria o pagamento sobre folha e não sobre o faturamento. Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal eventualmente se dê conta de que elas não foram suficientes para fazer frente à desoneраção da folha de pagamento, é evidente que nós vamos ter o compromisso, líder Jacques Wagner, de discutir medidas alternativas, inclusive essa, posta em relação aos juros de capital próprio. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder.
Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Em 2025, Brasília receberá 1 milhão de mulheres negras na segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, um movimento pelo fim do racismo no Brasil. Várias ações anuais são promovidas para destacar os desafios e a agenda política das mulheres negras. Um deles aconteceu em julho e movimentou todos os estados do Brasil. Para falar mais sobre essas atividades, eu converso agora com a Nayara Leite, que é coordenadora executiva do ODARA, o Instituto da Mulher Negra. Nayara, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada, olá a todas as pessoas que estão nos assistindo, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje falando um pouco do que tem sido a luta política das mulheres negras no Brasil. Nayara, uma dessas ações é o Julho das Pretas, como a gente adiantou aqui no início. Fala um pouquinho para a gente desse movimento e como ele conseguiu chegar a todos os estados do Brasil. Quais foram as atividades que vocês promoveram? Então, o Julho das Pretas é uma agenda de incidência política coletiva do movimento de mulheres negras, que iniciou aqui na Bahia, foi criado pelo Instituto ODARA em 2013 e que rapidamente alcançou todas as regiões, toda a região do Nordeste e alcançou todas as regiões do Brasil. O Julho das Pretas é uma agenda que faz alusão ao 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e da Diáspora, que foi criado em 1992 na República Dominicana, quando mulheres negras se encontraram naquele país há 31 anos atrás, 32 anos atrás, e a ideia é que a gente, nesse mês de julho, a gente faça referência à memória de luta das mulheres negras, mas a gente também traga para a cena um conjunto de denúncias históricas que as mulheres negras e a população negra vem reivindicando, não só no Brasil, não só no sul global, mas em todo o mundo. Então, é um mês de denúncia, é um mês de afirmação da identidade das mulheres negras, é um mês de reivindicação de políticas públicas, é um mês de chamar a atenção para as situações cotidianas que o histórico de escravidão no Brasil, dos mais de 400 anos, deixaram para nós e para a população negra. Então, o Julho das Pretas ele foi crescendo, né? Esse ano, a gente está na 12ª edição, foi a 12ª edição. Ele aconteceu no Brasil inteiro, em países da Europa, na América Latina, e ele trouxe como tema reparação e bem viver, que faz também uma referência ao que as mulheres negras têm convocado no Brasil inteiro, a segunda Marcha de Mulheres Negras, que vai acontecer em 2025. E também o Julho começou em 2013 com 8 atividades. Ao longo desses últimos anos, a gente chega numa agenda esse ano com mais de 600 atividades que foram realizadas em todas as capitais e no interior dos estados do país, mas também aí no Distrito Federal e em outros países, onde mulheres negras se levantaram, se organizaram e construíram suas agendas. E tem uma agenda diversa, que tem debates, tem rodas de conversas, tem atividades em universidades, tem atividades em comunidades periféricas, tem atividades em comunidades quilombolas. Então, é uma agenda que tem uma multiplicidade daquilo que reflete o que somos nós, mulheres negras nesse país, que temos uma identidade diversa em cada território, em cada região, inclusive, que vive uma experiência de ser mulher negra a partir do histórico do racismo muito diversa. E como é que você avalia o histórico desse Julho das Pretas, a adesão cada vez maior? As mulheres estão cada vez mais engajadas mesmo, veem que participam, que dá certo e estão cada vez realmente mais empolgadas com essa ação? Sim, cada vez mais empolgadas. Eu acho que a gente tem conseguido com o Julho trazer uma dimensão de mostrar o que
a trabalhadora rural tem feito no seu território, do que a quilombola tem feito no seu território, do que a pescadora, do que a marisqueira tem feito no seu território. Então, essa perspectiva de metodologia do Júlio, de uma agenda muito livre, onde ser mulher negra é o grande princípio, onde ela pode trazer sua linguagem, sua característica, tem feito com que o Júlio das Pretas, como uma agenda coletiva de incidência, tenha crescido muito no Brasil, né? E tenha incorporado grupos diversos. A gente sempre tem dito que o Júlio, ele não é um evento, ele é uma agenda política onde as mulheres negras elas vão dizer de fato o que é que tem afetado a vida delas, a sobrevivência delas, a perspectiva do direito humano delas, quer dizer, o que significa ser mulher negra nesse país, que a gente fala todos os dias, todos os anos, mas que nesse momento da agenda a gente tem dado uma visibilidade, tem conseguido dar uma visibilidade, e que isso foi ganhando uma aceitação e uma incorporação de vários grupos e movimentos, justamente porque é uma agenda própria nossa e que não é um evento. A gente não quer homenagem no 25 de julho. O 25 de julho é um dia de luta para nós, que vai fazer referência, obviamente, a nós que estamos aqui hoje lutando e as tantas outras nossas referências que já não estão mais aqui, mas as tantas outras líderes históricas, como Dandara, como Aquatune, como tantas outras. Mas é um momento de luta política, de reivindicação para a melhoria, de reivindicação para a gente olhar no horizonte e projetar uma sociedade brasileira, por exemplo, onde todas as pessoas vivam de maneira justa, de maneira equânime, onde todas as pessoas e comunidades e populações tenham acesso a direitos, tenham acesso a todos os bens. Então, o Júlio das Pretas não é um evento por isso, porque ele reivindica esse outro lugar da gente viver, ser e existir enquanto mulher negra, enquanto povo negro, a partir de um lugar de direito, não de um lugar onde os dados mostram que a gente vivencia as piores realidades nesse país. Nayara, e essa ação, né, política de vocês, esse movimento todo, ele chega às escolas, né? Como é que é a atuação de vocês nas escolas, que é o lugar mais importante ali para você começar uma cultura realmente antirracista? Então, a gente já tem alguns anos com o Júlio das Pretas. Primeiro surgiu o Júlio das Pretas, em seguida, nos últimos 4 anos, a gente tem realizado o Júlio das Pretas nas escolas, que é uma ação que o movimento de mulheres negras tem provocado nos estados do Brasil para provocar as escolas. Como que nós podemos envolver as escolas para atingir adolescentes, crianças, jovens, no sentido não só de conhecer a história e a memória do legado das mulheres negras nesse país, da população negra, mas que também essas escolas reflitam, a partir da perspectiva da Lei 10.639, que exige o estudo de história africana e afro-brasileira nas escolas, a pensar sobre essa história e essa memória, mas também a pensar sobre como a não aplicabilidade dessa lei faz com que a gente tenha uma crescente de casos de racismo, por exemplo, nas escolas públicas desse país. Como faz com que alunos e alunas, estudantes, crianças, negros e negras tenham um percentual maior no que diz respeito à evasão escolar, à distorção idade série. Então, a ideia da gente fazer o Júlio das Pretas é trazer, a partir da perspectiva da memória da história das mulheres negras, da descendência africana, para a gente reforçar nesse mês de julho uma história positiva sobre nós, uma história de liderança, uma história de reis, rainhas, uma história de um legado de luta, mas também um resgate para a gente falar que a educação nesse país, ela não pode ser uma educação que viola e ela não pode ser uma educação ainda mantida sobre os princípios racistas, escravocratas, que faz com que adolescentes, jovens, crianças, negros e negras saiam da escola porque não são acolhidos, e revela a importância de a gente, de fato, criar estratégias para efetivar a Lei 10.639, que tem mais de 20 anos, e que a gente ainda hoje, vários estudos vão mostrar isso, como o número e a desproporção que a gente tem de violação em relação a estudantes negros e não negros são maiores em relação às crianças negras, que acabam ficando fora
da escola. Isso impacta no desenvolvimento escolar naquele momento, mas impacta também em a gente ter menos pessoas negras ocupando outros espaços por conta de um racismo que atravessa essa dimensão, que não é só eu quando estou na vida adulta, na adolescência, mas que impacta eu quando estou ainda na escola. Muitas escolas têm falado sobre bullying, né, sobre grupos para combater o bullying. E como é que fica, Nayara, na sua avaliação, essa questão também relacionada ao racismo, né, especificamente ao racismo? Porque muitas escolas abordam o bullying, mas você acredita que tem que ter algo mais específico relacionado ao racismo, ao combate ao racismo nas escolas? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente compreender que existe uma diferença muito grande entre o que é racismo e o que é bullying. A gente não pode denominar o que acontece nas escolas com crianças negras que vêm oriundas de religiões de matriz africana, por exemplo, e que o racismo religioso determina a opressão e a discriminação que aquela criança vive na escola como bullying. Bullying tem a ver com outras denominações e outras perspectivas do preconceito, né? Que vai determinar a partir de outras realidades sociais, econômicas, físicas, etc. Mas o racismo ele vem a partir de uma perspectiva ideológica, daquele sujeito que não é aceito na escola porque ele vem daquela população, daquela raiz. Então, ele é lido como o menos inteligente, como o menos bonito. Então, é muito importante que as escolas, primeiro, tragam essa diferença entre o que é racismo e o que é bullying, pontuem muito bem o que cada conceito, o que cada experiência quer dizer, e que depois busquem estratégias para driblar tanto o bullying quanto o racismo, porque isso, de fato, tem um impacto na autoestima de que cidadão, de que cidadã a gente está produzindo nesse país. Causa impacto quando a gente está falando do ponto de vista da melhoria do acesso, da economia, do mercado de trabalho. Quem é esse cidadão, esse ser humano que a gente está produzindo na sociedade para ocupar esse espaço, que é vítima de um conjunto de violências? E aí a gente não pode mais viver numa sociedade que omite essa perspectiva. A gente não pode mais ser conivente com a forma como as crianças negras não se sentem, por exemplo, acolhidas nos espaços educacionais. Ser acolhida nos espaços educacionais significa eu dizer que eu cheguei do jeito que eu sou, com o meu cabelo, com a minha origem, com a minha raiz, e aquele espaço, como um espaço público que me é de direito, ele precisa me acolher com tudo aquilo que eu chego. Eu não posso viver em um país que é laico, e que na Constituição ele é laico, e o fato de eu ser uma criança de religião de matriz africana e eu participar e viver a experiência da minha religião, esse espaço me negar e me oprimir. Quer dizer, a minha cultura, as minhas origens, elas não podem ser um fato que me oprime, que determina porque a instituição pública, que deveria ser laica e que não deveria ser um espaço de reprodução de opressão, ela vira um espaço de reprodução de opressão. Não é isso que a Constituição diz. Então, eu acho que tem uma reflexão e uma sensibilização para a gente fazer para a sociedade, que é muito nesse sentido. A educação tem que ser um espaço de construção, transformação e liberdade. Isso é o que a gente aprendeu, né, com os grandes pensadores da educação. Isso é o que a gente diz, quer dizer, a escola, ela tem que ser um espaço basilar de acolhimento, da produção da nossa cidadania, dos nossos cidadãos, inclusive do olhar do futuro desse país que a gente quer. Que país é esse que eu estou produzindo numa escola que oprime e que nega a existência de uma outra cultura, que não é aquela cultura branca, judaica, cristã? E esse país que a gente vive, então, a gente precisa pensar sobre isso. Nayara, e o tema desse mês de julho, desse ano, foi exatamente em marcha pelo bem viver, né, e pela reafirmação da história. Conta pra gente um pouquinho sobre esse tema, bem viver, em que sentido, como é que ele entra nessa questão antirracista? Então, a gente tem, desde 2015, né, as mulheres negras construíram a primeira Marcha das Mulheres Negras no ano de 2015. Nós juntamos, no dia 18 de novembro de 2015, 100 mil mulheres negras em Brasília, que marchamos contra o racismo, a violência e pelo bem viver. O bem viver que não é o bem viver do bem-estar,
o bem viver individual, mas é um bem viver a partir de uma perspectiva de um projeto de nação. De um projeto de nação que rompe com a ideia do capitalismo, do individualismo, que acredita numa perspectiva, por exemplo, que uma pessoa, um grupo humano que tem acesso a direitos, ele não pode ser o único. E que nós, pessoas outras que não temos acesso, a gente precisa ter acesso. Que os bens materiais dessa nação, os bens naturais, os bens econômicos, ele precisa ser para todas as pessoas. E para isso a gente rompe com uma ideia basilar de uma ideia desenvolvimentista, que a gente rompe com a cultura das mulheres que são catadoras de coco, de marisco, que são quilombolas, que preservam a terra, que preservam a natureza, porque nem tudo pode ser vendido, que vão dialogar com outras perspectivas culturais que valorizam todos os saberes, todas as lógicas, os modos de existência e de visão, inclusive fazendo referência à ideia de quilombo, de umbuto em África, de comunidade, solidariedade, de partilha, mas fundamentalmente que determina que uma sociedade, para ela ser justa, para ela ser uma sociedade onde todas as pessoas vão viver, ela precisa minimamente garantir que todas as pessoas vivam de maneira equânime, de maneira igualitária, exatamente. E traz também, junto com o bem viver, que é uma perspectiva coletiva de projeto de nação, a ideia da reparação em um país como esse, que a gente conhece e a gente sabe da história, que não é a história, muitas vezes, que é contada da nossa escola, que é a história de um país de mais de 400 anos de escravização dos africanos que chegaram aqui, que nós somos os descendentes, e que trabalhamos, construímos essa nação, e que hoje não justifica. E fruto dessa escravização, nós temos a população mais atingida pela opressão, pela fome, pela desigualdade, pela violência, pelo encarceramento, pela morte, pelo extermínio da juventude negra, sendo que nós fomos escravizados, explorados e construímos essa nação. Então, a reparação vem chamar a atenção sobre isso e vem pensar o que tanto Portugal, que nos colonizou, nos deve, mas também pensar, enquanto sociedade brasileira, o que as populações negras precisam ser compensadas, reparadas em relação a todo o processo de exploração, de morte, de violência que viveu até aqui, que deu sangue para construir essa nação? Por que a gente vive num país de um desequilíbrio racial, econômico, social tão grande? Quais são os fatores que determinam isso? E a ideia da gente com a marcha é pensar o seguinte: vamos fortalecer uma ideia de nação, de sociedade justa, equânime, a partir de outras perspectivas. Eu não posso matar e explorar as pescadoras, as marisqueiras, com as grandes indústrias. Esse país não se sustenta dessa forma. Nós estamos vivendo crise ambiental. Então, a marcha vem chamando a atenção de um conjunto de coisas quando traz para o bem viver, mas vem chamando outras quando traz para a reparação, a partir da ideia das mulheres negras, né? Angela Davis, ela fala que quando as mulheres negras se movem, toda a sociedade se move. E é isso, a gente não está falando de um projeto de nação a partir do bem viver e da ideia de reparação, onde a gente mova só a população negra. A gente está entendendo que na medida em que as mulheres negras, que são as últimas da pirâmide, são movidas, você traz toda a população brasileira e você não deixa ninguém de fora. Então, a marcha de 2025, 25 de novembro de 2025, nós vamos sair às ruas da capital do país, de Brasília, para convocar a sociedade brasileira, para entregar ao poder público, ao governo, né, a quem é de direito, toda a nossa reivindicação e apresentar uma perspectiva de que país é esse que a gente quer construir, né? A gente não quer um país onde a gente tenha mães negras chorando pelos seus filhos. A gente não quer um país onde as crianças negras não querem ir para a escola porque elas são oprimidas. A gente quer um país onde todas as crianças tenham o direito de ir para a escola, onde todas as crianças tenham o direito de viver. É isso que a gente vai marchar, é esse o bem viver que a gente acredita, é essa reparação que a gente acredita. É uma reflexão sobre o modelo capitalista que hoje a gente vive, né? Exatamente porque ele atinge principalmente a base de todos os trabalhos e são exatamente as mulheres negras estão muito nessa base, né? Com certeza, se a base se move, toda a pirâmide se move também.
Você tem toda a razão. Agora, quais são as expectativas? O que vocês querem trazer como pauta política, já que aqui a capital do país é a sede dos 3 poderes? O que vocês vão trazer para a gente aqui de sugestões aqui no Congresso, de legislação, propostas que podem ser modificadas para que a gente tenha uma nova realidade? Ótima pergunta. Eu acho que a gente tem aí um conjunto de questões que são questões que têm a ver com a nossa vida cotidiana, que passa pela educação, pela saúde, pela segurança pública. Eu acho que a gente está vivendo num país de uma crescência, e os dados, né? O relatório da violência no Brasil saiu muito recente. A gente tem outros dados em relação a estupro, a violência, em relação às injustiças reprodutivas, em relação ao acesso à saúde. Acho que a gente tem no Brasil hoje produzido um conjunto de dados que são importantes para a gente ter noção de como a gente tem, qual é o contexto e a conjuntura brasileira, quando a gente vai pensar em interseccionalidade, não só a partir da perspectiva racial e de gênero, mas também a partir do território. Então, a ideia da marcha, ela perpassa muito por esse lugar da gente apresentar para o Brasil horizontes para pensar futuro em relação ao bem viver e à reparação, como pulsantes e como horizontes que a gente quer trazer para essa nação, como projetos de rompimento com essa ideia neoliberal capitalista, mas também com o horizonte real. O que é que esse país nos deve, o que é que esse país precisa nos pagar, mas eu acho que tem dimensões outras no campo de algumas políticas que eu acho que são importantes. Primeiro, pensar a questão de uma nova política de segurança pública, uma política de droga, porque a gente não tem condições mais nesse país de enterrar os nossos meninos, as nossas meninas negras. Isso é algo que não é possível que num país como esse, só nós, população negra, estejamos falando sobre isso. A gente precisa, nesse país, rever a forma da ação da polícia, da ação da segurança pública, dos agentes de segurança pública nesse país. A gente precisa falar nesse país, e a marcha vai trazer muito isso, que não é possível que um país que fale que tem democracia, a gente tenha apenas 13% de mulheres no parlamento e de mulheres negras, 2%. Então, são dimensões de temas e de agendas que as mulheres negras vão estar trazendo à tona na marcha. A gente não pode mais dizer que esse país reduz o feminicídio, né? A gente viu ontem aí a questão do aniversário da Lei Maria da Penha, que reduz o assassinato e o feminicídio de mulheres não negras no Brasil, e que a gente vive ainda uma crescente relação ao assassinato, ao feminicídio de mulheres negras no Brasil. Então, são temas que a gente vai trazer na nossa reivindicação, no processo da marcha, que a gente tem nos estados, né? A marcha hoje tem comitês espalhados por todo o Brasil, que tem discutido, que tem avaliado suas conjunturas, seus contextos, porque a gente tem um Brasil de dimensões continentais, então a realidade que nós vivemos no Nordeste não é igual à realidade que a gente vive na Amazônia, que não é igual à que a gente vive no Sul, que não é igual à que a gente vive no Sudeste. Essa perspectiva interseccional da experiência de ser mulher negra no Brasil, ela é muito distinta. Isso é um olhar que a marcha vai trazer. Nós não falamos do mesmo lugar, nós não falamos da mesma perspectiva de como o racismo patriarcal nos atravessa no Brasil. E aí, para a gente pensar, para mim, de maneira urgente, a questão da segurança pública, que aí reflete o direito à vida, a política de drogas, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, que não é possível o silenciamento em relação aos casos de estupros. Quem são as crianças estupradas no Brasil hoje? São as nossas crianças negras. Então, é um conjunto. A morte das mulheres negras em relação ao feminicídio. Aqui na Bahia, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente tem meninas quilombolas e meninas jovens que são vítimas de feminicídio, que têm 5 medidas protetivas. Então, a gente precisa dar conta de reivindicar também no âmbito do governo, no âmbito político nacional e dos nossos estados, políticas mais efetivas
que deem conta e que tenham um compromisso com o enfrentamento a esse projeto que reflete as mortes das mulheres negras, das crianças negras, das meninas negras. Então, a marcha vai trazer um conjunto de reflexões para o país, de questões para o país, para a gente pensar. Ou nós vamos nos mover, e aí é uma convocação aqui que eu faço, tanto para as pessoas da imprensa, como para todas as pessoas que estão nos assistindo. Você não ser uma pessoa negra, não ter vivido a experiência do racismo, não faz de você uma pessoa que não vive o impacto de uma sociedade que foi forjada num pilar de uma opressão. A gente precisa que todas as pessoas venham com as mulheres negras, assumir o compromisso nessa perspectiva antirracista, para que a gente consiga ter uma sociedade, de fato, transformadora e diferenciada em relação ao que a gente vive hoje no Brasil. Nós não vamos mudar esse país enquanto houver racismo. E a marcha é uma convocação a todas as pessoas como mais uma ação, mais uma ferramenta, mais uma estratégia de enfrentamento ao projeto de racismo patriarcal que a gente vive nesse país. Nayara, eu queria agradecer e parabenizar vocês do Instituto Odara por esse movimento e que tenha muito sucesso essa marcha, que essa marcha tenha adesão não só de negros, mas de brancos, de toda a população, o apoio e que venha, sim, a representação de negros de todo o país, porque é essa mistura que a gente precisa mostrar aqui no Parlamento, o lugar exatamente que representa a democracia. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, obrigado ao programa por ter aberto essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre um tema que para nós é muito importante, porque não é sobre um dia, um mês, um evento, mas é sobre as nossas vidas. Nós estamos lutando pelas nossas vidas. Muito obrigada. Com certeza. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom.
luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. Impressiona o pioneirismo de Félix Émile Tonnet ao falar de aquecimento global ainda na primeira metade do século XIX. Porém, o quadro nem sempre recebeu elogios. Ele está tentando denunciar uma coisa que está imediatamente ao alcance das pessoas. Ele está documentando um fato corrente que todo mundo sabe que está acontecendo e ele tenta mostrar os detalhes. Temos aqui as figuras escravas trabalhando, temos um grupo conjunto aqui de escravos cortando lenha, empilhando a lenha. Ele realmente tenta trabalhar detalhadamente, o outro chicoteando a mula para ela caminhar, os outros com a moringa d'água, à beira da água, coletando. Tem a água em si, tem a fumaça do desmatamento. Ele cria toda aqui uma série de detalhes que estão intimamente ligados à realidade brasileira. Inclusive, ele foi até criticado por esse excesso de detalhe nesse quadro. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 62 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia do Profissional de Educação Física e uma salva de palmas todos vocês, para todos. Eu convido para compor a mesa os seguintes convidados: o senhor Cláudio Augusto Bosch, que é presidente da Confederação Brasileira de Educação Física, o CONFEF. A senhora Nicole Cristine, presidente do Conselho Regional de Educação Física, o CREF7.
O senhor Lázaro Barroso, presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação Física do DF. Tudo bem? E a senhora Gianete Bonfim, mãe do atleta brasiliense Caio Bonfim, que muitos nos orgulha, Caio, a sua presença aqui. O Sena aqui presente. Família que a gente tem muito orgulho, que representa Sobradinho. E, Caio, vibrei muito, acho que você sabe, todos nós com a sua medalha, assim como de todos os brasilienses na Olimpíada e nas Paralimpíadas também. A todos eles, as nossas salvas de palmas também. E atrás de um profissional, né, de um medalhista, tem um profissional de educação física, certamente, atrás de todos nós. Então, eu convido a todos agora, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional. Antes de iniciarmos aqui a minha breve fala, eu gostaria de cumprimentar os alunos do ensino fundamental da escola classe 17 de Taguatinga. Sejam muito bem-vindos, assim como os professores,
a todos que estão aqui conosco. Bom, antes de iniciarmos, nós assistiremos um vídeo institucional preparado especialmente para essa sessão. Já agradecendo a nossa equipe aqui do Senado Federal. A paixão que move um atleta olímpico é a mesma que impulsiona os atletas da vida real. Eles superam barreiras invisíveis todos os dias. Aliás, nós brasileiros somos imbatíveis quando o assunto é levantar a cabeça e batalhar por um futuro melhor. Vibramos pela vitória de cada obstáculo ou degrau vencido. Por trás de cada gota de suor está o profissional de educação física. Ele te ajuda a transformar esforço em sucesso, esteja você nas Olimpíadas ou competindo com seus próprios limites. Ele está presente no esporte, mas também na educação, nos hospitais e nas academias. Comprometido com a sua saúde, o profissional de educação física entende como ninguém de fisiologia humana e de mecânica do movimento. Por trás de cada exercício prescrito está a ciência acumulada em anos de estudo, assegurado pelo registro profissional. Por isso, ele tem o seu valor. Pela medalha ou pela saúde, por prazer ou profissão. Todos precisam de orientação. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. Uma homenagem dos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física. Senhoras e senhores que enriquecem esse plenário com suas presenças, bem como todos os que nos acompanham pela TV Senado e redes sociais. Hoje, celebramos uma data de grande valor para a sociedade brasileira, o Dia do Profissional de Educação Física. Este é um momento de reconhecimento e exaltação daqueles que dedicam suas vidas a promover o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento integral de cada cidadão deste país. O papel do profissional de educação física vai muito além dos ginásios, das academias e das quadras esportivas. Esses trabalhadores são fundamentais nas ações de promoção da saúde coletiva e na educação dos nossos jovens e crianças. Em um país onde as doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes e a hipertensão, são uma preocupação crescente, a atuação desses profissionais é fundamental. Eles e elas são responsáveis por orientar a população sobre a importância da prática regular de atividades físicas, contribuindo para a prevenção de doenças e para a melhoria da qualidade de vida. Felizmente, a sociedade brasileira tem avançado significativamente quanto ao reconhecimento da importância dos profissionais de educação física. A incorporação desses especialistas nas equipes do Sistema Único de Saúde é uma medida essencial para a promoção de uma saúde integral e preventiva. Esses profissionais atuam, por exemplo, em programas como o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, onde desenvolvem atividades de promoção à saúde, prevenção de doenças e reabilitação física. Entre as ações desenvolvidas, destacam-se os programas de atividade física para grupos específicos, como idosos, pessoas com deficiências e pessoas com doenças crônicas, que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a reduzir a dependência de medicamentos. Além disso, o profissional de educação física também participa de campanhas de conscientização sobre os males do sedentarismo e da obesidade, promovendo hábitos de saúde mais saudáveis entre a população. O profissional de educação física desempenha um papel extremamente relevante na promoção da saúde, especialmente diante dos crescentes riscos do sedentarismo e do uso excessivo das redes sociais e dos dispositivos digitais.
A inatividade física, intensificada pelo tempo prolongado em frente às telas, contribui para problemas como obesidade, doenças cardiovasculares e transtornos posturais, além de impactos na saúde mental. Neste contexto, o educador físico é essencial para orientar práticas de exercícios adequados e incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Nas escolas, o trabalho desses profissionais é igualmente importante. O desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e dos adolescentes é parte fundamental de sua evolução integral e a educação física desempenha um papel central nesse processo. Atualmente, as pesquisas no campo educacional destacam que o desenvolvimento da motricidade é indissociável das evoluções cognitivas e afetivas da criança e do jovem. É por meio do movimento, dos jogos e das brincadeiras orientadas que as crianças desenvolvem a inteligência e aprendem a se expressar, trabalhar em equipe, respeitar as regras e superar desafios. Esses ensinamentos são fundamentais para a formação de cidadãos saudáveis, conscientes e atuantes. Precisamos avançar. E é por isso que, nesta ocasião, reitero o meu compromisso com a valorização da categoria. Sou autora do PL 3.467, 2019, que busca aperfeiçoar a educação física no ensino em todo o nosso país. Entre as propostas do projeto estão dar prioridade de ingresso aos professores da rede pública que optarem por cursos de licenciatura em educação física. Também buscamos incentivar a reestruturação de programas especiais para a qualificação dos professores da educação pública. Outro item da proposta prevê a obrigatoriedade de serem desenvolvidas atividades de desporto educacional em equipamentos esportivos custeados com os recursos públicos. Se for transformada em lei, trará impacto significativo na promoção da saúde e do bem-estar da nossa sociedade. E, mais recentemente, estou na relatoria do PL 4.974, 2023, que cria a Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a pessoa idosa. Acatei emendas sugeridas pelo CONFEF, assegurando que a prática da atividade física direcionada à pessoa idosa seja submetida a orientação segura por profissionais de educação física. Senhoras e senhores, não podemos deixar de mencionar o recente destaque que o Brasil alcançou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Já me antecipei. Para os nossos atletas que brilharam e por trás de cada medalha conquistada e de cada recorde batido, estava a mão habilidosa de um profissional de educação física. Esses profissionais, homens e mulheres, dão sentido e concretude ao sonho de milhares de crianças e jovens espalhados pelo nosso país, mostrando que, com disciplina, treino e dedicação, é possível superar todos os nossos limites. Portanto, rendemos nossas sinceras homenagens a esses incansáveis profissionais da saúde e do esporte. Que o seu trabalho continue a transformar vidas e a promover a saúde e, principalmente, realizar sonhos. Muito obrigada. Até me emociono, porque uma longa trajetória vivida até chegar aqui e, certamente, se não fosse um profissional de educação física que olhasse para mim e já visse todo aquele potencial, Janete, nós somos de uma geração que brincava na rua, né? Nós tínhamos a liberdade de ir e vir sem um assédio da violência e tantas coisas. Então, a gente sabe a importância da escola, do profissional de educação física e dessas crianças, dos jovens estarem protegidos. Na verdade, o profissional de educação física, que me perdoem os psicólogos, muitas vezes é o psicólogo e a extensão das casas, dos lares desses jovens, principalmente os mais vulneráveis. E eu sei muito bem a importância que foi um profissional de educação física na minha vida. Então, eu vou aproveitar e conceder a palavra ao senhor Cláudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Federal de Educação Física. Aqui estava a confederação, gente. Eu fiquei assim, olha, CONFEF. Seja muito bem-vindo, Cláudio.
Bom dia a todos. Pedir licença para quem daqui 3 meses, vai fazer 50 anos de formado, de dizer a Leila Barros, antes da senadora Leila Barros, o profundo muito obrigado da profissão de educação física pelo carinho, competência, amor e reconhecimento que você tem, e me permita falar dessa forma, para com a nossa profissão. É muito gostoso para nós todos, mais de 660 mil profissionais de educação física no Brasil, para os alunos da Unip que aqui estão presentes, para os alunos da Escola Fundamental, que com certeza tem o professor de educação física como o que ele procura sempre à hora de algum aperto, de algum conselho. É muito gostoso para nós ouvirmos pela segunda vez, de forma oficial, numa sessão solene do Senado Federal, do Senado da República do Brasil, as palavras carinhosas, e muito mais do que carinhosas, do fundo do coração, como você mesmo disse e repetiu da outra vez. Estou falando com emoção, não estou falando num texto que alguém escreveu e que eu estou simplesmente lendo. Senador, agora sim, senadora Leila Barros, presidente dessa sessão. Mais uma vez, o nosso profundo agradecimento. E para deixar isso muito claro, nós sabemos que em fevereiro desse ano, a senhora já tinha entrado com requerimento, que tinha sido marcado a data logo após a data do dia 1º de setembro. E que houve uma necessidade de mudança, que só foi muito firme no assunto. A data é essa e será essa. Já mudaram uma vez, não vão mudar a segunda vez. Se não fosse esse carinho, esse respeito pela profissão, muda-se a data, até porque o ano é um ano atípico e que mudar datas não é nada, um ano eleitoral não é nada, num Congresso Nacional, que são casas eleitorais, casas do povo, não seria nada diferente. Cumprimentar a presidente do CREF Distrito Federal, do CREF 7 Distrito Federal, Nicole Azevedo, e em seu nome cumprimentar a todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Educação Física, que nos seus estados têm feito um trabalho muito vigoroso e um trabalho muito firme em prol da profissão. Cumprimentar ao Lázaro Barroso, que pelo lado do Sindicato dos Profissionais de Educação Física, quiçá nós tenhamos no Brasil inúmeros sindicatos dos profissionais de educação física trabalhando em prol do profissional de educação física, em prol daquele trabalhador que merece ser tutelado a partir dos seus sindicatos. E cumprimentar a senhora Janete Oliveira de Sena Bonfim e ao senhor João Sena Bonfim, 2 profissionais de educação física e 2 pais de um profissional de educação física, de um medalhista olímpico, e medalhista olímpico deve ter inúmeros aqui na vida, e foi muito bem retratado pelo vídeo apresentado na abertura, que na vida a gente está sempre buscando algo. Mas, e eu disse ao Caio, quando fui apresentado a ele, que uma coisa, 2 falas dele calaram muito na gente. Uma foi numa brincadeira, quando alguém falou que... como que você está andando? Oi, cara, você está andando? Deve ter falado, eu estou rebolando, alguma coisa assim. Eu vou dizer, pois é, eu andando, ando mais rápido que você. E a outra, quando perguntaram a ele, no Sport TV, e aí eu vou citar a fonte, por que ele fez educação física? Porque ele falou que eu quero ensinar, eu quis aprender, estudar e ensinar aquilo que eu sei e aquilo que eu possa fazer pela população. Senadora Leila, eu gostaria de pedir que, se nós temos de cumprimentar os mais de 660 mil profissionais de educação física, os 22 CREFs, o CONFEF, o fizéssemos com uma salva de palmas ao atleta, ao profissional de educação física, por enquanto e para sempre, atleta olímpico, porque o medalhista olímpico é para sempre, a senadora Leila é a prova viva dessa situação, mas que nós pudéssemos, como diz o poeta, as palmas representam o que o coração sente. Uma salva de palmas ao profissional de educação física na sua pessoa. E para nós do Sistema CONFEF-CREFs, é muito gostoso, é um orgulho profundo estar aqui presente. Nessa casa, nessa galeria aqui, do lado de lá, quando abril, maio do ano de 2022, nós estávamos aqui apreensivos sobre a questão da aprovação do PL 2486, que deu origem à Lei 13.486, de robustecimento da profissão. E essa casa,
quase que por unanimidade dos presentes, fez a aprovação daquele PL, dando uma demonstração de confiança no trabalho que durante 23 anos já tinha sido feito e que não podia paralisar naquele momento. Era importante a definição? Era. Lei foi feita para ser seguida, normas foram feitas para ser seguidas, mas era importante que essa valorização fosse feita. E qualquer palavra que nós venhamos a dizer, além do que já está sendo falado, além do seu discurso, além das atitudes, ela vai ser palavras ao léu. A realização da solenidade, com esse volume de pessoas que estão aqui presentes, com essa qualidade de pessoas que estão aqui presentes, de alunos de curso de ensino fundamental, de educação básica, de educação superior e da população em si, através da transmissão virtual, mostram a nossa importância. E nós saímos daqui bastante robustecidos de, mais uma vez, estarmos sendo reconhecidos junto ao Senado Federal, mais do que nós, do que pessoas, a importância da profissão de educação física. Aliás, foi essa que nós escolhemos quando nós resolvemos ali adentrar a universidade e buscar o que a gente queria. Muito agradecido em nome não só dos profissionais de educação física, quanto das mais de 70 mil estabelecimentos de prática de atividade física recreativa e similares, ao Senado Federal pela realização dessa solenidade. E eu sempre direi, nós sempre diremos e sempre repetiremos, o profissional de educação física tem uma grande virtude. Ele sabe ser agradecido a quem tem respeito e gratidão pela profissão. A nossa gratidão, com certeza, é e será eterna. Muito obrigado. Grata pela presença e a fala, Cláudio. Eu vou passar a palavra... antes, eu gostaria de citar a presença do magnífico reitor do Centro Universitário IESB, Luiz Cláudio Costa, a mantedora do Centro Universitário do IESB também, a professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza, sejam muito bem-vindos. O senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região Santa Catarina, Jefferson Ramos Batista. O senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região Minas Gerais, o senhor Marco Túlio Maciel Pinheiro, e o senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região Amazonas, o Linton Johnson. Sejam todos bem-vindos. A senhora presidente do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região Mato Grosso do Sul, Eliana de Matos Carvalho. O senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região Piauí, Danis Marques Maia Queiroz. O senhor presidente do Conselho Regional da 17ª Região Mato Grosso, Edson Luiz Manfrim. A senhora presidente do Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região, Sergipe, Simone Santos Gama. Todos vocês sejam muito bem-vindos. No decorrer aqui das falas, eu cito os demais. Eu vou conceder a palavra agora para a senhora Nicole Cristine, que é presidente do Conselho Regional de Educação Física do CREF7 aqui do DF. Seja bem-vinda, Nicole. Bom dia a todos os presentes, os que nos acompanham pela internet, através da TV Senado. Cumprimento a senadora Leila e, desde já, agradeço pela oportunidade de estar aqui, de viver esse momento solene para a educação física, uma solenidade para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. Há dias atrás tivemos uma reunião no Conselho Federal de Educação Física e chegamos a falar, hoje nós não comemoramos só o dia, comemoramos o mês do profissional de educação física. São inúmeros eventos em todas as regionais, os presidentes que aqui estão presentes fazem, e até mesmo os que não se encontram, não puderam estar, fazem todo um esforço para homenagear, para criar eventos nos seus regionais em prol da nossa profissão, em prol dos profissionais de educação física. Cumprimentar o presidente Bosque e a ele eu estendo meus cumprimentos a todos os conselheiros federais. Janete, você nos encheu de orgulho, assim como o Caio e o seu João, com quem eu já convivo há muito tempo, e nós estivemos lá com vocês.
fizemos parte, vivemos aqueles dias, choramos, nos emocionamos, colocamos a sua medalha, Caio, no nosso peito. E a sua medalha é a medalha de ouro. Qualquer medalha de qualquer medalhista, de qualquer atleta olímpico, não importa a cor. Para o brasileiro, ela é uma medalha de ouro. E a gente se orgulha demais disso. Fico muito feliz de ter um profissional de educação física, colega de profissão, um medalhista olímpico. A gente pode se orgulhar disso. É daqui do DF, é o nosso Caio Sena. Lázaro, presidente do Sindicato das Academias, sempre lutando em prol da nossa categoria, do profissional, da valorização do nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta. E eu costumo falar que a educação física, ela é vida. Todo mundo fala que o plano de saúde que a gente paga é um plano de saúde. Não, ele é o plano da doença. O plano de saúde é o profissional de educação física, é a atividade física regular, orientada por um profissional de educação física. Esse é o plano de saúde. E eu espero que vocês estejam firmes nele, nesse propósito de estar cada vez mais saudáveis e de propor cada vez mais saúde para a vida das pessoas. Tenho enorme orgulho de ser profissional de educação física. Quando me perguntam sua profissão, eu sou profissional de educação física. Hoje eu ocupo um cargo, estou como representante, presidente do Conselho Regional de Educação Física, do DF, e gostaria que os presidentes, conselheiros federais, conselheiros regionais ficassem de pé, porque eu quero uma salva de palmas para vocês, porque vocês fazem o trabalho diário dos conselhos, vocês tocam a gestão dos conselhos profissionais, vocês são responsáveis pelo trabalho que cada regional desenvolve pelo país afora. Então, para vocês, uma salva de palmas pelo trabalho que vocês desenvolvem nas suas regionais. Parabéns. Aprendo diariamente com todos vocês, saibam disso, e aqui vai a minha homenagem. Para finalizar, quero agradecer ao professor Roberto Nóbrega, também presidente do nosso, também conselheiro, né, do DF, aqui também o nosso conselheiro Lúcio Rogério, e não poderia deixar de mencionar o nosso conselheiro, que também nos encheu de orgulho nessas Olimpíadas, André Mariano. Por favor, André, fique em pé, por favor, para que todos te vejam, porque você merece isso. Estivemos no judô também, nas quadras de judô, lá com você, com a sua austeridade ali, arbitrando as competições com muita competência, e só nos encheu de orgulho. Nosso André Mariano também, aqui de Brasília. Parabéns, querido. Agradecer aos estudantes que vieram aqui. Talvez essa seja a primeira oportunidade que vocês estão tendo de acompanhar uma solenidade como essa. É muito importante a gente estar inserido nesses ambientes, no ambiente político, conhecer uma senadora, estar do lado de um atleta, conhecer pessoas que fazem a gestão dos nossos conselhos. Quem sabe um dia vocês não ocuparão esses lugares. Treinadores de atletas que chegarão a um patamar olímpico, gestores, professores, assim como o professor Roberto Nóbrega, que os trouxe aqui, e a ele eu rendo as minhas homenagens sempre, porque ele contribuiu para a minha formação enquanto profissional de educação física. E até hoje ele continua dividindo o seu conhecimento, o seu brilhantismo com os seus alunos. Então, aproveitem muito a presença dele, usufruam muito desse conhecimento que ele tem para dividir com vocês. E eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez, eu espero que vocês sejam tão felizes quanto eu sou como profissional de educação física. Muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade e tudo mais que vocês desejarem na profissão de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, Nicole, que é a nossa presidente do CREF 7.
Bom, aqui eu gostaria de agradecer a presença do senhor presidente do Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região Espírito Santo, Ibsen Pertence, a senhora vice-presidente do Conselho Regional da 1ª Região, Rio de Janeiro, Heloísa Vilela de Souza, o senhor segundo vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região, Paraná, o Guilherme Gaspari, a senhora primeira vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, a Nilúzia Arruda, representando o presidente licenciado da Associação Brasileira das Academias, ACAD, o senhor assessor parlamentar Emerson Almeida, o senhor vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da 21ª Região, Maranhão, Ubiraci Campos, o senhor presidente do Instituto Base Esporte e Educação Francisco Oliveira e o senhor fundador da LIPOC, Liga Poliesportiva e Cultural da Ceilândia, João Kleber. A todos, meus agradecimentos pela presença. Eu vou conceder a palavra agora para o senhor Lázaro Barroso, presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Lázaro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de parabenizar aí a mesa, cumprimentar a todos, senadora Leila. Eu, como todos aqui, ou a grande maioria, sou formado em Educação Física e acredito que todos aqui escolheu essa profissão não só por ser uma profissão bonita, honrosa, mas você tem alguma ligação com a atividade física ou com o esporte. E eu gostaria de falar um pouco da minha história e porquê da escolha da educação física. Quando 10 anos de idade, sofria de crise asmática e o médico falou, na próxima você não escapa. E aí falou, olha mãe, tem que colocar ele para fazer atividade física. Natação. Fui para natação. 3 anos de natação, senadora. Nunca mais eu tive uma crise, eu estou com 44 anos. Nunca mais eu tive uma crise, estou aqui firme e forte, né, indo contra a determinação lá do médico naquela época, dizendo que na próxima crise eu não escaparia. Então, a educação física ela vai muito mais além, como a senhora colocou aqui muito bem, no vídeo também, explanou sobre isso. Nós temos um valor muito maior para a sociedade. A educação física, a atividade física associada a uma alimentação saudável pode prevenir mais de 70 doenças, né? Mas, infelizmente, a sociedade ela tem, sim, avançado nesse reconhecimento, mas ainda falta bastante, né? Nós que estamos ali na linha de frente todos os dias, percebemos as deficiências e as necessidades. Muitos de nós chegamos aí ao fim da sua carreira e deixou muito para trás, sem poder conviver com a sua família, porque estava trabalhando. O nosso turno de trabalho é muito grande. A gente entra na academia às 6 da manhã, quem trabalha numa academia, sai de lá às vezes 10 da noite, pessoal. Então, qual a outra profissão que você vê trabalhando esse tempo todo? Tudo bem, algumas janelas ali, você sai, mas você volta e você fica a maioria do tempo do seu dia. E por que tudo isso? Por que esse tempo todo? Para que esse profissional ele tenha um pouquinho de dignidade, que ele consiga pagar suas contas, né? Sabemos hoje a dificuldade, e aqui no Senado, nas casas, tem projetos muito bons aí pelos empresários. Eu sou presidente do Sindicato Laboral, né? Mas eu entendo a necessidade dessa conversa, dessa negociação, para que ambos ganhem. Tem projeto de lei nessa casa para tirarmos aí o CNAE da área de lazer e colocar na área da saúde. Isso é importantíssimo, senadora. Também tem um projeto nessa casa em discussão do piso salarial. E hoje esse profissional, eu até já perguntei para alguns estudantes se eles têm a noção real do que é entrar para a educação física e quanto eles estão pensando em ganhar. Porque a grande maioria hoje, senadora e os demais colegas, você pensa em entrar para a educação física não para ser mais um profissional em educação física que vai dar saúde para as pessoas, você pensa em ser personal. Mas olha o tamanho, olha a gama de atividades que nós temos dentro da nossa profissão. E, infelizmente, por que as pessoas falam em ser personal?
porque é onde dá dinheiro. Mas ela esquece das outras coisas, né? Das outras áreas, da importante de ser um treinador para alto rendimento, para uma Olimpíada. Você conviveu isso de perto, não é fácil, né? A vida do atleta, a vida do professor ali, que tem que estar lá muito cedo, tem que acompanhar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Então, eu, além de parabenizar pelo dia, eu gostaria de deixar aqui esse alerta, né? Que a sociedade, que ela pudesse pensar um pouco mais nessa questão da saúde. Sim, em vez de você pagar um plano de saúde, vai fazer atividade física. Eu tenho vários exemplos, para citar o quanto a atividade física recupera e cuida. Nessa casa mesmo, agradeço o professor Lúcio Rogério, que me trouxe aqui. A minha luta é de 14 anos, pessoal. 14 anos. E por que eu falo assim, né? Eu estou presidente de um sindicato, mas eu sou profissional de educação física. E, senadora, por que eu criei esse sindicato? Eu criei do zero, em 2010. E eu só consegui regularizar ele 100% o ano passado. Por quê? Porque nós não tínhamos um sindicato. Quando eu me deparei com o mercado de trabalho, que eu percebi a realidade, trabalhando na maior academia, na que mais pagava em Brasília, eu falei, isso aqui não vai me sustentar. Hoje eu sou empresário. Mas por quê? Porque o mercado não te valoriza ao ponto de você viver bem. Não é para ficar rico, não, pessoal, é para viver bem. E todos aqui conhecem essa realidade. E eu estou contando isso aqui para que outras pessoas que não conhecem essa realidade possam ficar cientes do que nós passamos todos os dias. Desculpa. Desculpa pela emoção, mas é porque quando você escolhe, isso está dentro. Eu vi ali o colega perguntando se não tinha um texto escrito e vindo para cá, todo mundo sabe, todo mundo fica, o que eu vou falar, o que eu vou falar? E eu falei, cara, fala do coração. Fala do coração. Então, o que eu poderia aqui... aí eu citei o Lúcio Rogério porque lá em 2014 eu estive numa comissão de desenvolvimento da atividade física, não lembro mais, era um nome gigante, desenvolvimento da atividade física, e lá foi mencionado um artigo que fala sobre a importância da atividade física e a cada $1 investido em atividade física é economizado 3 em saúde. Por que então essa casa não se dedica um pouco mais a investir nisso, na atividade, no profissional, em formas de garantir que as pessoas tenham, e assim, claro, de forma geral, vocês têm se empenhado, mas a gente que está aqui do outro lado percebe que tem que ter um pouquinho mais de força. Mas eu não quero mais me estender, eu só queria deixar esse alerta e agradecer a oportunidade, né? Um dia que eu escolhi ser profissional de educação, jamais eu pensei que eu estaria aqui nessa casa, te via pela televisão ali nos jogos, jamais pensei em estar aqui falando com a senhora pessoalmente, mas gostaria de deixar aqui um parabéns pelo Dia do Profissional de Educação Física. Muito obrigado por estar aqui representando a minha categoria, que eu amo de coração. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, Lázaro, e o seu desabafo. Na verdade, eu acho que houve uma virada de chave pós-pandemia. Eu não sei se vocês percebem isso, principalmente os profissionais da educação física. Eu acho que, de fato, infelizmente, a gente aprende mais pela dor. Então, quando teve a pandemia, que nós tínhamos quase, 3 mil pessoas, 3 mil cidadãos morrendo por dia, e depois da pandemia, pós-vacina, a gente percebeu tanto de sequelados, sequelas, inúmeras sequelas, principalmente as emocionais, cardiovasculares também, pulmonares, que se começou a tratar, inclusive dentro dessa casa, meus amigos. Eu tenho que fazer esse desabafo, porque eu acho fundamental, e aí eu quero dar os parabéns ao Cláudio, porque o Bosque, ele foi guerreiro aqui dentro dessa casa, travando essa batalha do entendimento. Muitas vezes, quando se fala em Senado Federal, a gente não domina todas as pautas e muitas são relevantes à economia, gira mais em torno de economia, como é que está a economia, mas assim, essas pautas fundamentais do cuidado humano, ela é desafiadora para nós que defendemos essa bandeira aqui na casa. Eu sou uma delas. Então, assim, entendendo muito bem o seu desabafo, entendendo muito bem
o quanto que ainda temos que avançar e o quanto que a categoria tem essa expectativa, porque ela existe, é que nós estamos trabalhando. Nós temos alguns defensores aqui, mas não adianta defender, precisa se compreender a importância. Então, esse é um trabalho de formiguinha que muitas vezes é importante também. Vocês que estão na ponta estarem aqui. Eu quero dar os parabéns a Nicole, quando ela falou assim, eu comentei até com o Cláudio aqui, às vezes é importante que o povo esteja mais presente nessa sociedade civil e as instituições, quando se trata do tema que é importante para aquele setor. No caso aqui, educação física, eu vi muito, o Cláudio aqui, outros também, tenho que fazer justiça, aos vários presidentes que estiveram aqui. E é isso, a gente tem inúmeros desafios, mas o alerta está feito. O alerta está feito, inclusive depois eu vou conversar, porque tem Romário aqui, tem Cajuru, tem Portinho, temos outros aqui que, sem sobra de dúvida, que junto com a Câmara fazem também esse trabalho no front em defesa da categoria, tá? Obrigado. Imagina, Cláudio. Eu vou passar... Queria também citar a presença aqui do senhor presidente da LIPOC, a Liga Poliesportiva e Cultural da Ceilândia, o Jason Alves, o senhor coordenador do curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília, professor Fábio Antônio de Mello, a atleta e medalhista olímpico da marcha atlética, atleta de handebol, Caio Bonfim, Caio? Já falamos 10 vezes, desculpa. Atleta de handebol, a senhora Ana Paula Conforte. Ana Paula, seja muito bem-vinda. A senhora presidente do Conselho da Mulher Empresarial do Distrito Federal, Ivanice Campos. O senhor presidente da Associação de Educação e Esporte das Pessoas com Necessidades Educativas Especiais e Amigos do DF, Gastão Mesquita. O senhor presidente do Conselho Federal de Educação Física, o Jorge Steinberg. Steinhilber, isso. E o senhor presidente do Instituto Abarca, Denis Machado de Souza. Bom, eu vou passar a palavra agora para a senhora Janete Bonfim, educadora física e mãe do atleta brasiliense Caio Bonfim, casado com o nosso querido e admirado João. Assim, a gente fala muito do Caio e da Janete, mas nós sabemos todo o trabalho que você faz, João. A gente tem muito orgulho, é muito bom acompanhar a sua trajetória aí e ser uma parceira, de alguma forma, nesse teu coração tão grande que abraça tantos jovens lá na região de Sobradinho, em torno ali, viu? Parabéns pelo filho, parabéns pela trajetória, parabéns ao casal pela resiliência e da família também. Vocês construíram um homem incrível, mas certamente não é só o Caio. Vocês têm muitos frutos aqui nessa cidade do nosso país. Muito obrigada, viu? Por favor, Janete. Bom dia. Quero agradecer esse convite. Leila, muito obrigada pelo convite de estarmos aqui nesse dia, comemorando o Dia do Profissional de Educação Física. Obrigada pela mesa. É uma honra fazer parte dessa mesa. E hoje, ultimamente, essa fala, eu tenho tido essa fala em todos os momentos que eu tenho oportunidade de falar, que nem nos meus melhores e maiores sonhos eu imaginaria que estaria vivendo momentos como esse. E falar hoje sobre o que representa ser um profissional da educação física. Eu sempre fui uma menina agitada, menina de rua. Nunca gostei muito das brincadeiras de menina, bonequinha, brincar de casinha. Eu era de soltar pipa, da queimada, do pique bandeirinha, de jogar bola. Então, eu subi em árvore, Então, eu já, desde criança, eu sou aquela pessoa que era do esporte. Adorava jogar uma queimada e estar na rua mesmo. Só, a nossa geração que podia brincar na rua e voltar só quando anoitecia, porque não tinha perigo nenhum. E eu cresci fazendo isso e tive a honra de conhecer a Leila nas quadras, ficar de madrugada, quando os jogos eram na Rússia, no Japão, e aquele jogo de vôlei, toma, leva, tira 2 pontos, levava 4 horas um jogo de vôlei,
o Rui também, que está aqui, que é da geração de prata do voleibol. E me senti tão honrada de ter sido uma atleta que representou o meu país. E depois fui crescendo, né? Casei com um professor de educação física, eu gostava tanto de educação física, e casei com um professor de educação física. E ali juntos, a gente construiu o nosso centro de atletismo, CASO. Criamos um clube, começamos a formar atletas, mas eu digo mais que a gente forma mais cidadão do que atleta, porque já passaram muitos meninos, 500, 600 meninos durante esses anos todos por nós, e nem todos foram medalhistas, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, nem sequer foram a uma Olimpíada, mas formamos cidadãos. A gente tem ex-atletas policiais militares, professores, bombeiros, advogados, nutricionistas, psicólogos. E isso é que faz a gente se sentir realizado como profissional, de ver aquele menino que tinha 10, 12, 15 anos, hoje cresceu, conseguiu ser um cidadão de bem e nos reconhece onde quer que a gente vá. E é a nossa família, né, que temos essa honra e esse privilégio de trabalhar com a formação física, emocional, porque o formador, o educador físico, o professor de educação física, ele não trabalha só o corpo, mas ele trabalha com a mente, com o emocional, principalmente a gente lá no esporte, que o menino, ele chega com tantas cargas e a gente tem que estudar os estágios da vida. Às vezes ele nem consegue fazer um treino direito e a gente vai ver o que foi que aconteceu, um problema em casa, um problema de falta de alimentação, e a gente corre ali, abraça e consegue proteger e fazer alguma coisa por esse menino, que quando ele cresce, que fica um adulto, ele sempre nos agradece. E tem essa parte do formador de educação física, que trabalha com todas as outras partes do ser humano, é o que nos gratifica. E assim, a gente eu digo que a gente recebeu bênçãos por nos dedicarmos tanto a outras vidas inimagináveis, que a gente nunca pensou que ia passar, de ter o nosso filho como atleta, treinadores dele, e hoje ele ter ganhado uma medalha inédita para a modalidade do atletismo, que é a marcha atlética, onde é uma modalidade que a gente não tem tradição no país, que foram muitas guerras para conseguir chegar aonde a gente chegou. Para conseguir essa medalha foram muitas guerras. Então, aquele percurso de Paris, ele conta tantas histórias e passa um filme gigantesco na nossa mente, em questão de minutos, de tudo que a gente percorreu para conseguir chegar até lá. E a gente não estava, né? Eu e o Senna, o Caso, Sobradinho, não estava só com o Caio nesses jogos. A gente tinha mais 2 atletas muito jovens também lá, que é a Gabi Muniz e o Max Batista. Então, Sobradinho para o mundo. 3 atletas do Caso, Centro de Atletismo de Sobradinho, na cidade satélite de Sobradinho, 3 atletas nos Jogos Olímpicos. São mais de 40 anos de trabalho, de dedicação, de entrega. Como o Lázaro falou, às vezes a gente se forma, a gente quer ser professor de educação física, para quê? Vou ter um salário, vou fazer um concurso da Secretaria de Educação, vou ter estabilidade. Mas nesse decorrer, entra tantos sonhos na nossa vida, de vontade de realizar, de mudar vidas, de mudar história, de fazer história no país, que a gente se entrega. Então, a gente tira até do bolso para ajudar esses meninos a chegarem, a realizarem seus sonhos, porque tudo começa com sonho. Você começa a sonhar
e depois você começa a dar passos para que esses sonhos sejam realizados. E a gente reuniu isso tudo numa família só, uma família que respira esporte todos os dias, e a gente, de quebra, de recompensa, ganhamos um filho campeão, que nos enche de orgulho e que também decidiu seguir a nossa profissão. Diante de tantas pessoas que eu já ouvi algumas vezes falarem, eu não quero que meus filhos sigam a minha profissão. Não, vai ser outra coisa, isso não. A gente tem a honra, o prazer de ter um filho que está seguindo os nossos caminhos, a nossa profissão. Por quê? Porque ele, a gente deixou um legado e ele viu que o que estamos fazendo é uma coisa boa, que vale a pena dar sequência. E tomara que, depois que a gente passar, ele siga isso, e que siga formando cidadão, siga formando atletas, e que a gente também consiga muitos aí, ainda por esse caminho. E agradecer, nunca imaginei estar no Senado Federal, na capital do nosso país. Finalizando a minha fala, eu falei para o Caio uma vez, filho, não vamos sair de Brasília, não, porque convites tinham até para ser atleta de outro país, de ir para outro país, porque a marcha atlética não é uma prova tão valorizada aqui no país. E aí eu falava, filho, não vamos sair, não, vamos ficar em Brasília, como que a gente vai deixar um legado, como que a gente vai construir uma história, se depois que a gente passar, ninguém vai saber quem somos nós. Então, vamos ficar aqui e vamos mudar a história e vamos dizer, podemos dizer hoje, até apareceu uma manchete num grande jornal, assim, que o Caio falou, eu posso dizer que sou um medalhista olímpico morando em Brasília e treinando em Brasília. Então, a gente deixou essa história e tomara que ela se repita e agradecer a Leila, querida, conheço ela desde a Secretaria de Esporte, que a gente ia lá pedir e ela estava sempre pronta a nos receber e dizer que é uma honra, um prazer trabalhar nessa área. Eu tenho uma outra formação acadêmica, eu me formei em Direito, mas eu não exerço mais. Tem mais de 15 anos que eu abandonei totalmente e aí as pessoas perguntam, você não quer voltar? Eu não, gostei disso aqui, quero ficar aqui, esse aqui é o meu lugar. Então, é um prazer, uma honra e me sinto muito honrada de ser hoje uma profissional de educação física também, viu? Muito obrigada. Emocionante. Ainda mais quando a gente é mãe, Imagina o orgulho, do João Sene e da Janete pela história do Caio, Mas o Caio é símbolo de resistência, de resiliência. Queria cumprimentar o Clésio, o Rui aqui também, que já foi medalhista. O Rui foi a geração que me inspirou, a geração de 84, que me inspirou, foi vendo a geração dele e certamente o Caio, é agora uma grande inspiração para muitos jovens, para as futuras gerações. É isso, gente, é muito emocionante estar aqui com vocês. Eu gostaria também de cumprimentar o Rogério Jean Moura Gonçalves, que é o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região da Bahia. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos agora nesse momento muito especial, que eu gostaria de agradecer a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos brasileiros, utilizando o esporte e a educação física como ferramentas de transformação, que a Janete falou muito bem. Quando a gente está aqui como representante, por exemplo, o esporte olímpico, as pessoas acham que eu estou aqui representando aquela casta, A ponta já da pirâmide, muito pelo contrário. Antes de chegar um atleta olímpico, nós começamos na base com milhares. E a gente sabe o que o esporte fez na nossa vida. Eu comecei com 1000 meninas, só eu me tornei uma atleta olímpica, mas são mulheres, cidadãs, profissionais, mães de família, quer dizer, valores, formação. Essa é a minha luta dentro dessa casa. Ser um atleta de alto rendimento, ser um atleta olímpico, é uma consequência, são tantos fatores, Caio? Para a gente chegar nesse nível, mas independente o que é a importância, qual a importância da educação física na formação da nossa juventude.
gente. Esse é o maior desafio. É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito muito nos profissionais e sei da importância da educação física como formador, assim como os projetos sociais, o terceiro setor, a força do terceiro setor, que está muitas vezes onde o Estado não está, promovendo a saúde, promovendo a educação e a formação dos nossos jovens. Então, ao terceiro setor, os profissionais que também estão ali da educação física, aqueles que fazem a diferença na ponta também, os meus agradecimentos. E eu gostaria de entregar um diploma de reconhecimento de nós aqui, senadores do Senado Federal, a essas personalidades e a essas instituições. Eu queria, em primeiro, agora, agradecer ao Carlos Bosque, né, presidente do Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e receber, né, entregar a ele um certificado em reconhecimento ao seu trabalho, que é inspirador, porque ele está aqui quase todo dia. Obrigado, senhor. Né? Nada, Cláudia. Agora vou entregar para a Nicole Cristine, que é a presidente aqui do nosso CREF7. Peguei vocês de surpresa? O senhor Lázaro Barroso, que é o presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do DF. E a senhora, claro, representando toda a família Bonfim, né, representando a mulher brasileira, que nós arrebentamos na Olimpíada, com todo respeito, né, a delegação às mulheres, né, essa força que é o esporte feminino no Brasil, a Janete, treinadora, mãe, mulher, e ela representando aqui a família Bonfim. Obrigada, João, obrigada, Caio. Mas ela é, né? A mulher. Obrigada, gente. Muito obrigada, Janete. Eu vou quebrar o protocolo. Eu adoro quebrar protocolo, porque aqui é tudo muito certo. Apesar de ter sido atleta disciplinada, bem disciplinada, eu queria dar a palavra... Olha... Por favor, João. Falta do João aqui, gente. Vem aqui, João. E queria dar a palavra ao João Sena depois. Quebrar o protocolo. Eu falei, entregar o diploma e não entregar para essa figura. Bom dia a todos. Obrigado, Leila. Toda a mesa, todos os presentes. Eu não estou bem emocionalmente para falar, mas eu quero agradecer. Eu sou piauiense e Brasília me acolheu como filho. E aqui eu fiz a minha profissão. Sou apaixonado por educação física. Se eu ficar um dia sem o estádio, eu já tenho problemas. Adoro a minha meninada. Eu sou treinador de hoje de um dos maiores talentos do Brasil,
medalhista olímpico, mas eu não nego, eu gosto até hoje da iniciação. E quero agradecer a todos aqueles que me ajudaram. Secretaria de Esporte, no tempo da Leila, do deputado Júlio, ao governo do Distrito Federal. Agradecer ao nosso patrocinador, que é a Loterias Caixa, a Caixa Econômica, que é patrocinador da nossa equipe. A todos os profissionais que estão comigo. E eu queria encerrar minha fala quebrando o protocolo também, Leila. Eu queria trazer o Caio para falar, terminar o discurso por mim. Já era o segundo. Olha, gente, eu ia quebrar mesmo, mas que bom. O Caio também. É ordem. Nós vamos com hierarquia. Eu confio nele. Se eu esqueci alguma coisa, eu tenho certeza que ele vai complementar. Então, eu quero agradecer, terminando e passando para o Caio, quero agradecer a Deus. Ele esteve todos os nossos momentos, todas as nossas batalhas, nas derrotas principalmente, mas Ele sempre nos levou à vitória. Um abraço. Bom dia. Eu só vim porque foi o treinador que mandou, viu? Senão... Foi pego de surpresa, mas começar com a gratidão, né? Obrigado, toda a homenagem, toda vez que meu nome foi citado, fico muito feliz estar em casa, cumprimentar toda a mesa, que honra nosso... Eu já vim ser homenageado como atleta, mas como profissional acho que é a primeira vez. Então, isso é muito legal. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho e se não for pelos profissionais que trabalharam comigo, eu sempre fui apaixonado pelo projeto do meu pai. Cresci com ele professor do atletismo e da escola, né? Ele gostava de me levar. Eu não sei, porque meu irmão não ia, né? Eu não sei o que acontecia, que ele me ligava e falava, ó, tô passando aí para te levar, eu vou dar aula hoje à noite. Ele dava aula num colégio noturno e eu assisti muito, eu acho que foi essa a maior influência que eu tive para ser, porque eu era aquele aluno inquieto, né, que o professor não tinha muita paciência, e quando eu estava lá na aula de educação física do meu pai, eu falava, poxa, se todo professor fosse igual ao meu pai, eu estava feito, porque ele conseguia perceber isso, né, com carisma e tudo da aula dele. Então, acho que foi essa minha maior influência para fazer o curso, para querer estudar, e eu comecei ali atleta dele, né, e depois que entrou minha mãe nessa história. A marcha atlética, ela precisa de um treinador, de uma parte técnica específica. E a gente discutindo ali como treinar isso, como melhorar isso, a gente chegou no consenso que podia ser minha mãe. E aí ela começa a se especializar, né, na educação física, fomos para a Europa, aprendemos com outros treinadores. Então, foi com esse time de educadores. E aí a gente foi estendendo isso a mais. Hoje a gente tem um biomecânico que ajuda a gente, tem um fisiologista que ajuda a gente, tudo isso dentro da educação física, né, dentro desses profissionais. Então, por isso que eu queria agradecer em nome de todos, porque a gente acabou de falar dos Jogos Olímpicos, o tanto que a população gosta, né, dos Jogos Olímpicos, mas gosta pouco de fazer atividade física. A gente sabe os que são amantes, mas são poucos que tomam essa iniciativa e não se faz Jogos Olímpicos sem um profissional de educação física, né? A gente fala dos atletas, todo aquele momento lindo ali, de subir ao pódio, a corrida, né? Falando aí do atletismo, a beleza que é o esporte olímpico, mas na Vila Olímpica ali a gente vai vendo os bastidores do profissional, né? Que é tão legal, né? Você esbarrar ali com o Bernardinho, com o Zé Roberto, né? E ali você consegue ver outros profissionais trabalhando, porque na Vila às vezes não dá para ficar saindo, demora muito para ir até o treino. Então o mundo todo treinando ali na Vila, e você vai vendo o treinador do boxe, né? O treinador de outras modalidades, e você vai vendo como é legal esse ambiente, né? Então, esse momento de parabenizar todo o profissional que se dedica, né? Que se entrega,
O meu pai falou aqui bem o olho dele brilha, não é pegando o treino do atleta olímpico, é vendo aquele menininho novo, fazendo o recorde dele, ele chegando em casa, Caio, você não sabe o que eu descobri hoje. Achei meu queniano, ele fala isso. Hoje, ó, então, parabéns, porque é com vocês que a gente pode chegar hoje e falar que eu sou medalhista olímpico. Foram vários profissionais e quis Deus que fossem meus pais também, né? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Caio, João, Janete, essa família incrível. Gente, eu gostaria de ficar aqui até depois do almoço, que é tão interessante. Adoro estar nesse ambiente, né? Porque a gente sai do esporte, mas ele não sai da gente. Graças a Deus. Então, eu sigo aqui os meus desafios com um dos maiores valores que eu aprendi no esporte. Que no esporte, a gente... Infelizmente, né, a gente não precisa amar. O ideal seria amar, mas a gente precisa respeitar. E isso é uma das principais lições que eu aprendi dentro do esporte, principalmente no meu, que é coletivo, é saber que o pensamento divergente não é meu inimigo, muito pelo contrário, ele pode somar muito ao meu dia a dia. E é ao esporte que eu devo isso, né? Essa capacidade de dialogar, de transitar, isso o esporte me deu. Então, eu quero muito agradecer, certamente o ano que vem nós vamos estar aqui. Só lembrando, né, Caio, Olimpíada é de 4 anos, infelizmente. E aí eu faço um apelo a todos aqueles que gostam do esporte, né, que valorizem mais o esporte, que valorizem mais esses profissionais, os nossos atletas. A gente sabe a dificuldade que o Caio passou esse último ciclo, questão de patrocínio. E toda vez que se traz uma medalha, óbvio, né, alegria o Brasil trouxe, mas é muito difícil num país que dá pouca estrutura, né, se conquistar uma medalha. Por isso que ela é tão importante. Por isso que quando se olha para um atleta no Brasil, é quase um herói. Porque a gente sabe, é um herói, na verdade é isso. É um herói da resistência todos os dias e é ao lado desses profissionais. Como eu falei, atrás de um atleta, atrás de uma criança que está iniciando, atrás de um projeto social esportivo, tem esse profissional de educação física. Então, mais uma vez, agradecer em nome do Senado Federal, em nome do nosso presidente Rodrigo Pacheco e todos os senadores, o trabalho incansável de vocês em prol da nossa saúde e o bem-estar da nossa população. Tá? E na formação também dos nossos jovens. E cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço as personalidades que nos honraram com a participação e estiveram conosco nessa manhã incrível. Parabéns aos nossos profissionais de educação física. Mais uma vez. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declara aberta a 51ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 9 de setembro de 2024. Comunico que estão disponíveis no portal da comissão e foram encaminhados por e-mail aos gabinetes dos senadores e senadoras da Comissão de Educação os sumários executivos com os resumos da primeira e da segunda audiências públicas destinadas a debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, realizados em 26 de agosto e 2 de setembro. Esses sumários estarão sempre disponíveis até o final da semana em que for realizada a reunião. Portanto, o sumário dessa nossa audiência pública do dia de hoje estará disponível não só para os senadores e senadoras, mas no site da Comissão de Educação para todas as pessoas do Brasil que, porventura, desejem saber o que foi debatido. Por que a gente faz um sumário? Porque, eventualmente, alguém não consegue acompanhar toda a audiência pública, lendo o sumário, terá também a possibilidade de ver o vídeo disponível no site e mesmo a complementação das informações para o sumário executivo. Isso já aconteceu muitas vezes, inclusive comigo, né, que fazemos os debates, as discussões, e depois de 1 mês, 2 meses, eu digo, puxa, seria bom recapitular aquilo que foi dito e que eu escutei e que considero importante. Então, tudo está disponível no site da Comissão de Educação. É possível rememorar, recapitular, eventualmente, uma fala ou uma reunião. Então, para esclarecimento, né? A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Em atenção aos requerimentos de números 62/2024, desta comissão, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, o requerimento 63/2024, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024, de minha autoria, requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho, e também de minha autoria. Participam de forma remota desta audiência pública os seguintes convidados: o senhor Alfredo Macedo Gomes, reitor da Universidade Federal do Pernambuco e representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. A senhora Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUPE. O senhor Bruno Coimbra,
diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. A senhora Fernanda Figueiredo Torres, diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIFE, e o senhor Cláudio Alcides Jacoski, presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Eu quero, de imediato, agradecer a presença dos expositores e expositoras para o debate de um projeto de lei da mais alta importância, que é o Plano Nacional de Educação, que vai orientar os trabalhos nacionais e, posteriormente, também na elaboração dos planos estaduais e municipais para o próximo decênio, 10 anos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Como já mencionado rapidamente, o relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Claro que nós seremos com prazer, tolerantes, para que a pessoa possa terminar o pensamento depois dos 15 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida novamente aos expositores e expositoras para fazerem comentários adicionais que, porventura, julgarem necessários. Eu quero lembrar, tanto para os expositores e expositoras, assim como para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, que hoje nós teremos novamente nessa terceira audiência pública, já fizemos 10 no ano passado, antes do projeto de lei chegar ao Senado Federal. Essa é a terceira, depois do envio pelo Executivo do novo projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Então, o projeto ainda está na Câmara dos Deputados, na mesa da presidência. O que o Senado Federal está fazendo é antecipar o debate para que isso já possa, inclusive, servir de subsídio para o que a Câmara dos Deputados abordar em relação ao projeto de lei. Queremos, inclusive, aproximar as duas casas, a exemplo do que fizemos no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A professora Dorinha era relatora na Câmara, eu era relator no Senado Federal e fizemos muitas reuniões, debates, audiências, visitas em conjunto, o que facilitou sobremaneira a apreciação da matéria. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra à senhora Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Seja novamente bem-vinda, Elizabeth? Já nos encontramos no outro dia, também na Comissão de Educação. Bom dia, senador Flávio Arnes. Muito obrigada pelo convite. Uma satisfação estar com o senhor novamente. Nessa audiência pública, seu mandato sempre comprometido com as causas dos direitos humanos, da inclusão e da educação. Então, para mim é uma honra estar aqui. Quero, além de cumprimentar o senhor, cumprimentar também o senador Espírito Amin, que entrou, está aqui conosco, também um mandato a serviço da educação e da qualidade de ensino. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, através do meu amigo Cláudio. Reitor Cláudio, bom dia.
e, através dele, cumprimento a todos. Bom, senador, o Plano Nacional de Educação é um assunto que muito se discute e pouco se implementa, infelizmente. E a sua iniciativa de chamar essas audiências públicas é importante porque compromete diferentes atores com a execução e a plena implantação desse plano decenal que nós vamos iniciar no ano que vem, né? Provavelmente no outro ano ainda, dado que houve o adiamento. É muito importante, como princípio geral, senador, que nós entendamos que um plano nacional sem metas claras, sem compromisso com a evidência científica e sem responsabilização dos atores públicos, está condenado a ser mais um plano com baixos índices de execução e pouquíssimas metas sendo alcançadas, né? É preciso que a rede que atua em prol da educação pública do Brasil seja responsabilizada pelas metas não atingidas, né? Nós temos aí agora, em eleições de prefeito, governadores, agora de prefeito, depois de governadores, candidatos à reeleição que sequer cumpriram as suas metas de atendimento à educação básica e depois ao ensino médio, né? E eles se sentem muito à vontade em se candidatar à reeleição, não tendo cumprido o seu princípio mais básico, que é educar suas crianças e seus jovens. Então, é muito importante que metas numéricas sejam estabelecidas e que haja a responsabilização do agente público em relação a essas metas. Ninguém discute a responsabilização em relação às metas fiscais, né? E não se responsabiliza as metas educacionais, que deveriam ser mais importantes e mais caras à sociedade. Bom, feita essa primeira observação, é muito importante também porque muito se fala em qualidade e equidade nesse Plano Nacional de Educação, mas não se define o que se entende por qualidade. Qualidade tem uma definição muito, muito clara. É o conjunto de características de oferta educacional que garanta que o estudante aprenda satisfatoriamente os conhecimentos e habilidades correspondentes a cada etapa de sua trajetória educacional, conforme as medidas aferidas por meio de avaliações nacionais e internacionais. É muito importante, senador, que nós mantenhamos as medidas internacionais nesse plano, e elas parecem que foram retiradas. Nós não podemos ter avaliações nacionais apartadas do que acontece em outros países, onde os padrões educacionais são mais elevados e as crianças e os jovens aprendem mais, né? Em relação à equidade, eu estou falando de condições de oferta que garanta a qualidade a todos os estudantes. A equidade não pode ser um tema geral, né? Um conceito meramente abstrato, onde se fala em inclusão. Não, é inclusão e a garantia da qualidade a todos que frequentam o sistema educacional. Isso é muito importante também que nós tenhamos em mente, né? E eu passaria, senador, a fazer algumas manifestações em relação... porque o texto está na Câmara, é um projeto de lei inicial, há uma diferença muito significativa entre o texto que o MEC mandou e o texto que foi aprovado na CONAI. Não adianta simplesmente fazermos posicionamentos ideológicos que façam observações ao que foi decidido na CONAI. A CONAI foi prevista em lei, aconteceu e ela tem um documento. Então é preciso que o MEC e o próprio Fórum Nacional de Educação, que é um órgão de Estado, uma instituição de Estado e ligada ao MEC, é preciso que haja essa compatibilidade entre as duas apresentações, porque o projeto de lei difere da CONAI. E a gente não pode ignorar que ela ocorreu, como eu disse, e que ela tem um resultado. Mas nós podemos, sim, avançar em alguns pontos e fazer algumas emendas. Emendar tanto o texto da CONAI quanto o texto que o MEC enviou para o Congresso. É muito relevante, o senador, que nós também tenhamos em mente que todo o sistema educacional gira em torno
de evidências científicas, né? Nós não podemos educar desvinculado da ciência, desconhecendo os avanços da ciência em todos os campos, né? Nós precisamos regular esse uso científico, por exemplo, da inteligência artificial na educação, né? Há hoje, aí mesmo no Senado, um projeto para regulamentar o uso da inteligência artificial, mas ela fala da educação de uma maneira ampla, geral, né? E nós precisamos ver como isso vai se comportar no dia a dia das nossas crianças. Nós sabemos que o uso da internet leva se ao mesmo tempo traz muita possibilidade de pesquisa e de conhecimento, também traz muitos elementos que não são os melhores que a gente possa ofertar aos nossos alunos, e isso não está previsto, não está falado em nenhum momento nesse plano, o uso da tecnologia a serviço da educação. A gente precisa ter isso em mente e utilizar esse instrumento, principalmente nós, Brasil, que temos um país tão diferente e tão enorme, né? Nós precisamos... Eu estive agora há pouco tempo num projeto social que a ANUP faz em Marajó, e estive na escola, vi algumas escolas no interior do Amazonas, e o senhor conhece essa realidade também, né? Tanto vi salas multisséries, então alunos de todas as idades estudando numa mesma sala de aula com 2 ou 3 professores e às vezes um professor só, como vi escolas com salas diferentes, com crianças em idades diferentes, fazendo a sua jornada escolar diferente, mas com muita dificuldade de acesso, horas de barco, enfim, uma condição de estudo bem diferente dessa que nós conhecemos nas grandes cidades ou nos centros onde eu tenho acesso a uma rede escolar com professores presenciais suficientes para aqueles alunos. Uma coisa importante também, senador, que eu gostaria de ressaltar, que é a necessidade de nós enfatizarmos, é que o ensino esteja sempre ligado à cultura do trabalho, do empreendedorismo e da vida social, né? Hoje nós temos estudantes que se formam, e aí está a BNCC, que ainda não foi implantada, depois de tantos anos aprovada, para reorientar o ensino dessas crianças, para fazer com que eles tenham alguma ligação com o mundo real. Os alunos hoje saem da escola sem saber ler texto simples, né? E sem saber, às vezes, a resolução, às vezes não, certamente a resolução de equações simples. Então, são crianças com pouca capacidade oral, com pouca capacidade verbal e baixo raciocínio analítico. Isso é uma combinação mortal para o desemprego e para o atraso, né? E nós temos que entender sempre, que a gente fala muito, mas não pratica, que a educação é a única alavanca social legítima que liberta, que civiliza e que ajuda o país a desenvolver. É a educação. Hoje, todos os jovens querem ser influenciadores digitais, sonham em ficar ricos e ganhar dinheiro com likes e vendas de produto, quando, no fundo, a construção do futuro se faz com a educação, é com a leitura e com o compromisso, volto a dizer, com evidências científicas que tragam avanços para as crianças. 2 coisas eu quero ressaltar, além, senador, eu estou sendo muito ampla porque nós não temos ainda um plano desenhado, nós temos apenas um projeto, que é, primeiro, o que eu ouvi numa reunião nessa semana no Ministério, lá no MEC, que é a alfabetização na idade certa. O nosso Plano Nacional de Educação está colocando que as crianças sejam alfabetizadas no 2º ano da educação básica. Isso é um erro. É um erro que se adapta a uma contingência do INEP. Para o INEP, como é muito difícil fazer a avaliação do 1º ano, ele quer que, então, a alfabetização termine no 2º ano. Isso é um erro. O INEP tem que resolver o problema operacional dele, não à custa do atraso na alfabetização das crianças. Isso é um crime que nós vamos cometer, porque o governo, por um lado, tem um programa chamado Alfabetização na Idade Certa, e, por outro, quer que as nossas crianças saibam ler 60 palavras por minuto, que não é muita coisa. Não é muita coisa. 60 palavras por minuto. E as 4 operações, isso é uma coisa que a criança tem que terminar no seu 1º ano.
Isso é alfabetizar na idade certa. E a segunda coisa, o senador, a questão da formação de professores. Nós tivemos essa importante iniciativa do INEP, fazendo o ENAD das licenciaturas, com a prova prática. É muito importante que se tenha um limite abaixo do qual nenhum professor será admitido na rede pública de ensino. Existe esse tabu, né, de se colocar nota e limites e desempenho, né, para os professores. Os professores precisam, sim, ser remunerados de forma adicional pelos resultados que ele obtém em sua sala de aula. Essa coisa de não querer, não, todos têm que ganhar a mesma coisa. Não, não tem que ganhar a mesma coisa. Isso é um socialismo burro. Eles têm que ganhar de acordo com a sua produção, né? O mundo funciona assim. Os professores estão lá muito vocacionados, muito dedicados, mas eles precisam sobreviver. Eles precisam ganhar, sim, uma remuneração financeira pelo seu trabalho. E aqueles que se destacam devem ganhar mais do que aqueles que não se destacam, que cumprem as suas obrigações de forma meramente protocolar, né? Então, essa avaliação das licenciaturas, que deveria mesmo ser censitária e anual, porque não adianta também fazer uma avaliação agora e repetir daqui a 3 anos, porque a má escola vai continuar formando mal os professores durante os próximos 3 anos, né? É preciso que cursos sejam descredenciados. Se os seus alunos de licenciatura não conseguem atingir o limite mínimo que se exige para que ele opere na rede pública, por que eu digo na rede pública? Porque na rede privada, se ele não funcionar, se ele não for um bom professor, ele é dispensado. Na rede pública, não, ele fica ali produzindo maus resultados a vida inteira, né? A vida inteira útil dele. E muitas vezes esse retorno ao professor é importante para que nós nos dediquemos à formação continuada deles. O professor não pode ser abandonado numa sala de aula, depois de fazer o seu primeiro e único ENAD, sem nenhum treinamento posterior. Ele precisa ser apoiado, né? E mais ainda, senador, a cultura da paz. Nós não podemos ter escolas em ambientes de violência, o desrespeito aos professores, o desrespeito aos alunos. Tivemos agora, recentemente, o caso do suicídio de um aluno por causa de bullying na rede privada, né? Essas coisas não podem acontecer, isso aí tem que ser proibido acontecer, né? O diretor que não age de forma pronta em relação ao bullying, seja na rede privada, seja na rede pública, precisa ser responsabilizado por isso. Não pode simplesmente dizer, eu me reuni com a família, conversamos e estamos trabalhando. Não, você não está trabalhando e a sua reunião com a família não adiantou nada, porque os alunos continuam sendo objeto de violência por gênero, por raça, por condição social, e isso é inadmissível. A escola tem que ser o local onde as crianças e os jovens vão para socializar, para aprender a inclusão, a tolerância, né? O afeto, a coisa civilizatória que a educação significa nas nossas vidas. Então, eu acho que esses pontos são pontos muito importantes e que precisam ser enfatizados dentro desse Plano Nacional de Educação. E volto a dizer, senador, todo mundo com meta muito clara. Sabe? Não adianta fazer, por exemplo, nós temos uma sugestão de que haja uma certificação de professores a partir do ENAD, né? Não adianta fazer o ENAD se eu não limitar a participação desses professores e não determinar metas muito claras, né? É importante também, senador, que o Plano Nacional de Educação reserve Bom, nós temos a meta de 10%. 15 segundos. Nós temos a meta de 10%, terminando, senador. Nós temos a meta de 10% do... Vocês estão me ouvindo? Porque agora sumiu, o senador sumiu. Nós temos a meta de 10% do PIB na educação, sabemos que isso é de difícil aplicação, mas precisamos insistir para que todos os recursos possíveis sejam canalizados para a educação e sejam aplicados ali, né? E aplicar ali significa também acompanhar a execução desse orçamento, né? Eu não posso só ficar construindo escola e paro a escola no meio da construção e fica tudo por isso mesmo. Por isso eu volto ao ponto da responsabilização. Começou a construir a escola,
só pode parar de construir quando ela estiver pronta. Ou nós vamos lá responsabilizar esse agente público. Eu como colocações iniciais, eu colocaria esses pontos, senador, e agradeço novamente o seu convite para participar aqui com os meus colegas dessa importante audiência pública. Obrigado. Nós que agradecemos, me permite chamar a você, Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Já nos encontramos há poucos dias atrás, né, numa audiência também na Comissão de Educação, inclusive pelo aniversário da LUP, né? Parabéns pelo trabalho. Uma apresentação muito importante, né? Sem dúvida alguma. E parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo Brasil. Eu passo a palavra em seguida ao expositor Bruno Coimbra, que é diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. Muito bom dia, senador Flávio Arnes, da pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares aqui presentes, senador Espiridion Amin. Aqui também cumprimento os colegas de mesa, professor Cláudio Jaconski, professor Alfredo Gomes, também conselheira, professora Elizabeth Guedes. Sempre uma felicidade muito grande estar aqui, senador. E aqui entrando diretamente no ponto, a BMS centrou muito a sua análise e até antes de mais nada, também é importante fazer um registro aqui, Fernanda também, do CONIF, apareceu aqui, tudo bom, Fernanda? Muito bom dia. Primeiro, elogiar, senador Flávio Arnes, o trabalho do agora conselheiro professor Heleno, do FNE. É importante dizer aqui, de público, que o FNE continua acompanhando a tramitação do PL 2614, e as demais circunstâncias. Inclusive, hoje teremos uma reunião, eu digo porque a BMS também compõe o Fórum Nacional de Educação, então vale esse registro aqui ao professor Heleno por essa condução, esse acompanhamento e todo o trabalho que foi feito também no âmbito da CONAI. Aqui, especificamente a BMS, senador Flávio Arnes, e também registrando a importância, agradecendo mais uma vez esse convite, a BMS centrou muito a sua análise em pelo menos 4 dos pontos que estão ali colocados, e como bem esclareceu a professora Elizabeth Guedes, há, de certo modo, essa carência de objetivar, de alguma forma, ali as metas, de que forma essas metas vão ser alcançadas, alguns mecanismos, e eu acredito e espero que isso seja construído pelo Parlamento no âmbito da análise do projeto de lei que vai dar concretude ao novo plano de educação, que nós consigamos fazer um pouco diferente do que foi o último plano. Mas, especificamente aqui, os 4 pontos, senador, são os itens, né, por hora do PL, o 13, o 14, o 15 e o 16. Esses são os pontos que nós centramos as nossas análises. A BMS tem algumas notas técnicas, também, como faz parte do Brasil Educação, algumas agendas já estabelecidas de forma programática para 2025, então a gente acredita que poderá contribuir sobremaneira para o desenvolvimento. Então, dentro dessas metas, senador Flávio Arnes, e aqui para o público que também nos assiste remotamente, a primeira delas fala de acesso, permanência e conclusão, aqui especificamente na educação superior. Sobre esse ponto, o que a gente vem discutindo no âmbito da BMS e também levando essa discussão a público, que para uma boa parcela da sociedade, esse acesso, permanência e conclusão depende intimamente de políticas públicas que assim permitam que o aluno ingresse na educação superior e conclua o seu curso de graduação. E não é demais falar, e ainda que a gente admita e enxergue como necessária a reformulação de algumas políticas, o Plano Nacional de Educação me parece um ambiente muito salutar para que a gente rediscuta uma eventual reformatação até do próprio financiamento estudantil, o FIES, uma percepção de onde o ProUni possa ser ampliado, possa ser aprimorado, e também boa parte da filantropia na educação superior, e aqui o professor Cláudio Jaconski seguramente pode comentar isso muito melhor do que eu, porque representa
né, as instituições comunitárias, que boa parte delas, se não todas elas, fazem parte né, estão na filantropia, têm a sua certificação beneficente de assistência social, e muito recentemente nós tivemos que discutir mais uma vez no âmbito da reforma tributária, e ainda estamos discutindo, particularmente com o Senado Federal, a importância da filantropia, a importância do ProUni, a importância de que a tributação em relação à educação ela seja, no mínimo, neutra para que possa não impactar exatamente o acesso à permanência e à conclusão dos nossos alunos. Então, penso eu que também o Plano Nacional de Educação seja um outro ambiente para que a gente possa discutir as questões até de tributação e enxergar o reflexo. Não me parece disponível que nós possamos tributar, para que nós possamos mudar a lógica de custeio, né, de sustentabilidade financeira das nossas instituições, e isso possa ter como consequência exatamente o não acesso, a não permanência e a não conclusão dos nossos estudantes, que eventualmente dependam de um financiamento estudantil ou de um outro formato de financiamento, né? Já se fala em outros formatos de FIES, decorrência do que foi a reformulação de 2017, e que nós estamos diante de uma eventual reformatação do processo de financiamento estudantil para que nós possamos incrementar e ter mais estudantes. Também o ProUni, nós tivemos uma belíssima vitória, eu diria, o ProUni agora alçado ao texto constitucional, e aqui mais uma vez, senador Flávio Arnes, elogiado o seu trabalho, como bem disse mais uma vez a professora Elizabeth Guedes, é um mandato a serviço da educação, e isso foi percebido já quando da emenda constitucional. Então, essas preocupações em relação ao 13, e exatamente na linha do que comentou a professora Beth Guedes, objetivos mais claros, né, que delimitem bem tanto a nossa atuação pleiteando junto ao administrador, ao regulador, quanto a sociedade possa ter clareza dessas métricas daqui a 10 anos, que eu espero que a gente consiga cumprir essas metas. A outra de qualidade da graduação, que é o item 14. Esse extremamente desafiador. A professora Beth trouxe aqui um conceito de qualidade da educação, de fato algo desafiador essa compreensão, mas em linhas gerais a gente sabe muito bem que é uma linha que possa ser traçada entre o regulador, o regulado, a sociedade, o estudante, e o que a gente possa entregar, né, os nossos alunos, as transformações que eles podem fazer na nossa sociedade. Então, dentro também dessa linha, nós estamos hoje discutindo o EAD, nós estamos discutindo hoje uma reformatação, uma reformulação dos instrumentos de avaliação em loco e como essa avaliação em loco deve se dar tanto para os cursos presenciais quanto para a educação à distância. A questão também do ENAD, muito tem se falado de também aprimorar o formato do que está colocado na lei dos sinais, para que nós tenhamos uma recomposição eventualmente do CPC, do IGC, que são conceitos, né, aqui para explicar um pouco para o público, né, o ENAD é um exame ao qual se submetem os nossos egressos, os alunos que estão se formando. E eles vão compor outros conceitos que servirão de referenciais de qualidade para as nossas instituições, alguns próprios dos cursos, outros próprios das instituições de educação superior. Então, muito tem se falado de uma cesta de indicadores para que a gente possa acolher a diversidade das nossas instituições. Muitas vezes as métricas elas acabam por inibir, né, a inovação, a diferenciação dentro de instituições muito diferentes. A Unichapecó, se me permite aqui, professor Cláudio, tem as suas eficiências, tem a área onde ela trabalha ali com muito sucesso na região de Chapecó, voltada para a comunidade acadêmica ali, e pode não ser, por exemplo, de uma outra universidade, ainda que no mesmo estado, ou um estado diferente, mas quando essas duas instituições olham para toda a regulamentação, as caixas estão prontas ali para a gente tentar se encaixar. E muitas vezes esse processo de enquadramento, ele acaba por esterilizar algumas eficiências, algumas iniciativas, e aí repensar esses formatos para que a gente, protegendo, né, cuidando da qualidade da educação superior, a gente acaba também por não inibir essas outras iniciativas que são próprias de algumas instituições colocadas ali na sua comunidade acadêmica.
O outro ponto, senador Flávio Arnes, é o da pós-estrito senso. A CAPES tem feito uma rediscussão, tem uma discussão colocada no Conselho Nacional de Educação, e as metas, né, as metas do Plano Nacional de Educação anterior e também essa meta atual do Plano Nacional, ela está muito imbricada com a questão do estrito senso, né, o aluno que sai da graduação, hoje a lógica é de ele buscar uma pós-graduação lato sensu, mas o entendimento é que, para que ele possa ser professor da educação superior, ele tenha um mestrado, ele tenha um doutorado, que as nossas universidades busquem as suas linhas de mestrado e doutorado, sejam Minter, Dinter, focadas na área do trabalho. Então, me parece que a CAPES também tem uma grande responsabilidade e precisa ser trazida para esse diálogo, e eu sei que está, né, aqui fica meu registro elogioso ao trabalho da professora Denise. Está hoje em discussão no Conselho Nacional de Educação também uma eventual formatação de como se dará a evolução do estrito senso também nas instituições públicas, e aqui temos o professor Alfredo Gomes, também representante no âmbito do FNE, aprendi muito com ele, fica aqui meu registro de agradecimento, professor Alfredo, ali na CONAI. Então, as públicas também têm muito a contribuir para todo esse cenário, especificamente da meta 15, senador Flávio Arnes, que também me parece, na linha da professora Elizabeth Guedes, de algumas métricas mais objetivas, mais até simples de serem identificadas, para que a gente possa, juntos, né, ninguém solta a mão de ninguém, vamos correr esses 10 anos aqui para que a gente possa, ao longo desse decênio, fazermos as entregas que a sociedade espera decorrência do Plano Nacional de Educação. Por último, senador Flávio Arnes, a meta 16, né, que trata especificamente das questões dos profissionais de educação. Me parece que a questão do ENAD anual para os professores, a reformulação da não implementada resolução 2 de 15, que virou 2 de 19, que agora é a 4 de 2024, talvez por ela ter mudado do número 2 agora para o número 4, se me permite a brincadeira, senador. Talvez o problema é que o número dela era 2, agora como é um outro número, é o número 4, a gente tem a capacidade de fazer uma grande conjugação de esforços, uma reunião de inteligências e implementar essa resolução 4 de 2024. Ela tem alguns desafios ali de compreensão, né? E aqui temos a conselheira Elizabeth Guedes, teve uma recomposição do Conselho Nacional de Educação, como eu disse aqui, o professor Heleno, que é do FNE e atuou na CONAI, também está no Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa tirar eventuais dúvidas ali em relação à resolução 4 de 2024 e partir para essa implementação, porque a gente ficou, se me permite, um compasso de espera de implementação da 2 de 15, e aí teve a reformulação da 2 de 2019, e isso, com toda certeza, impacta na forma como as instituições vão planejar os seus processos, os seus projetos pedagógicos, né, das suas licenciaturas da pedagogia, para que ela possa fazer a sua oferta. Então, essas dúvidas em relação à resolução, né, que define as diretrizes curriculares nacionais para os profissionais que vão atuar em educação, eu espero que ela tenha chegado não ao seu fim, mas ao seu início de implementação com a conjugação de esforços das instituições privadas, públicas, para que a gente possa efetivamente partir para métricas que vão efetivamente medir a qualidade dos profissionais de educação, né, dos nossos professores. Porque também fazer uma prova anual, que a gente não tenha clareza dos referenciais, que as instituições não tenham feito ainda os ajustes, as adequações dos seus projetos pedagógicos, a gente vai, eventualmente, medir aquilo que ainda não é mensurável. Então, isso também me preocupa, de certo modo, mas eu acredito que agora, com a 2 de 2024, a gente tenha uma trilha muito boa, já bem pavimentada, para que a gente possa acompanhar todo esse trabalho em torno do incremento, né, das habilidades, competências e boa formação dos profissionais que vão atuar na educação básica. O ministro da Educação, a professora Beth Guedes, comentou aqui sobre a reunião havida em relação à alfabetização na idade certa, e aí me parece que decorre dessa vontade, né, administrativa, vontade executiva, política do ministro Camilo Santana de foco na educação básica. E seguramente
melhores profissionais para atuar na educação básica, melhores alunos egressos da educação básica, esse ciclo ele é muito virtuoso para toda a educação, porque os alunos que vão chegar na Unichapecó, que vão chegar na Universidade Federal de Pernambuco, seguramente serão melhores, incrementando todos os resultados nessa cadeia produtiva, vamos colocar assim, benéfica a toda a sociedade. Então, em conclusão aqui, senador Flávio Arnes, em nome do professor Celso Nisquier, gostaria de agradecer muito, de forma efusiva, o convite. A BMS se interessa, se preocupa com essa discussão do Plano Nacional de Educação. O trabalho da BMS vai ser muito focado, por ser uma associação de mantenedoras, focado muito nesses 4 itens e muito numa linha de que a gente possa ter métricas para serem mensuradas e avaliadas ao longo dos 10 anos. Uma outra expectativa da BMS, e aqui de fato encaminhando para o final da minha fala, é que ao longo do caminho, esse acompanhamento, esse monitoramento da implementação 15 segundos. A gente possa ir arrumando a casa, por assim dizer, ao longo dessa trilha. De mais a mais, então, mais uma vez agradecer ao senador Flávio Arnes, dizer da minha felicidade particular em estar aqui com pessoas que eu venho acompanhando, venho aprendendo muito com elas, nessa trilha da educação superior, especialmente no PNE, após a CONAI, e que no parlamento a gente possa ter o melhor extrato possível do que foi a CONAI e da contribuição da sociedade para que o PL 2614 concretize todo esse pensamento e a gente possa comemorar daqui a 10 anos esses resultados. Senador, muito obrigado. Agradecemos a você, Bruno Coimbra, diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, pela nova participação, né? Também já nos encontramos por diversas vezes nos debates na área da educação. É um prazer tê-lo novamente como expositor. E eu quero, inclusive, dizer que nós vamos nos encontrar regularmente com a consultoria do Senado também, que está acompanhando essa audiência pública, para discutirmos as sugestões e encaminhamentos de cada audiência pública e de cada expositor, né, para vermos no texto o que pode ser assim completado, alterado, né, inserido no texto, para que a sociedade saiba que a audiência pública terá repercussões no texto. Isso que é importante, porque aqui nós estamos tendo os pontos de vista, seja da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ensino superior, a visão geral, a comparação com o plano anterior, o que já foi feito com as audiências públicas do ano passado, né? Então, quero agradecer novamente pela participação e pela contribuição, né, que os expositores e expositoras, assim como as perguntas que vêm do Brasil, estão fazendo a favor do novo Plano Nacional. Passamos em seguida a palavra para a senhora Fernanda Figueiredo Torres, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CUNIFA. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Bom dia, senador. Primeiramente, eu queria agradecer também o convite do senhor. Já estivemos também várias vezes aí com o senhor no gabinete. Eu falo aqui em nome dos institutos federais, também do Cefetes e do Colégio Pedro II. Também trago uma feliz saudação do professor Elias, é o nosso presidente. Ele está em missão internacional, então não consigo participar. Estou tendo a satisfação de representá-lo aqui. E também colocar a minha satisfação de ver colegas aqui da educação, fazer um cordial cumprimento aqui ao reitor Alfredo, da Universidade Federal de Pernambuco, que é da Andifes, ao Bruno, a professora Elizabeth, o professor Cláudio. Muito obrigada. Eu preparei uma apresentação, não sei se o pessoal consegue colocar. Eu vou passar rapidamente um pouquinho sobre a rede federal, porque a gente vai falar um pouquinho de educação profissional e tecnológica. Então, os institutos federais, queria passar, por favor.
Os institutos federais têm como premissa serem fatores estratégicos de desenvolvimento sustentável para eles. Isso tem tudo a ver com o Plano Nacional de Educação, né? A educação que desenvolve e que promove esse desenvolvimento da nação. A gente trabalha muito com os arranjos produtivos locais e nacionais. A gente trabalha na atuação da redução das desigualdades sociais, econômicas e culturais e tecnológicas. A gente promove, enquanto rede, a inclusão social e a cidadania dos nossos estudantes. Então, a gente não faz uma educação, como a gente gosta de dizer, só para apertar um parafuso. Não é uma educação profissional de segunda linha. É uma educação profissional realmente voltada para um outro tipo de desenvolvimento social, né? Então, a nossa formação é integral, ela é técnica, mas ela também é humana, social e cidadã. Pode passar, por favor. Aqui é o CONIF, onde a gente congrega todos os dirigentes dos institutos federais. São 41 dirigentes, entre 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Pode passar, por favor. Aqui eu já falei. Hoje nós temos, aqui tem um quadrinho com 633 unidades dos institutos federais, né? Nós vamos chegar a 770 com a nova expansão. Vale a pena mencionar, a professora Elizabeth Guedes falou no início sobre a questão da interiorização. Os institutos são, dentro do Programa Federal de Educação, os entes mais interiorizados, né? Então, a gente está presente em todas as mesorregiões do país. Em breve, seremos 770 unidades. Pode passar, por favor. Pode passar também, por favor. A gente tem um modelo vertical Pode passar também, por favor. Esses daí eu vou deixar porque vale a pena a gente mencionar depois, vocês podem se aprofundar. A gente tem um modelo verticalizado, senador. Como a gente já havia falado, os institutos federais, eles possuem desde a educação infantil até o ensino superior e nível de pós-graduação. A gente faz da educação infantil até o doutorado. Então, a nossa rede, ela trabalha com todas as áreas do PNE, não somente aquelas focadas também só na educação profissional. Então, a gente é bastante transversal e trabalha o PNE como um todo. Hoje, nós temos mais de 1,5 milhão de matrículas dentro da rede, dentro desse modelo verticalizado de ensino. Pode passar, por gentileza. Aqui eu vou deixar algumas explicações depois da rede, já que o nosso tempo é curto. E eu vou pedir para passar já praticamente para os últimos slides, por gentileza. Ok, aqui a gente vai deixar alguns números para vocês depois poderem acessar, como a gente trabalha, mas eu quero me atentar principalmente no último slide, no penúltimo slide, que a gente fala sobre o desempenho da rede, o anterior, por favor. Sobre o desempenho na rede federal. A rede, no PNE de 2014-2024, a gente conseguiu alcançar praticamente todas as metas que eram propostas para a educação profissional, científica e tecnológica. Então, a gente fala um pouquinho da meta 10, que é oferecer no mínimo 25% das matrículas em educação profissional. A rede já oferta hoje entre 27% e 30% da educação de jovens e adultos. A meta 11, que era a expansão da educação profissional técnica de nível médio, o objetivo era triplicar as matrículas da educação profissional. Hoje, a rede federal é responsável por mais ou menos 60% de aumento no número de matrículas em cursos técnicos de nível médio. Por que isso? A nossa lei 11.892, ela garante que pelo menos 50% do nosso ensino seja feito de ensino médio, preferencialmente integrado, ou seja, integrado com as práticas tecnológicas, né, com o ensino médio profissionalizante. A gente também tem um trabalho muito grande na formação de professores, né? 20% garantidos por lei, né? Da nossa atuação também é para a formação de professores, seja das séries iniciais, seja das séries posteriores, seja para a formação em nível de pós-graduação. Então, a rede hoje atua como um importante locus dessa formação e dessa elevação da qualificação dos professores que a gente tanto tem falado aqui. Os nossos professores, eles são geralmente direcionados para as redes de educação estaduais e municipais, então nós formamos para essas redes e trabalhamos em conjunto com elas nesse segmento. E a gente também faz muito também sobre, a gente também tem a questão
da inclusão, da equidade, da acessibilidade e da garantia da qualidade da educação que nós fazemos. Dentro da meta 12, sobre a questão da ampliação da matrícula na educação superior, a rede tem feito seu papel, a gente tem ampliado o número de vagas, não é o nosso objetivo principal, a gente ainda tem algumas questões para trabalhar nesse segmento, mas a gente ainda tem feito bastante para contribuir com a questão do ensino superior. O que é importante colocar para o novo PNE, o que nós esperamos, é que essa universalização da oferta ela realmente ocorra e que seja dada uma priorização para a educação. A gente sempre coloca que a educação é prioridade para o país. A gente não vê nenhum senador, nenhum deputado, nenhum parlamentar, nenhum presidente ou ministro falando que a educação não é importante. Todos eles têm seus discursos que a educação é sim importante, que ela deve sim ser valorizada. Mas dentro da educação pública federal, o que nós também precisamos é que ela seja uma prioridade. Nós vemos hoje uma retomada da agenda educacional, educação sendo trazida como uma prioridade, principalmente a educação profissional e tecnológica. A gente vê essa interiorização acontecendo. Agora, no início do ano, nós éramos 670 campi. Hoje, esse ano, agora em março, o governo anunciou a construção de 100 novas unidades dos institutos federais, né, propondo essa capilarização e essa interiorização e expansão da rede. Mas nós precisamos também da consolidação do que já existe. Né? Hoje nós temos um déficit na parte de transporte e alimentação que nos impedem muitas vezes de atingir as metas do PNE, nos impedem de progredir em algumas funções que nós temos sociais, porque o nosso estudante não consegue chegar até a escola, ele não consegue chegar até as nossas unidades. Os nossos estudantes, eles estão exatamente nesse interior do país, então ele não usufrui da rede de transporte, por exemplo, que uma capital tem. Apesar de termos campi nas capitais, muitas vezes eles são campos também que ficam afastados da sua região metropolitana. Então, a gente tem uma deficiência muito grande na área do transporte. A gente está tendo uma melhoria na área da alimentação com a construção e o anúncio do governo de construção de refeitórios escolares, mas a gente não precisa só da infraestrutura dos refeitórios, a gente precisa de profissionais de nutrição, a gente precisa de apoio alimentar. Hoje nós temos, senador, nossos estudantes, alguns passando fome, né? Então, essa é uma bandeira que o CONIF tem levantado para estruturação e consolidação daquilo que já existe, para que a nova expansão que seja feita de forma mais racional, que a gente consiga cumprir o nosso papel social tão importante, que a gente possa daqui a 2, 3 anos, ou quando chegar na metade do novo PNE, que será lançado em 2025 até 2035, a gente fale que nós quadruplicamos o número de matrículas com estudantes que realmente têm acesso a transporte, acesso à alimentação. Estudante que tem acesso a um ensino de qualidade, mas que ele também consiga aprender. A gente fala aqui de permanência desse estudante, não só do acesso dele. Hoje, nossas estruturas são todas acessíveis, mas a gente precisa da permanência e do êxito. Então, que esses estudantes permaneçam e que eles consigam se formar no ensino médio, principalmente no ensino médio integrado, que é esse que faz a função social de integrar este estudante tecnicamente com a sociedade. A gente trabalha muito em parceria com o mundo do trabalho, a gente está vislumbrando todas essas demandas, esses arranjos produtivos e formamos nossos estudantes para este mundo do trabalho. Então, que ele possa realmente aprender e colocar as suas práticas também dentro desse mundo do trabalho. A gente fala também sobre a ampliação de oferta dos cursos de formação inicial e continuada, que são os famosos cursos FIC, aliados e integrados à educação básica. Hoje a rede oferece inúmeros cursos FIC, milhares de cursos, só que a gente precisa qualificar e formar melhor esse trabalhador, também dar condições para ele que consiga ir, para que uma mãe que é arrimo de família, ela consiga acessar essa educação, que ela consiga transformar a vida dela. Então, os institutos federais estão muito empenhados para que essas metas que são propostas no novo projeto do PNE, elas possam ser cumpridas na sua plenitude. Ainda não tem as metas, né? Mas que essas concepções
elas possam ser transformadas em metas e possam ser cumpridas por meio desse equipamento público, que a gente fala que é uma política pública de grande sucesso dentro deste país, que são os institutos federais. Uma outra questão que a gente se propõe aqui é a ampliação da oferta da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, né? Como eu falei, esses estudantes que já passaram da etapa de formação e por algum motivo não conseguiram fazer sua formação na idade correta, que eles possam ter também esse apoio desses aparatos dos institutos federais na sua formação. Hoje os institutos também oferecem cerca de 20% das suas vagas para a formação desses profissionais, mas eles têm dificuldade de permanecer, porque muitas vezes eles trabalham, muitas vezes não há transporte, não tem com quem deixar seus filhos. Então, a gente tem trabalhado em políticas estruturantes também para que possam dar condições para que essas pessoas continuem dentro das suas escolas, que elas possam fazer e ter uma mudança significativa de vida. A gente fala que a educação profissional, ela transforma vidas. Ela transforma a vida do jovem e ela transforma a vida do adulto trabalhador. Então, é isso que a gente quer, que todos possam ter esse acesso. A gente vê isso dentro dos conceitos do PNE, mas a gente não vê um local específico dedicado à educação profissional e tecnológica. A gente vê poucas coisas falando do trabalho da educação profissional e tecnológica. Talvez o texto que está sendo ainda discutido na Câmara, talvez tenha que ter essa rodada também de conversa e de trabalhos para que a gente possa colocar um pouquinho da estrutura da educação profissional, daquilo que a gente almeja e da importância dela dentro desse novo PNE. A gente vê muito se falar de educação infantil, de educação superior, de educação básica e educação profissional tecnológica, ela perpassa todos esses níveis e modalidades educacionais. Então, ela tem que estar presente em todas essas discussões e a gente coloca aqui da nossa importância e da nossa disposição de poder trabalhar dentro dessa nova construção do PNE, trazendo esse aparato dos institutos federais, do Colégio Pedro II e do Cefetes, para dentro dessa discussão como estruturas públicas de altíssima qualidade e que podem realmente fazer a diferença dentro desses arranjos produtivos. O que a gente coloca também, além disso, senador, é a questão da utilização também das tecnologias digitais, da inovação nos cursos profissionais e técnicos, né, de como os nossos estudantes hoje podem se apropriar dessas ferramentas e utilizá-las dentro do seu mundo do trabalho, das suas expectativas. Então, a gente coloca isso também, a gente não vê isso dentro do PNE. Né? Então, talvez colocar um pouco dessas demandas tecnológicas e de como hoje a gente vê, por exemplo, dentro do ramo da tecnologia da informação, hoje a gente tem um déficit de informação de mais de 600 mil profissionais. A rede ela conseguiria dar conta de formar pelo menos metade, ou um pouco mais da metade, se a gente tivesse currículos integrados a essas práticas, se a gente tivesse um pouco de atualização tecnológica dentro das nossas instituições. Então, dentro da educação pública, aqui que a gente fala, senador, a gente coloca também alguns aspectos que seriam importantes para a progressão e crescimento da educação profissional, a gente, dentro desse novo PNE, e que ainda é pouco retratado. A gente vê que a educação profissional ficou relegada a segundo plano dentro desse novo PNE, desse novo texto. Então, seria talvez interessante incorporar aquilo que a gente pode trazer de desenvolvimento e de demandas produtivas 15 segundos. Para esse novo texto. E, por fim, a gente fala um pouquinho sobre o orçamento, né, senador? Para a gente, o ponto crucial também para a gente conseguir avançar nas nossas demandas é o orçamento. Nossas instituições são públicas, dependem do orçamento público. A gente tem vivido desde 2016 com escassez no nosso orçamento. Do ano passado para cá tivemos algum incremento, mas ainda não suficiente daquilo que a rede precisa para desenvolver integralmente o seu trabalho. Hoje, nós precisaríamos de pelo menos 4 bilhões e 700 milhões de reais para a gente fazer a rede funcionar plenamente em sua capacidade total, ofertando seus cursos, recebendo os estudantes na sua plenitude. Então, talvez um olhar diferenciado para essa rede é o que a gente pede também.
né? Que esse orçamento dê conta, que esse orçamento chegue na conta para que a gente possa fazer mais. Hoje a gente já faz muito, mas que a gente possa fazer muito mais também. Então, nos colocamos aqui mais uma vez, senador, à disposição para debater as questões referentes à educação profissional e tecnológica dentro do novo contexto do novo PNE. E a gente quis mostrar aqui um pouquinho do que a gente cumpriu, né? Que quando a gente fala, é difícil de cumprir as metas, são difíceis, mas a gente tem conseguido cumprir a sua parte dentro do PNE que foi proposto de 2014 a 2024. E ela quer fazer mais e quer ajudar mais no desenvolvimento do país. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Elizabeth, aliás, Fernanda, né? Fernanda Figueiredo Torres, parabéns pela exposição, pelo trabalho todo da rede do Conselho, representando aqui o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, reconhecida como de alta qualidade. Parabéns, né? Passo em seguida a palavra ao senhor Cláudio Cid Jacoski, que é presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a ABRUC. Muito bom dia, senador Flávio Arns. É realmente uma honra, um prazer estarmos aqui neste debate. Queria, ao cumprimentá-lo, dizer da satisfação que temos aqui de, representando a nossa ABRUC, estarmos participando desse momento tão importante quanto da definição do nosso Plano Nacional de Educação para os próximos anos. Permita também cumprimentar o senador Esperidião Amin, que também se faz presente, toda a comissão de Educação do Senado, que atua fortemente com esse tema. Cumprimentar aqui os meus colegas, o Bruno, a Beth, a nossa conselheira, que muito tem feito também pela educação, Fernando, Alfredo, enfim, deixar aqui um abraço a todos, realmente é um orgulho estar, né, nos movimentando nessa manhã para discutir esse tema e pensarmos de uma forma estratégica a educação brasileira para o futuro. Eu começo a destacar que o PNE ele é fundamental para que a gente possa estabelecer novas condições, principalmente com foco na questão da qualidade, né? Obrigado pela apresentação aqui, a gente vai passando um pouco aqui a apresentação ao momento que for necessário, eu vou pedindo, tá ok? Aqui quem eu represento, né, eu gostaria de começar explicando um pouquinho sobre as instituições comunitárias de educação superior que tiveram e têm um papel fundamental no desenvolvimento da educação brasileira ao longo dos anos, né? A ABRUC vai comemorar o ano que vem 30 anos, e tem 30 anos de defesa desse modelo que a gente acredita ser um modelo importante para o país, no contexto dessa diversidade de modelos que nós possuímos, as comunitárias, que são instituições sem fins lucrativos, muitas delas filantrópicas, associativas, fundacionais, algumas delas também confessionais, e que constituem esse conjunto de instituições que prezam pela qualidade, pela boa entrega da educação em todos os níveis, né? Desde o ensino básico, né, até o ensino de formação no estricto senso, né? Importante destacar que a ABRUC ela teve uma luta muito forte em 2013, constituindo a Lei 12.881, que é a Lei das Comunitárias, e recentemente, senador Flávio, nós estivemos aí no gabinete do senador Esperidião Amin, com sua presença, né, conversando a respeito de algumas dificuldades que nós temos enquanto comunitárias, para que a gente possa estabelecer aquilo que a lei já aponta, né? E quem sabe o Plano Nacional de Educação pudesse ser um pouco mais explícito nas metas e nas suas definições, nas suas estratégias, diferenciando ações para cada uma das suas organizações. Quem sabe esse seja um ponto inicial que eu poderia apontar dessa necessidade que a gente vislumbra para que a gente pudesse ter estratégias mais claras de desenvolvimento. Eu só lembro que nessa caminhada das instituições comunitárias, que algumas já têm 5, 6, 7 décadas, né, de caminhada, elas foram fundamentais para promover, primeiro, uma formação básica de qualidade, né? Principalmente as instituições confessionais fizeram um papel fundamental de estabelecer esse caminho. Na sequência, o ensino da educação superior, que sempre de uma forma muito destacada, né, atuaram efetivamente
na constituição das suas comunidades com um ensino muito qualificado e com uma entrega muito clara. E atualmente, mais recentemente, com um foco muito específico no processo de formação de professores, né, que também foi importante na caminhada das instituições, e a partir do estricto senso que se fortalece nos últimos anos e é um ponto importante para o desenvolvimento também do país, no sentido do estabelecimento de um novo momento de instituições que possam se relacionar com o sistema produtivo, que possam fazer entregas no campo da inovação e que possam ser um instrumento de desenvolvimento do país a partir da sua produção científica, da sua produção tecnológica e daquilo que elas oferecem de melhor. Por favor, pode passar o slide. Aqui eu só recordo sobre a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Constituição, da LDB nacional, né? A LDB nos apontou a confecção das 3 categorias administrativas que hoje a gente tem, as públicas, as privadas, e instituiu também em 2019 a presença das comunitárias, então estabelecendo que nós temos no país, a partir da LDB, 3 categorias administrativas e por isso a gente representa nesse momento essas instituições que têm um modelo público também, é importante destacar, são instituições que nascem, grande parte delas nascem por força do poder público municipal, outras nascem de forma associativa, muitas fundacionais, e essa Constituição permite que elas possam ter seus bens públicos e atuar no mercado, né, atuando de uma forma a reduzir os custos do país, o custo do Estado na aplicação da educação, oferecendo um resultado bastante efetivo, algo em torno de 1/5 do valor aportado em recurso público, né? Então, é importante a gente destacar esse modelo e por isso eu gostaria de falar com esse tom e, ao final, apresentar algumas conclusões a respeito do nosso Plano Nacional de Educação. Pode seguir? É importante destacar que, recentemente, senador, nós conseguimos, a partir de uma relação com o INEP, fazer um destaque nessas instituições sem fins lucrativos, porque até bem pouco tempo a gente dividia e entendia que os números que a gente tinha se tratavam de instituições privadas e instituições públicas. Esse recorte que foi feito ele é muito importante, porque ele vai dar uma noção de como funcionam essas instituições que podem ser um elemento-chave para o futuro da educação brasileira. Por favor, pode passar. Alguns números importantes que eu gostaria de apontar. Nós temos hoje no país, pelo censo 2022, 1.449 instituições com fins lucrativos, instituições privadas com fins lucrativos. E temos 834 instituições privadas sem fins lucrativos. Importante destacar que dentro dessas privadas, ainda sem fins lucrativos, ainda estão contempladas as instituições de formação de uma formação ainda não associativista ou fundacional, aquelas que são limitadas, né, a empresas. Então, se no próximo movimento que a gente fizer conseguir destacar isso, nós poderíamos aqui compor essas sem fins lucrativos somente com instituições fundacionais e associativas, o que seria importante. Isso, por favor, mantenha aí. Em relação às públicas, então, nós temos um número aí de cerca de 300 e poucas instituições que são contempladas no nível federal, estadual e municipal, no conjunto total de 2.595. Em relação à organização acadêmica, nós temos aí 1.968 faculdades, 381 centros universitários, são 205 universidades e 41 Cefetes e institutos federais, como a Fernanda nos apontou anteriormente. Pode seguir? Este item é importante porque ele destaca as instituições privadas no seu contexto total, aquelas com fins lucrativos em verde escuro e as sem fins lucrativos com verde claro. Aqui a gente tem uma noção da participação dessas instituições, por exemplo, com matrículas, cerca de 1,7 milhões, né, de estudantes, ou seja, 18% dos estudantes do país estudam em instituições que são sem fins lucrativos. Esse item é muito importante porque ele desconstrói, né, um pensamento e uma fala que a gente tinha no passado, apontando aqui os 3 entes que a gente tem. Então, 60% das matrículas que a gente tem hoje fazem parte do ensino privado
com fins lucrativos e 18%, ou seja, 1,7 milhões de instituições sem fins lucrativos. Aqui tem o número de ingressantes, né? Então 15% dos ingressantes de 2022 apontado pelo censo 2022, né? Os ingressantes são 703 milhões e concluintes cerca de 24%, 303 milhões. Se o número dos ingressantes está menor que o de concluintes, é possível a gente imaginar que essas instituições começam a perder força nos números, né, em relação aos próximos anos, e esse é um alerta que a gente faz em relação a esse modelo tão importante para o país, né, como eu disse anteriormente. Pode seguir? Este outro quadro é muito importante porque ele demonstra aonde atuam as instituições sem fins lucrativos, né? Então, nessa coluna que a gente tem de verde escuro e verde claro, nós temos aqui qual é a modalidade de ensino que essas instituições atuam. As privadas com fins lucrativos têm cerca de 2,7 milhões, né, de estudantes, e as sem fins lucrativos com 270 milhões. Por outro lado, no ensino presencial, a gente nota que elas quase se equivalem. Então, isso demonstra a força das instituições sem fins lucrativos no ensino presencial. Então, a primeira discussão que eu comento aqui é sobre essa questão do EAD, que de forma alguma dá para a gente discutir se o modelo EAD deve ou não existir, deve ser favorável ou contrário ao modelo EAD. A gente, às vezes, vê esse debate acontecer de uma forma, no meu entendimento, equivocada, né? O que a gente precisa analisar dentro da educação à distância se refere qual é o projeto pedagógico que se está utilizando para a formação no EAD. Eu acho que esse é o tema mais importante que se debata, definindo-se o modelo de negócio e o projeto pedagógico, se esse modelo busca apenas a escalabilidade, ou seja, a atração de alunos, ou se ele busca oferecer um ensino de qualidade, um ensino diferenciado naquelas condições onde você não consegue ofertar ensino presencial e você busca, a partir do modelo, na modalidade EAD, você busca ofertar esse ensino de uma forma diferenciada. Também à direita, a gente mostra aqui a questão do período, né, diurno ou noturno, de atuação das com fins lucrativos e as sem fins lucrativos, para que a gente tenha uma ideia como elas se comportam. Esse conjunto de instituições privadas atua de uma forma muito parecida no mercado, né, dando condições para aqueles alunos que não têm possibilidades de estudar no período diurno, possam cumprir a educação superior no período noturno, né? Então, esse é o destaque que eu faço aqui, tanto das instituições com fins e as instituições sem fins lucrativos, as duas apontam para essa questão do uso do ambiente noturno. Pode passar. E aí a gente chega na questão da discussão do PL 2614 para o decênio 2024-2034. Uma preocupação que se coloca, senador, é em relação a planejamentos de longo prazo, né? Então, nosso PNE aponta para um decênio. Realmente, ele é desafiador, né? As nossas instituições, as instituições universitárias e centros universitários e faculdades atuam com um projeto pedagógico que foca, né, para 5 anos, o que a gente já tem muita dificuldade de efetivar e de imaginar o desenvolvimento que a gente vai ter nos próximos anos. A gente vê que a sociedade passa por mudanças transformadoras no âmbito da educação, no âmbito social, no âmbito do ambiente produtivo também, e realmente é desafiador. Quiçá seria importante se trabalhar com um processo de revisão já pré-destacado no próprio PNE, para que se pudesse dar passos mais firmes e adequados em relação ao desenvolvimento da educação, sob pena de nós termos um documento, né, que pode perder o seu foco, né, com o passar dos anos. Esse é um apontamento que a gente gostaria de fazer. Pode seguir? Nós destacamos aqui, então, alguns itens que nos dizem respeito enquanto comunitárias e que a gente vem nos últimos anos atacando de uma forma muito específica e muito atuante, né? A questão da educação escolar indígena é uma das preocupações que a gente aponta, e as instituições comunitárias têm feito um trabalho significativo nesse ambiente, né? Eu posso citar aqui como exemplo a minha instituição. Nós temos hoje 7.500 estudantes, 400
300 desses estudantes são estudantes indígenas, né? E a gente, inclusive, atua dentro da própria aldeia, né? Oferecendo disciplinas para a formação desse grupo né, de pessoas que precisam do apoio do Estado brasileiro para seu desenvolvimento. Então, é um item importante que a gente acene com a presença das comunitárias, que ela seja efetivada e que a gente lembre, né, que as instituições comunitárias cumprem essa função e que elas sejam efetivadas nesse processo. Também a questão do acesso da permanência da graduação, né, a necessidade de nós discutirmos o acesso. E aqui, senador, se me permitir, eu diria que seria muito importante a gente pensar num processo de financiamento. A Fernanda comentou bem anteriormente, né, sobre as dificuldades que se tem no processo de financiamento, principalmente daqueles alunos com condições não adequadas para pagamento de uma mensalidade alta, né? Que a gente pudesse ter instrumentos de medida para que a gente pudesse permitir esse acesso de uma forma mais adequada. E aí volta aquela fala inicial que eu coloquei, de quem sabe nós pudéssemos olhar para cada categoria administrativa de uma forma um pouquinho diferenciada no aspecto das próprias metas que podem ser atingidas, né? Quando a gente coloca tudo num conjunto único, quem sabe a gente perca a especificidade e a ação estratégica que poderia ser feita dentro de uma condição de acesso, por exemplo, né? Outra preocupação que eu acho importante colocar quando a gente fala de acesso, senador, é que muitas vezes a gente tem observado, e aqui é uma pequena crítica que a gente pode fazer ao PNE passado, de que o foco a ser dado pelo Plano Nacional se deu muito nas metas, focando apenas para as metas, inclusive de acesso. 15 segundos. E se perdendo um pouco a possibilidade de olhar para o PNE muito mais ligado à qualidade. Eu diria que o sonho das comunitárias seria, senador, de que nós pudéssemos chamar esse PNE do PNE da qualidade e focar muito mais, ao invés de apenas acesso, de contemplação de números de entrada de alunos, que a gente pudesse focar muito na qualidade. E uma sugestão que a gente gostaria de deixar aqui é que nós pudéssemos ter um sistema de acesso com nota mínima de alunos para acessar a educação superior. Que a gente pudesse, apesar de se concordar com a questão da necessidade de acesso a todos, que a gente pudesse qualificar esse acesso e puxar um pouco a régua para que a gente colocasse alunos, né, melhores qualificados para dentro das instituições. Me parece que esse é um tema que pode seguir, que a gente poderia tratar aqui enquanto debate em relação ao que a gente vem tratando aqui. Qualidade na graduação, é exatamente isso que eu comentei, que a gente pudesse focar também no aspecto da entrega, do resultado que a gente vem obter. E, por fim, a questão da educação, dos profissionais, né? Nós nos colocamos, enquanto instituição, como alguém que poderia contribuir muito na formação dos profissionais. Recentemente, senador, na semana que passou, nós estivemos visitando a Finlândia e a Suécia no sentido de justamente buscar informações de quais são os aspectos do diferencial da Finlândia por tantos anos estar se apresentando como a melhor educação do mundo, né? E eu, resumidamente, porque também o tempo acabou, eu queria dizer o seguinte: foco nos docentes, né, na qualificação dos professores e foco na matemática e no ensino de línguas. Se a gente pudesse resumir resumidamente, né, se a gente pudesse olhar para esse aspecto e estabelecer metas, condições que a gente atingisse resultados nesses aspectos, eu tenho certeza que nós faríamos uma educação diferenciada para o futuro do país e que precisa urgentemente retomar o rumo da qualificação da nossa formação. Seria isso. Mais uma vez agradeço muito o senador Flávio pela oportunidade e fico à disposição para qualquer necessidade. Muito obrigado. Agradecemos Cláudio Alcides Jacoski, que é presidente da BRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. Como foi lembrado, nos encontramos há alguns dias ou pouco tempo no gabinete do senador Esperidião Amin, justamente discutindo alguns dos desafios enfrentados pela BRUC. E ficamos à disposição também, Cláudio Jacoski, né, para algo que é essencial para a educação brasileira, que é a participação das instituições, no caso da BRUC, sem fins lucrativos, né?
Parabéns pelo trabalho, ficamos à disposição, inclusive para sugestões no decorrer dos debates, extraoficialmente também. Passamos a palavra em seguida ao senhor Alfredo Macedo Gomes, que é reitor da Universidade Federal do Pernambuco e representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Seja muito bem-vindo, caro reitor. Bom dia a todos e todas. Senador, é um prazer estar com o senhor aqui, né? Assim como os demais colegas que participam desta mesa. Eu gostaria de saudá-lo, em seu nome fazer uma saudação também a todos os senadores, né, e parlamentares envolvidos com essa temática tão importante. Quero saudar também os participantes desta mesa, né, desse debate, muito importante, o reitor Cláudio, o colega Bruno, meu colega do Fórum Nacional da Educação, Beth Guedes e minha colega Fernanda, aqui representando o CONIFES, né? Eu estou aqui, senador, falando em nome das 69 universidades federais, que tem uma ampla inserção também no país, são aproximadamente 300 campi interiorizados, né? Vou fazer uma apresentação mais ampla sobre essas questões e procurar incidir, sobretudo, na discussão sobre a educação superior, a educação superior pública, tá certo? Ressaltar inicialmente o caráter estratégico da universidade pública. Ela tem contribuído não apenas para a formação de pessoas, recursos humanos, né, de alta qualidade na graduação e na pós-graduação, mas também produzido ciência de qualidade. O investimento permanente nas universidades, assim como na educação superior de maneira geral, fará a inserção cada vez mais qualificada do Brasil na geopolítica global. Então, nós precisamos cuidar atentamente das universidades, porque, no fundo, estamos tomando conta da ciência, da pós-graduação e das juventudes, o que vai levar à produção de conhecimento, políticas de inovação, de extensão de maneira geral. Então, é um papel fundamental das universidades que estão em todos os estados, estão também interiorizadas. Hoje nós temos aproximadamente, envolvendo matrículas de graduação e de pós-graduação, mestrado e doutorado, em torno de 1.400.000 matrículas. Ou seja, é um número bastante considerável, considerando aí aproximadamente 9 milhões de matrículas na educação superior brasileira. Então, nós temos aí 1.400.000 matrículas, né? Isso é uma fala inicial. Eu gostaria também de destacar, né, que o PNE, eu acho que Bruno deixou claro aqui na fala dele, né, o Plano Nacional da Educação, ela é uma política de Estado, que depende, obviamente, de outras iniciativas, de outras políticas, sobretudo governamentais, para o seu êxito. Então, a coordenação nacional, estabelecendo a orientação, a coordenação de forma sistêmica, tem que, naturalmente, estar vinculado às políticas governamentais. Do contrário, né, o plano entra, obviamente, num fracasso no sentido da sua execução em termos de metas e resultados. Então, essa coordenação ela é fundamental, sobretudo, senador Flávio, em um país, né, quando a gente pensa, sobretudo, na educação básica, na educação superior, um país que é uma federação e tem 3 entes federados responsáveis, né, com suas responsabilidades, né, para, digamos assim, levar as políticas educacionais à sua plena implementação. Então, a coordenação nacional, e o plano deve deixar isso bastante claro, é absolutamente essencial para a orientação sistêmica e indutora das políticas educacionais de maneira geral. No caso específico da educação superior, os estudos hoje sugerem, né, indicam que os principais desafios da educação superior no Brasil incluem crescimento da matrícula,
qualidade e financiamento, acesso e inclusão e predominância de instituições com fins lucrativos. É necessário que a gente faça a leitura desses itens que estão compreendidos de maneira geral, né, no PL que nós estamos aqui, portanto discutindo, né? Esses itens estão compreendidos lá, mas é preciso que a gente aprofunde e dê essas orientações. A educação superior no Brasil enfrenta uma série de desafios significativos, tanto no setor público quanto no setor privado. Esses desafios são amplamente discutidos, né, na nossa literatura, na literatura acadêmica, inclui questões como nós já destacamos aqui. Eu vou passar, então, de um por um dos itens, né, e gostaria de, ao passar, fazer algumas considerações para essas questões. Então, crescimento e acesso, né? A manutenção do ritmo de crescimento das matrículas e desenvolvimento do mecanismo de acesso. Nós precisamos ter uma estratégia para garantir um ritmo permanente e consistente de crescimento. Hoje é muito curioso um dado em que nós temos 9 milhões de matrículas na educação superior de maneira geral e menos estudantes matriculados no ensino médio. Ou seja, de onde nós recebemos, nós temos menos matrícula. Então, é necessário uma atenção especial para a educação básica, para levar mais estudantes, obviamente, a concluir com qualidade a educação básica, para que nós possamos ter digamos assim, uma cesta, um número expressivo de estudantes que pleiteiem concluir o ensino superior brasileiro. Isso é um problema sério que precisa de atenção especial, sobretudo no planejamento dos próximos 10 anos, como estamos discutindo aqui. É necessário também a expansão do acesso à educação superior, especialmente para os grupos socioeconômicos mais vulneráveis, né, enfrentando a limitação de vagas nas universidades públicas e a alta competitividade dos exames de entrada. Então, nós precisamos também dar atenção a esse processo. Lá atrás, por volta de 2013, ali, nós instituímos as políticas de cota de maneira geral. Ela foi a resposta efetiva do Estado para combater a desigualdade e mudar o perfil elitista das universidades federais, que era predominante, mas é necessário que nós possamos aprofundar essas iniciativas, né, para trazer as classes sociais mais vulneráveis, né, os grupos sociais mais vulneráveis para estudar. Isso tem que enfrentar também a questão da alta competitividade dos exames. Senador, de modo especial, nesse caso, eu gostaria de fazer um comentário em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou recentemente o bônus regional. As universidades federais fizeram um esforço tremendo nos últimos 20 anos para fazer o processo de interiorização, levar os campi para o interior do Estado, dos respectivos estados, e aqui nós precisamos estabelecer uma política que garantisse a permanência dos estudantes que lá residem para estudar nos nossos campos. Do contrário, a competição nacional tiraria as vagas, sobretudo nos cursos mais competitivos, né, dos estudantes das referidas regiões. Então, a queda do bônus regional, ela ameaça, portanto, né, a política de interiorização que vai completar aí em torno de 15 anos. Né? Então, nós estamos também fazendo um apelo para que medidas específicas, né, sejam tomadas dentro do Congresso Nacional para não permitir, digamos assim, fazer água na política de interiorização. As pessoas que concluem no interior, estão do interior, elas permanecem lá e garantem o êxito, portanto, desta iniciativa. Gostaria também de destacar aqui um outro ponto que se refere à questão da qualidade e da eficácia, né? Beth Guedes também, uma saudação, Beth, para você, mencionou essa questão, né? É necessária a melhoria da eficácia educacional, né? Dos resultados educacionais, mas nós temos que impactar, sobretudo, nas altas taxas de evasão nesse sentido. Então, ter políticas
voltadas à garantia da permanência é absolutamente essencial, né? Isso implica um rol bastante elevado de variáveis, mas envolve desde questões de ordem econômica, financeira para manutenção, mas também currículos defasados, iniciativas, né, que garantam a permanência dos nossos estudantes e das nossas estudantes até a conclusão. Jogamos, nesse sentido, muito dinheiro fora, tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas. Então, ter iniciativas, portanto, para enfrentar a questão da evasão de forma consistente no longo prazo é absolutamente essencial. E aí é preciso repensar, senador, a questão da avaliação das instituições de educação superior de maneira geral e da sua graduação, né? Nós precisamos avaliar permanentemente, focar, sem sombra de dúvida, em processos, mas também em resultados e garantir uma política mais digamos assim, importante de regulação das nossas ações, né? O Estado, assim como as instituições que têm esse poder, precisa ter um processo de regulação. Eu não falo regulação burocrática aqui, eu falo regulação em torno dos resultados e dos processos para que possamos melhorar, portanto, os resultados mais amplos e garantir a permanência, né, e o elevado número de graduados em nossos cursos, né? Temos também o grande desafio de fazer a integração de disciplinas e na oferta, né, de exemplos práticos e reais de sustentabilidade dos cursos. Ou seja, é preciso que nós possamos olhar de forma mais específica para reforma ou inovação dos cursos de graduação das nossas universidades. Há muitas amarras, uma elevada teia de democracia nesse processo que tolhem, portanto, a autonomia das instituições na realização dos seus objetivos. Eu gostaria também de passar para o próximo ponto, eu sei que eu estou indo muito rápido, senador, mas o tempo é curto e as questões são bastante complexas, que é a questão do financiamento, né? Ou seja, nós temos desafios relacionados ao financiamento, especialmente em relação às universidades públicas, mas não só elas, e a necessidade de adaptação às novas demandas econômicas e sociais. Eu vou compartilhar aqui, como a Fernanda destacou na fala dela, senador, a questão do orçamento das universidades federais, né? Eu vou citar um dado aqui que é muito importante. Em termos nominais, em 2014, o recurso discricionário, 2014, recurso discricionário para manter todas as universidades federais era 8 bilhões e um pouquinho, né? Hoje, em 2024, 10 anos depois, esses recursos são 6 bilhões e meio. Ou seja, as universidades cresceram, tem mais matrícula, mais pós-graduação, mais pesquisa e perderam consistentemente recursos ao longo desse período. Então, é preciso uma atenção muito especial e a gente mudar a política de financiamento das universidades. Eu me refiro aqui ao recurso discricionário. Assim, o recurso hoje e a peça orçamentária hoje, ela é essencialmente uma negociação política. Não tem critérios objetivos para definir os orçamentos das universidades no Congresso Nacional. O que vai, sai do Ministério da Educação, Casa Civil vai para lá, e depois tem toda a pressão em cima dos senadores e deputados para a gente elevar esse recurso. Mas não tem uma correlação com critérios objetivos e claros de sustentabilidade das nossas universidades. Então, há um nível elevado de politização de 69 instituições estatais que precisam ter esse descolamento para que nós possamos avançar. Não é possível que a gente viva nessa gangorra financeira como temos vivido desde 1990 para cá. Eu não sei, Fernanda, mas eu creio que o mesmo se aplica, obviamente, aos institutos federais e precisamos disso. Hoje, cálculos consistentes nesse sentido indicam que nós precisamos, assim como vocês, né, de, no mínimo, para a manutenção das universidades, de algo em torno de 10 bilhões para que a gente possa atender essas políticas. E nós não temos perspectiva nesse sentido, apelou que foi atualmente, e vai estar muito aquém
desse processo, né? Bom, gostaria também, nesse sentido, né, de destacar que é necessário, né, as iniciativas para que, tendo uma política consistente de financiamento, eleve-se, digamos assim, o grau de autonomia das universidades para poder executar isso. Nossas universidades, elas têm pouca autonomia do ponto de vista financeiro, os recursos próprios que nós 15 segundos. Conseguimos fazer, a gente precisa também ter esse processo de regulamentação. Eu vou, então, caminhar para a parte final, senador, me permita fazer mais duas considerações, né, que é a respeito da necessidade, né, de termos a integração de práticas sustentáveis, né, inovação nos currículos para alcançar, obviamente, uma série de questões, entre ela a desburocratização, a resposta mais imediata às demandas sociais, econômicas, culturais e ambientais. Muitas amarras do ponto de vista curricular transformam as instituições assim, sem capacidade para responder aos grandes desafios, portanto, que se apresentam, né? Na área ambiental hoje, isso é uma coisa bastante forte, mas isso tem a ver com as dimensões econômicas, etc. E é necessário ter uma discussão também sobre a questão da digitalização e da inteligência artificial. As universidades e as instituições de educação superior, de maneira geral, não podem virar as costas para um debate tão importante. É preciso que essas questões sejam tratadas adequadamente. Então, para finalizar aqui minha fala, dizer que a educação superior no Brasil enfrenta desafios complexos que envolvem a manutenção do crescimento de matrículas, a melhoria da qualidade, eficácia e eficiência educacional, a necessidade de financiamento sustentável, modelo claro de financiamento sustentável, a promoção de políticas da inclusão e equidade e a integração, portanto, das práticas disciplinares, interdisciplinares sustentáveis, né? É importante ressaltar, como Beth destacou aqui, Elizabeth Guedes destacou aqui, que o PL do CONAI ele foi um esforço tremendo feito com ampla participação da sociedade, ele deve se constituir num documento importante para o debate que nós estamos fazendo aqui em relação ao Plano Nacional de Educação. Então, muito obrigado pela oportunidade e ficamos aqui à disposição. Agradecemos ao senhor, caro reitor da Universidade Federal do Pernambuco, e também representando aqui a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Parabéns pela exposição muito clara, muito precisa, além do sumário executivo que está sendo feito oficialmente, eu próprio, em relação a todas as exposições, fiz uma série de anotações aqui também para conduzir os trabalhos da própria comissão. Parabéns. Eu quero, então, os expositores e expositoras já fizeram também a apresentação dos seus pontos de vista institucionais. Eu quero ler as perguntas que também vieram do Brasil. A Maria do Ceará: quais estratégias específicas o novo Plano Nacional de Educação 2024-2034 prevê para garantir a equidade no acesso à educação de qualidade, que já foi um ponto bem levantado nas falas também. Douglas, do Rio de Janeiro: como o PNE 2024-2034 aborda a inclusão digital e o uso de tecnologias educacionais, né, bem enfatizado, né, e que tem que estar apontado como algo muito importante. Gabriel, do Espírito Santo: em relação à educação especial, educação de pessoas com deficiências, há propostas para o ensino de Libras como disciplina regular em escolas comuns? Eu só quero dizer que vamos ter um dia um debate específico sobre a educação de pessoas com deficiência, né? Márcia, do Amazonas, na mesma direção, vamos discutir também qual o plano de ação da educação inclusiva em relação às crianças com autismo.
o Jorge, do Rio de Janeiro. Planejo engajar professores de escolas públicas nas futuras políticas educacionais, vão melhorar a fiscalização de recursos e do Fundeb, né? Então, estaremos também discutindo a questão da educação básica, o financiamento e um instrumento importante que é o Fundeb, né? Não há dúvida alguma. Israel, da Bahia, dado que a educação é uma questão social de abrangência, quais as contribuições e responsabilidades da família no plano. Eu quero lembrar também aos internautas, né, que nós acrescentaremos depois a cada audiência pública as perguntas que vieram, para que elas orientem também, né, do ponto de vista de quem vem acompanhando as audiências públicas, acréscimos, comentários, né, encaminhamentos no plano nacional. Também comentários, o Lucas, do Distrito Federal, seria interessante discutir sobre a preparação de escolas e universidades para o ensino de pessoas surdas. Resende, de Goiás, é necessário direcionar esforços e recursos em uma política pública visando o desafio do acesso universal à educação infantil. Lembrando a todos que aí nós estamos falando da creche e da pré-escola. E esse nível da educação básica será também debatido especificamente na educação infantil, creche e pré-escola. Muito bem. Agora nós passamos só para as considerações finais, assim, os expositores e expositoras, em função do que foi falado, dito, alguma coisa que desejem acrescentar, né? Daremos, assim, um tempo de 3 minutos, né, para consideração final. A Elizabeth Guedes, se quiser fazer uso da palavra, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP. Obrigado, senador. Quero dar parabéns aos meus colegas, as apresentações foram muito boas. Eu acho que o professor Alfredo usou agora uma palavra que resume a situação da educação, é a gangorra. A educação não é uma política de Estado, o que nós lamentamos, né? A razão dos planos decenais de educação é justamente que nós tenhamos um horizonte de tempo maior para implementar as medidas que nós acreditamos que são necessárias. Mas é isso que o professor Alfredo falou, tem sistema de cota, mas não tem recursos para o aluno que é desprovido de condições financeiras de permanecer na escola. Ele não tem dinheiro para pegar ônibus, ele não tem dinheiro para comer. Então, essa política de assistência estudantil é muito importante, mas aí tem cota, mas não tem a política consistente, né? E aí, para terminar, o senador, eu acho que formação de professores, responsabilização do agente público e alfabetização na idade certa. Essas coisas são essenciais. E é qualidade, qualidade e qualidade. O MEC deveria ser responsabilizado pelo descalabro que hoje é o setor de educação superior no Brasil. Um desrespeito às normas, desregulação, mas ninguém é responsável. A quem nós vamos cobrar que não seja a autoridade reguladora? Então, eu acho que se nós tivéssemos, ao invés de 30 metas, 3, a gente deveria ser mais assertivo do que querer contemplar o mundo inteiro e não conseguir entregar nada para a sociedade que melhore. Esse Plano Nacional de Educação não pode ser a continuação do antigo. Ele tem que resolver problemas. E ele não resolve problemas porque não há uma relação de causa e efeito entre as coisas. Não há um estudo que diga, ó, este resultado aqui deve-se a esta política errada. Então, nós vamos corrigir essa política. Não, continua sendo um rol de boas intenções, sem métrica, sem responsabilização e sem compromisso com o resultado real, né? É isso. Obrigado, senador. Obrigado, colegas, pela manhã. Aprendi muito com vocês. Parabéns, Elizabeth. Você não poderia ter sido mais direta e incisiva também nos pontos.
Eu quero lembrar que está em tramitação também algo que foi bastante levantado, o Sistema Nacional de Educação, para ver onde que a alfabetização na idade certa, inclusive, se encaixa. Responsabilidade educacional, a gente fala muito de responsabilidade fiscal, a lei está em tramitação da responsabilidade educacional para prefeitos, governadores, governo federal, e até semana passada as pessoas não responsabilizar unicamente o secretário, mas sim o executivo municipal, estadual, federal, para que as metas sejam cumpridas, né? Parabéns, agradecemos muito, Elizabeth. Passo a palavra ao Bruno Coimbra, que é diretor jurídico da Associação Brasileira dos Mantenedores do Ensino Superior. Mais uma vez agradecer, senador Flávio Arnes. É sempre muito bom discutir educação no Parlamento brasileiro, especialmente aqui em relação ao Plano Nacional de Educação. Aqui vou fazer uma brevíssima síntese, né, das contribuições da BMS para essa audiência pública de hoje, que foi especificamente questão de acesso, permanência e conclusão, né, dos alunos nos sistemas educacionais, a questão da qualidade, como bem reforçada agora também pela professora Elizabeth Guedes, a questão do estrito senso, que tem total conexão com a questão também da qualidade, da formação. Muito tem se falado qual é a formação de quem vai formar, né, quem são os professores dos nossos professores. Isso também é uma preocupação no âmbito aqui da BMS. E, por fim, os profissionais da educação básica, que foi o que eu comentei aqui na minha fala na audiência pública em relação aos itens 13, 14, 15 e 16 que estão no projeto de lei. E também para sintetizar, senador Flávio Arnes, aqui também fazendo referência à fala do professor Alfredo Gomes, uma coordenação nacional de acompanhamento do cumprimento das metas. Tomei nota aqui, tá, professor Alfredo, como bom aluno que sou ou pretendo ser. Então, essa coordenação e esse permanente acompanhamento, Flávio Arnes, senador Flávio Arnes, me parece que ele vai permitir eventuais até correções de rota das ferramentas auxiliares, a consecução dos objetivos estratégicos a serem definidos no Plano Nacional de Educação. Nós temos uma discussão profunda em relação a um sistema nacional de educação, tem, né, uma política nacional de educação digital, outras políticas que têm íntima conexão, a questão da escola conectada, enfim, uma reformulação do FIES, reforma tributária que impacta a educação. Então, o que não nos faltam são circunstâncias, elementos que são satélites, né, circundam toda a pauta educacional. E a gente precisa ter como referencial o Plano Nacional de Educação. Ainda muito breve também, eu venho atuando na educação superior, especialmente desde 2011, aqui na BMS, desde 2016, e sempre que a gente vai para algumas pautas e a gente leva para essas pautas que precisamos disso para conseguirmos atingir as metas do Plano Nacional de Educação. Por vezes, os narizes, né, acabam torcendo, dizendo o seguinte, isso é só um referencial, 15 segundos. Colocando em segundo plano essas metas. Eu espero que as próximas não sejam colocadas em segundo plano, e para isso, eventualmente, essa coordenação, né, apontada aqui pelo professor Alfredo, também destacada pela professora Elizabeth Guedes, pelo professor Cláudio e a Fernanda aqui, para que a gente tenha, que a gente envie, né, que nós possamos lidar nossos esforços, né, a nossa energia dentro de um quadro realístico e que o administrador, o regulador que esteja do outro lado da mesa tenha os referenciais do plano de educação como impositivos, obrigatórios e que não possam ser desconectados das demais políticas e das demais decisões públicas em relação à educação. Mais uma vez, muito obrigado, senador Flávio Arnes, e sigamos, né, nessa frente aqui de batalha para a implementação de um plano nacional que mude a realidade do nosso país. Agradecemos Bruno Coimbra, diretor jurídico da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. Quero dizer que acompanhamento e fiscalização vêm sendo temas reiteradamente repetidos, né, como importantes e necessários no plano. Né? Parabéns, né? Acharmos
né, juntos os mecanismos para que isso de fato aconteça. Passamos a palavra a Fernanda Figueiredo Torres, CUNIFE, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ela, Fernanda, você, né, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais. Agradecer novamente, senador Flávio, a oportunidade de estarmos aqui com pessoas também tão brilhantes e tão atuantes no campo da educação. Agradecer ao senhor por promover essa audiência e aí fazer também um breve resumo também do que nós colocamos aqui como os pontos principais, né? Primeiro, reiterar o que a professora Elizabeth colocou, que realmente a educação seja uma política de Estado e não somente políticas de governo, né? Que a gente possa ter um olhar diferenciado para a educação pública federal, né? Para os institutos e para as universidades, para que a gente possa realmente ter consolidação, expansão e interiorização das nossas redes de forma articulada, de forma justa, um orçamento justo, para que a gente consiga trabalhar e consiga efetivar o nosso papel social e o nosso papel articulado também com o mundo do trabalho. Colocar também do que necessitamos, né, que a ampliação da nossa oferta integrada à educação de jovens e adultos. Então, para isso, a gente precisa ter recursos, a gente precisa que o nosso estudante tenha acesso a transporte, tenha acesso à alimentação, tenha acesso à rede de apoio, principalmente no caso dos estudantes da EJA. E o incentivo também à formação de professores, que é tão cara aqui para a nossa rede, que a gente já faz com tanto compromisso e que o recurso também seja garantido para que a gente possa continuar nessa oferta. Então, a gente coloca esse apelo também de olhar diferenciado para as nossas redes federais e também nos colocamos à disposição para que a gente possa contribuir de uma forma mais eficaz para o crescimento da educação profissional, científica e tecnológica no país, que não seja somente uma educação, igual a gente falou, voltada para um segmento específico, mas que ela possa realmente ser universal e transversal com todas as demais modalidades de educação. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento e nos colocamos à disposição. Agradecemos, Fernanda Figueiredo Torres. Quero parabenizar o trabalho dos institutos federais, que são uma referência, né, no Brasil, com resultados educacionais comparáveis com quaisquer resultados de países mais desenvolvidos e em áreas que são essenciais, né? O ensino médio integrado, a profissionalização para a EJA, educação de jovens e adultos integrada com a formação técnica e profissional. São desafios, assim também, externados repetidamente na Comissão de Educação. Parabéns, né? E vamos trabalhar juntos, né, naquilo que cabe ao Senado fazer no Plano Nacional de Educação junto com a sociedade. Passo em seguida a palavra ao senhor Cláudio Alcide Jacoski, presidente da BRUC, que é a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, e peço levar também um grande abraço a todos os participantes da reunião recentemente realizada junto com o senador Esperidião Amin. Com a palavra, doutor Cláudio. Muito obrigado, senador. Farei isso sim. Gostaria de imensamente agradecer essa oportunidade, né, e comentar aqui rapidamente de que essa participação ela sempre traz uma ansiedade, né, de tentar contribuir, colaborar com uma modificação em algumas dificuldades que a gente vem tendo. E como a professora Beth comentou, né, há uma angústia de que o próprio PNE possa resolver alguns problemas que a gente convive, né? A questão da falta de autonomia, eu poderia citar, a questão do excesso de regulação, e que a gente pudesse ter uma palavra fundamental entre os professores, formadores, entre as associações, a palavra confiança, né? Que a gente pudesse ter muito mais, menos regulação, mais confiança no processo de formação
formação de pessoas me parece que seria fundamental. Nós, hoje, enquanto instituições, gastamos uma energia muito grande, eu concordo com o Bruno quando ele coloca, que nós gastamos uma energia demasiada em temas que não dizem respeito àquilo que é o fundamental, que é uma formação qualificada dos nossos alunos. Eu me somo à fala do Bruno, né, no sentido de que a gente precisa centralizar a energia no processo de formação qualificada para o bem do país. E aí eu trago a necessidade de integração do stricto sensu para com ações de cunho tecnológico e de cunho de desenvolvimento que a gente pode implementar no país, de tal forma que a gente também possa atrair a graduação e oferecer serviços a partir da extensão, elemento tão importante para as comunitárias, e que a gente tenha nesse conjunto uma presença das nossas instituições na sociedade, formando, melhorando as condições e promovendo um caminho de desenvolvimento. Que o plano siga aquilo que na administração se usa como norma de plano, né? Uma estruturação de ações para se atingir uma estratégia, né? Que a gente consiga trazer para o Plano Nacional de Educação temas importantes e que possam nos ajudar. Por exemplo, a introdução da inteligência artificial nas salas de aula e na formação dos nossos estudantes. Isso se faz necessário, é importante que a gente dê esse passo fundamental para preparar os nossos estudantes para o futuro. Que se coloque também a discussão do EAD, que o EAD venha para ser, como eu disse anteriormente, não a discussão do tema se é ou não é o EAD, mas que os projetos pedagógicos do EAD venham com qualidade, com condições de oferecer um ensino possível de ser ofertado para os nossos estudantes. Por fim, que a própria expansão, que às vezes aparentemente parece sem controle, que ela seja também associada a metas de qualidade, que a gente possa restringir o processo de expansão, não seria a palavra correta. 15 segundos. Dar as condições da expansão a partir de qualidade já encaminhadas anteriormente. E, por fim, a questão do financiamento com equidade, um financiamento que também seja atrelado à questão da meritocracia e dos resultados obtidos. Mais ou menos seria isso. Como eu disse, a gente fica com ansiedade, né, de colocar os temas, por ser um momento muito importante, pela relevância do tema, e aqui a gente parabeniza, senador, pela sua caminhada junto à educação e também junto a esse Plano Nacional de Educação, que tenho certeza que vai melhorar as condições da educação brasileira. Muito obrigado. Agradeço, Cláudio Jacoski, presidente da ABRUC. Eu quero destacar só 2 aspectos. O primeiro, que a Comissão de Educação fica inteiramente à disposição para que, à medida que os debates venham acontecendo, as posições sejam colocadas, e os próprios debates internos nas entidades aqui representadas, que possam enviar documentos que serão muito bem recebidos pela comissão. O segundo aspecto, particularmente para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, lembrar que as entidades que estão aqui representadas estão, na verdade, falando em nome de milhões de alunos, né, do ensino superior, do ensino médio, EJA, técnico profissionalizante, institutos, de centenas de entidades, né, representadas, né, pela ANDIFES, ABRUC, CONIFE, ANUPE, né? Então, são centenas de entidades, milhões de alunos, e trazem os desafios com os quais convivem no cotidiano. Então, isso que é importante também, termos tudo isso representado no PNE, Plano Nacional de Educação. Passo agora a palavra ao caro reitor Alfredo Macedo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, representando nesta audiência pública a ANDIFES. Senador, eu quero agradecer em seu nome à comissão, né, por estar coordenando, né, esse conjunto de audiências públicas, fundamental, sem sombra de dúvida, né, para a elaboração de um excelente plano, né. Fica aqui também um abraço ao nosso presidente, José Daniel Diniz, né, que é reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que preside atualmente, né, a ANDIFES. Eu creio, senador, que nós precisamos de um plano, né, que seja capaz de inspirar, sabe? Capaz de motivar, de induzir as mudanças necessárias, sabe? Esse espírito de mudança deve estar compreendido nesse documento. Um documento de 10 anos,
não pode virar uma peça burocrática, né? Ele tem que ser algo que desafia as pessoas, que convida as pessoas, né, para fazer efetivamente o engajamento nas questões centrais, né? Ele também, isso é o que eu desejo, né, que ele possa ver as coisas de forma mais ampla, né, atacando os principais problemas, né, que predominam na sociedade, né? As grandes desigualdades sociais, educacionais, as injustiças. Então, que seja um documento que inspire e que convide as diferentes entidades, os estudantes, os professores, né, os técnicos administrativos, né, a se engajar, portanto, nesse processo de mudança. É necessária uma mudança efetiva do país. Eu creio que é uma coisa que nós mencionamos, viu, Bruno, aqui rapidamente, essa questão da coordenação. É necessário ter um sistema de governança diferenciado, sabe? Hoje nós temos dados e evidências para tocar as políticas nacionais. Tem muitos dados, muitas informações, e elas precisam estar a serviço de um sistema de governança nacional, né? Não aquela que vai fazer o controle, mas aquela que vai garantir, portanto, a boa condução da política, as correções e os ajustes necessários, né? Então, fica aqui o meu agradecimento em nome de todos os reitores e reitoras das universidades federais, e voltar aqui dizer que nós estamos também à disposição, né, para contribuir, obviamente, com esse belíssimo projeto, né, que é uma política de Estado, como todos aqui entendem e têm defendido. Um abraço, obrigado, senador. Agradeço de novo a Vossa Excelência, né, caro reitor, né, o Alfredo Macedo Gomes, né, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e representando a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino, ANDIFES. Né, parabéns pelo trabalho, pela referência, né, como o senhor mesmo colocou, no ensino, na pesquisa, né, essencial, e os desafios, né, que estão colocados também para as instituições federais de ensino. Agradeço de novo a participação dos expositores, expositoras, né, participações importantes, necessárias, né, instituições, entidades representativas, como eu já disse, de muitas pessoas pelo Brasil, professores, alunos, técnicos administrativos, centenas de entidades, e agradecer também à Secretaria da Comissão, sempre presente, a Consultoria do Senado, né, e também os meios de comunicação do Senado, que estão levando esse debate de hoje para todo o Brasil, para que também vocês, né, que nos acompanham pelos meios de comunicação, possam contribuir permanentemente, não só com as perguntas, algumas delas que foram lidas no dia de hoje, mas com sugestões também que serão levadas em conta, né, as contribuições que possam ser dadas pelas pessoas que amam a educação e querem que a educação seja a prioridade absoluta em nosso país, da creche ao pós-graduação, educação básica e ensino superior, né? Então, sejam sempre todos e todas muito bem-vindos. Agradeço de novo e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. No próximo assunto de Estado especial eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências,
e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Não dá para a gente vir com esse discursinho de geração de emprego porque nós estamos desonerando a folha. Porque o empresário não vai tirar do bolso dele só porque nós estamos desonerando. O número de emprego, e nunca se teve tanta geração de emprego como está se tendo agora, vamos ser sinceros, nós estamos gerando muito emprego, tem realmente dinheiro circulando na praça brasileira, porque está se gerando emprego. A medida para a manutenção dos empregos e para a estabilidade da economia do Brasil. É a única maneira de preservar o emprego no país. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. É mais uma da equipe Haddad e companhia na saga taxativa do Brasil. Eu queria só insistir que o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é perene. E que nós teremos ano que vem, mesmo que nós chamamos de reoneração, ainda um processo de desoneração em relação à origem que seria o pagamento sobre folha e não sobre o faturamento. Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal eventualmente se dê conta de que elas não foram suficientes para fazer frente à desoneраção da folha de pagamento, é evidente que nós vamos ter o compromisso, o líder Jacques Wagner, de discutir medidas alternativas, inclusive essa, posta em relação aos juros de capital próprio. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante,
que é o seu voto. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O que James Bond tem a ver com Getúlio Vargas? O agente 007 pode ser pura ficção, mas ele foi inspirado num espião de verdade, William Stephenson, um agente do Serviço Secreto Britânico que durante a Segunda Guerra Mundial conseguiu enganar o presidente do Brasil. Em 1941, Alemanha, Itália e Japão estavam em guerra com diversos países do planeta. O Brasil permanecia neutro e continuava mantendo relações com os dois lados. A Itália possuía uma companhia aérea internacional chamada LATI, que fazia rotas regulares para o Brasil. Nos voos de ida, traziam escondidos nos aviões material de propaganda fascista e equipamentos de espionagem. Nos voos de volta, levavam pedras preciosas e minerais para uso bélico. Ao descobrir estas operações, o espião Stephenson bola um plano mirabolante para afastar o Brasil da Itália e trazê-lo para o lado dos aliados. Com o apoio do FBI, ele resolve falsificar uma carta do presidente italiano da LATI, Aurélio Liotta, para o diretor da empresa no Brasil, o comandante Vincenzo Coppola. Ele reproduz com perfeição a assinatura e o papel timbrado em relevo da empresa e fabrica uma máquina de escrever com os mesmos defeitos tipográficos encontrados em suas correspondências. O que estava escrito era uma verdadeira bomba. Chamava o presidente Getúlio de gordo, falava de uma revolta violenta dos integralistas e dizia que o Brasil era uma nação de macacos. Mas a carta não deveria chegar ao diretor Coppola, e sim ao presidente do Brasil. Como fazer isso? Para dar credibilidade, ele simula um furto de objetos e documentos na residência de Coppola, que presta queixa na polícia. Em seguida, um espião, dizendo-se passar pelo ladrão, vende a suposta carta para um jornalista da Associated Press, para que este a publique no jornal. Mas as coisas tomam um rumo diferente. Em vez de publicá-la, ele a leva para o embaixador dos Estados Unidos, Jefferson Caffrey, que decide mostrá-la a Vargas. O presidente fica furioso com a carta, mas decide agir com cautela, pois o seu genro tinha um alto cargo na empresa. 2 meses depois, inicia um processo de expropriação dos bens da LATI. Mas já era tarde. 3 dias antes, Coppola já havia vendido sorrateiramente alguns bens da companhia aérea para uma empresa de fachada, o Laboratório Verne, e sacado uma grande quantidade de dinheiro. Só em setembro de 1942, depois do Brasil entrar oficialmente na guerra, é que Coppola seria preso por fraude, juntamente com os outros funcionários da LATI, quando se preparavam para deixar o país. E tiveram sorte, pois Stephenson cogitava explodir o avião. Mas o comandante italiano não ficaria muito tempo na cadeia. Depois de conseguir um habeas corpus, viveria discretamente no Rio de Janeiro até a sua morte, em 1963. Algum tempo depois, documentos oficiais do FBI confirmaram a operação. Os Estados Unidos acabaram se beneficiando com o episódio. Além do apoio brasileiro na guerra, a companhia norte-americana Pan Air reinou absoluta no espaço aéreo brasileiro por muitos e muitos anos.
partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá, novos mercados nos Andes, rota comercial pelo Pacífico, desenvolvimento regional e alternativa para o escoamento da produção agropecuária do Centro-Oeste brasileiro. No Senado, as comissões de Infraestrutura e de Relações Exteriores debateram o potencial de comércio e desenvolvimento da região Centro-Oeste do país, com a implantação da rodovia binacional entre Brasil e Bolívia. Um sonho antigo, criar uma rota de exportação dos produtos brasileiros pelo Pacífico, caminho mais curto para os grandes mercados da Ásia, e ainda incrementar o comércio com os países andinos, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Debater a integração da América Latina, especificamente ali naquele canto do nosso país, Mato Grosso, com essa saída para a Bolívia, é algo que nós já fazemos há algumas décadas. Queremos, enxergamos as grandes oportunidades de fazer essa integração. Sempre foi um interesse muito grande do setor produtivo de Mato Grosso poder acessar os portos do Pacífico, né? Quer seja o porto de Antofagasta, Merrilhone, Zângamos, que vão trazer benefício direto, principalmente ao Mato Grosso do Sul, assim como aos portos do Chile, do Peru, né? E aí nós temos o corredor Mato Grosso até os portos de Iquique, Arica, Tacna e aos portos também do Peru. Nós acreditamos que a saída do Pacífico ela é a alternativa mais barata e mais rápida para que possamos escoar a nossa produção, o que vai diminuir os gargalos para os outros mercados sem atrapalhar
sem atrapalhar o desenvolvimento dessas outras regiões para atender, por exemplo, o mercado europeu, entre os outros mercados. A China é o nosso maior parceiro comercial. Em 2023, a exportação rendeu mais de 104 bilhões de dólares ao país. Exportamos desde petróleo a minério de ferro e principalmente produtos do agro, como soja, milho e carne bovina. Com os países da comunidade andina, as exportações renderam 10 bilhões de dólares em produtos como veículos e peças, ferro e aço, açúcar, soja e trigo. Para nós, em Mato Grosso, a Bolívia significa 11 milhões de consumidores, nós temos 3,7. Quando nós falamos de Mato Grosso para a Bolívia, está falando do maior mercado produtor do agronegócio mundial. Mato Grosso é hoje a região do planeta que mais produz alimentos. Eles que produzem fertilizantes podem, então, ter em nós o seu maior mercado, o seu maior fornecedor. Muito mais importante do que a gente atingir o Pacífico é nós atingirmos os mercados da Bolívia, do norte do Paraguai, do norte da Argentina, do Chile, do Peru. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas ali que podem consumir produtos brasileiros e principalmente mato-grossenses, tanto do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. Há 20 anos, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Acre vendiam 1% de tudo que o Brasil vendia para o mundo. Hoje isso chega perto de 15%. Então, é uma transformação radical e que não pode ser freada. O Brasil está avançando para a sua fronteira oeste. E o mundo está avançando de maneira acelerada para o Pacífico, a Ásia-Pacífico. Grande parte das exportações do Centro-Oeste sai dos portos de Santos e Paranaguá, o que encarece o frete e prejudica a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros. A nossa rodovia binacional vai revolucionar, com certeza isso acontecendo, a logística e o transporte em nossa região, com a redução significativa das distâncias entre os centros de produção de Mato Grosso e também os portos de exportação no Pacífico. Com isso, teremos um trajeto mais curto e eficiente. Isso significa um menor tempo de viagem para escoar a produção, tanto agrícola como de passageiro, industrial, reduzindo assim os custos logísticos. Por algum tempo se pregou que seria impossível levar a produção de grãos de Mato Grosso para o Porto de Arica por causa da Cordilheira dos Andes. Isso é um mito, já está ultrapassado. Por quê? Porque a Bolívia hoje produz grãos e exporta para o Porto de Arica. Então, é extremamente viável, é possível e para nós é muito interessante porque reduz em 16 dias a produção que hoje passa pelo Porto de Santos ou lá do Paraná e que sobe o Atlântico, entra no Canal do Panamá para chegar ao Pacífico. Nesse trajeto aqui, nós reduzimos, senador Wellington, 16 dias. A carne de Vila Bela, como não é permitido ir para São Inácio, para ir para o destino, ela vem 2.400 quilômetros para trás, vem no Porto de Santos. Do Porto de Santos, ela anda uns 4.000 quilômetros em direção ao Canal de Panamá. De lá, depois com todas as dificuldades de atravessar do canal, eles retornam uns 3.000 quilômetros e pega o destino da China. Então vamos ver aqui no mapa o que é esse corredor binacional. Numa primeira etapa, a intenção é investir na rodovia para ligar Vila Bela da Santíssima Trindade, no Brasil, à cidade de San Inácio de Velasco, na Bolívia. Depois, melhorar a conexão com portos marítimos do Chile e do Peru, no Pacífico. De Vila Bela até a fronteira, uma estrada estadual. E o nosso governador já fez o projeto, já está em análise e provavelmente ainda esse ano faz a licitação dos 80 quilômetros para serem pavimentados. Do lado boliviano, que são 140 quilômetros, nós temos a palavra do governador de Santa Cruz, que ele fará um chamamento para concessão por 25 anos para a construção desses 140 quilômetros. No caso de Arica, a vantagem de ser um porto que está habilitado a movimentar carga a granel, né? E que já é um porto mais
para movimentação de carga containerizada. Encurtar caminhos. E não é só para exportar. A rodovia pode também baratear as importações brasileiras, como a de fertilizantes e outros produtos. Os corredores não são só exportadores, eles também serão importadores. Poderemos, através dos ganhos de redução de custos de transporte e logística, construir polos industriais nas nossas fronteiras, agregando valor em insumos importados. A Bolívia hoje produz todos os fertilizantes que o Brasil precisa. É o cloro, é o potássio, é a ureia, é o boro, o sal. Na Bolívia, montanhas e montanhas de sal e não tem para quem vender. O nosso sal do Mato Grosso, por exemplo, vem de Mossoró, que abastece o Brasil inteiro, super competitivo, e 4.000 quilômetros de distância. O sal da Bolívia está a 1.500 quilômetros de Cuiabá. Então, isso diminui o frete, diminui o transporte e faz com que essa rota seja extremamente interessante ao Brasil. A importação de sal é uma coisa muito viável. A própria ureia, nós estamos de Vila Bela, a 700 quilômetros da fábrica de ureia, e a região da Vila Bela, historicamente, importa ureia da Ucrânia, que é 2.400 quilômetros no Porto de Santos, mais uns 18.000 quilômetros marítimos. Eles, historicamente, a vida toda comprou Ucrânia, Rússia, né? Então, é uma coisa a nível de integração muito próprio, muito conveniente para o Brasil, para o Mato Grosso e para a Bolívia. Temos um dos maiores rebanhos bovinos, nós trazemos o sal lá do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. E nós temos ali do lado, a 1.000 e poucos quilômetros, a das maiores salinas ali na Bolívia. Então, com preço que pode mudar o custo da produção. Eu acho que hoje o grande desafio nosso do governo é trabalhar muito para a gente conseguir mudar o custo da produção. Vila Bela da Santíssima Trindade, cidade histórica, a primeira capital do Mato Grosso e que abrigou um antigo quilombo de resistência negra no Centro-Oeste. E ela pode ganhar mais protagonismo como ponto de partida de uma das principais rotas para o Pacífico. É a primeira capital brasileira projetada em Portugal para proteger a nossa costa fluvial nesta região, a primeira do Brasil. E aí tem uma história muito longa, né, muito rica. É uma cidade construída pelos africanos, né, que vieram para cá naquela labuta época ainda da escravatura. E ainda temos lá uma população de originários africanos muito forte, muito expressiva, com toda a sua história de Teresa de Benguela, uma negra que reinou por 40 anos, aquele condado, né? Não sei se seria quilombo. Quer dizer. Com essa saída para o Pacífico, nós deixamos de ser fim de linha, assim como Cabixi, na Bolívia, também deixa de ser fim de linha com essa integração. Com isso, nós entendemos que o desenvolvimento vai chegar, nós vamos ser porta de entrada, porta de saída. Uma estrada, 2 países, em região de fronteira, o que ajuda no escoamento da produção, também pode facilitar o transporte de produtos ilegais. Daí, a importância dos órgãos de fiscalização de postos aduaneiros. Quem conhece a região sabe que, abrindo esse corredor, é mais um eixo de escoamento também, não só de produtos lícitos, mas de ilícitos como a cocaína, como o mercúrio e outros, né, ligados ao contrabando e ao descaminho que virão do país vizinho. Junto com esta necessidade do asfaltamento, eu reputo aqui uma necessidade maior ainda, que é a implantação de uma estação aduaneira de fronteira. Porque eu sou testemunha, eu estou ali desde criança, eu sou testemunha que por falta dessa agência aduaneira de fronteira, obrigou a Bolívia a viver de costa para o Brasil e o Brasil viver de costa para a Bolívia.
qualquer iniciativa de qualquer cidadão de Vila Bela ou de São Inácio com relação ao outro país é ilegal, é crime, não é permitido. Então, em função dessa não permissão, nunca existiu nenhum tipo de integração, nenhum tipo de estabelecimento, de comércio, de turismo, né? O que nós precisamos de imediato? Que a estrada já existe, Vila Bela São Inácio, já existe. Nós precisamos da implantação da alfândega, do aduanamento, porque hoje toda a produção que é levada ou que é trazida, se for apreendida pela polícia, ela é tida como ilegal. É um descaminho, é um contrabando. Então, essa é a nossa solicitação, a implantação imediata da aduana em Vila Bela, para já poder atender essa demanda nacional. E com o desenvolvimento aumentam também os problemas. Mais comércio, mais gente, mais crimes. E uma nova rota para a circulação de drogas, contrabando, exploração sexual infantil. É preciso pensar em segurança. Pensar em termos de segurança pública e segurança viária. Porque a partir do momento que você lança o fluxo, direciona o fluxo de veículos, sobretudo veículos de carga, nós precisamos pensar na segurança dos profissionais motoristas de transporte de carga, porque aumentará o número de estabelecimentos, aumentará o fluxo de pessoas na região, outras empresas se instalarão nessa região. Então, há um natural aumento de crimes como a exploração sexual infantil, tráfico de drogas, há um aumento natural de ocorrências de acidentes de trânsito e é necessário, então, ter a mão do Estado através da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. A Receita é um órgão, de fato, extremamente importante nas fronteiras, mas não é o único, né? Temos o Ministério da Agricultura, extremamente importante, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, temos diversos outros órgãos de extrema importância e tão relevantes quanto a Receita Federal nesse processo. E para garantir a segurança e vigiar tudo isso, é preciso estrutura, mão de obra qualificada, ou seja, mais investimentos em todos os órgãos. A Receita Federal na área aduaneira, ela necessita de pessoas, ela necessita de infraestrutura. Também, obviamente, o MAPA, no Vigiagro, também a Polícia Federal, também a Polícia Rodoviária Federal. Um ponto de fronteira alfandegado, ele precisa ter estrutura e ter outros órgãos, todos os demais órgãos. O Vigiagro precisa estar, principalmente numa área onde eu tenho o comércio exterior de produtos agrícolas. É fundamental a presença do Vigiagro, mas é fundamental a presença da Polícia Federal, porque nós vamos ter... Nós não controlamos somente cargas, controlamos veículos, pessoas. Então, precisamos ter também a Polícia Federal, precisamos ter a Polícia Rodoviária Federal como parceira. Até os portos, o transporte é feito principalmente por rodovias, um meio considerado caro, menos eficiente. E como fica a integração com outros modais? O setor de transporte rodoviário de carga sofre muito ainda com a logística, principalmente em relação à intermodalidade. Nós temos em Rondonópolis, o maior terminal da América Latina, rodoferroviário. Temos uma rota também muito importante, dos municípios ali do Médio Norte do estado até os portos de Miritituba. Mas justamente nessa intermodalidade acaba apresentando toda a ineficiência. Só para vocês terem ideia, hoje um caminhão, quando ele carrega, seja soja, seja milho, ele demora em torno aí de 2 a 5 dias para saber quando ele irá descarregar. Por quê? Porque hoje o volume que é direcionado tanto aos terminais portuários de Miritituba, hidroviário, e também ao terminal rodoferroviário de Rondonópolis, eles já estão na sua capacidade máxima. Então, o volume de caminhões é muito menor
da demanda, né, ali das trades que operam. E isso faz com que os caminhões acabam se tornando aí verdadeiros armazéns sobre rodas. Obviamente, a necessidade de se adequar o sistema de transporte através da habilitação da NTT para um olhar mais voltado para o Pacífico, né? Sem, obviamente, não estou querendo com isso diminuir a importância do escoamento de carga para Santos e Paranaguá, mas, obviamente, temos que promover ajustes no sistema de transporte de carga de modo a ter mais empresas habilitadas a realizar esse transporte, porque, obviamente, a construção de corredores implica em ganho de escala se for o modal rodoviário, precisaríamos, então, contar com caminhões e, por que não, bitrens, rodotrens, já que para Santa Cruz é possível você movimentar caminhões de maior peso. Duas nações, realidades socioeconômicas e culturais diferentes, que podem restringir, impactar na circulação de mercadorias. Vamos falar do paro. O que é isso? Como resolver? A Bolívia tem na sua cultura o que eles chamam de paro. Qualquer situação que a população não concorde, eles param o país inteiro, 4, 5 dias, 20 dias, o tanto que for necessário para poder resolver a situação. Exemplo disso foi a queda de Evo Morales. O país parou e ele foi obrigado a renunciar. E para tudo, realmente, né? Então, muitos colocam esse empecilho de passar a rota de integração para o Pacífico pela Bolívia por causa do paro. Bom, é uma questão cultural que o próprio país vai ter que estar trabalhando isso. Esse paro, ele é espontâneo, quer dizer, você teve um pequeno problema ao longo da rodovia, uma comunidade que faltou água, eles param a rodovia. Faltou energia elétrica, para a rodovia. Morreu um líder político, para a rodovia. Então, o que nos preocupa nesse corredor é o fato de você ter a insegurança de você ter uma carga que você tem dia e hora para ser entregue e essa carga ficar parada no paro. Pois é, gargalos, demandas. E o governo precisa agir, fazer acordos, ajustar leis, garantir parcerias para que o empreendimento, de fato, aconteça. Então, os paros vai ter que ser uma política entre o Brasil e a Bolívia para que tenha um salvo-conduto, alguma coisa assim. E é impressionante. A própria segurança pública da Bolívia protege esse tipo de paro. Então, isso é um problema. A outra limitação, o transporte, a condução do veículo na Bolívia não é permitido para motoristas brasileiros. Lá tem que ser motorista boliviano. Então, isso é outro problema que tem que se encarar. O corredor só tem sucesso, só é plenamente aceito quando todos são beneficiados. Então, é importante aí, obviamente, sentar com o lado paraguaio, o lado boliviano e encontrar soluções em que o corredor não seja apenas uma passagem de caminhões pelo território boliviano, mas que se agregue valor, que seja possível utilizar mais empresas de transporte bolivianas. Temos a questão dos caminhões, temos a questão do asfalto do lado boliviano, temos a questão da receita, temos questões do Vigiagro, só que todas essas problemáticas, todas essas problemáticas, elas já estão sendo mapeadas. Nós estamos já em tratativas, em especial com o governo boliviano, através do embaixador Horácio, né, onde nós estamos fazendo já, senador, um quadro comparativo das legislações, né, para que nós possamos trabalhar em conjunto com o governo boliviano, para que nós conseguimos construir um cronograma para que a carga possa sair, né, do Brasil e chegar no Pacífico, lá no porto, por exemplo, de Iquique, com toda a segurança jurídica. Novas portas de entradas e saídas para os produtos brasileiros.
redução de custos e melhoria da competitividade no mercado global e com benefícios locais. A ideia é essa. Por que isso pode dar certo hoje e não deu certo há 10, a 20 ou há 30 anos? E aí nós temos duas grandes razões para que isso dê certo hoje, senador, e presentes. Primeiro ponto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Em 2000, de todas as exportações do Brasil, 2% iam para a China e hoje mais de 30% vão para a China, dependendo do estado que a gente considere, isso é 35%. Ou seja, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Hoje o Brasil vende mais para o Vietnã do que para a França. Então, a nossa demanda, os nossos produtos estão sendo demandados pela Ásia-Pacífico. Ou seja, pela primeira vez em 500 anos, os nossos principais sócios comerciais estão nas nossas costas. Isso não aconteceu durante 500 anos. O Brasil precisa, na verdade, de desenvolver programas de médio e longo prazo nessa integração latino-americana, como dizia Simão Bolívar. A integração latino-americana é o grande oxigênio que precisa para que haja uma integração econômica, social e política de toda a América Latina. Já existe essa predisposição do governo boliviano em equacionar essas dificuldades, porque também o governo boliviano ele já identificou que para o desenvolvimento da Bolívia, o melhor parceiro econômico é o Brasil, é o agro brasileiro. E aqui não há dúvida, depois de tudo que discutimos, que esse empreendimento não é apenas uma estrada, mas um verdadeiro corredor de oportunidades e desenvolvimento, capaz de capacitar e também impactar positivamente diversos setores da nossa sociedade, da sociedade conjunta brasileira, boliviana, também chilena e de todo o mercado andino e até do Mercosul. Eu vou dizer mais do que a rodovia, mais do que... porque o que nós estamos discutindo aqui é uma integração. Acredito que é possível, acredito que é necessário, mas nós temos que cada vez mais agir, porque falar o que nós falamos aqui, o que eu mesmo estou falando, tenho certeza que dezenas, centenas que nos antecederam falaram, mas nós temos que ir para o campo da ação e tornar isso realidade. É isso, o sonho antigo, desenvolvimento econômico, integração regional e maior protagonismo no comércio mundial. A discussão fica por aqui, até o nosso próximo programa. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Agora é lei.
já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o monkeypox ou mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? Então, é um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox, e varíola do macaco, são termos que a gente não utiliza mais, então a gente chama de mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia. Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus
muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de alguma pessoa espirrando, pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do mpox? Não, não é. O mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível. Né? O mpox. O mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre mpox, procurar na internet agora sobre mpox, de pele, né? Vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola. E ela causa lesões de pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença? A grande diferença entre o que a gente vê nos casos de mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente, a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples. Às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças, há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outros tipos de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de mpox é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente.
O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantos comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, né? Como se chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação é, na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessário fazer a notificação e a realização do exame para a confirmação. Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E, recentemente, houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastado da suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. Isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito eventualmente de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014, 2015, durante o surto de ebola na África, teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado, na verdade ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... Como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes.
pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Mas me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade de fazer mutações é mais lenta? É menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2. O clado 1 é 1A e 1B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado, então, o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível. Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, se morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo pode pegar igualmente. A questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não. Dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta como uma IST, não é um fator de risco para as crianças nesse sentido. Eu acho importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas e não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, essa pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo. Parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. Mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas à proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, pênis, né? E no ânus. E que
geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivite muito intensa, são mais raras e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida. E aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento talvez hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente vê com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente, talvez, para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então, existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro. Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia é de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que em 2022 ficaram classificadas como de risco e foram vacinadas? Então, quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens, jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, quer dizer, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos da coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação,
Existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, a medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando medicações já existentes, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra a Mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e o que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? População, o que pode ter se aprendido? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da Mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de Mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério, também já passaram a ser equipados com testagem para Mpox. Então, isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos. Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de Mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com Mpox. Então, por favor. Claro. Então, é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de Mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de Mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de Mpox, febre, dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões, as bolinhas d'água, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal, esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado. Porque, infelizmente, não existe tratamento. Felizmente, a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter um aumento de número de casos importante, acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza aqui. Foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar aqui sobre as regras eleitorais, tanto para candidatos quanto para eleitores. E o nosso convidado é Leonardo Barreto, cientista político. Não percam. Quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Há algo incompreensível no fim de uma estrada. É uma coisa abrupta, uma trajetória interrompida, quase uma violência.
A Transamazônica foi declarada pronta em meados de 1974, sem asfalto e com os projetos de colonização praticamente abandonados. Deveria ter chegado até Boca do Acre, mas ficou pelo caminho, com seu fim acompanhando o término do mandato do ditador que a idealizou. Em Lábrea, seu ponto final, sequer existe uma rodoviária. Percorrer essa estrada, 50 anos depois do início de sua construção, foi andar por um Brasil inacabado, onde esperanças são a matéria-prima de utopias fabricadas todos os dias. Colhemos histórias que ainda não terminaram. Precisamos continuar caminhando. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Parlamentares de oposição entregaram hoje ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o requerimento com um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O requerimento é assinado por 153 deputados federais e mais de 1 milhão de pessoas, em apoio ao pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Quais são os passos deste processo a partir de agora? Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão
quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Na terceira audiência sobre o novo Plano Nacional de Educação, hoje, debatedores disseram que o projeto encaminhado pelo governo ao Congresso não define metas claras nem responsabiliza gestores pelo não cumprimento dos objetivos. O ciclo de audiências públicas está sendo realizado pela Comissão de Educação. O plano encaminhado pelo governo ao Congresso em junho prevê diretrizes para a política educacional no biênio 2024-2034. Elevar as matrículas no ensino superior, melhorar o acesso dos mais vulneráveis, investir na qualidade e aumentar o financiamento são alguns desafios, defendeu o representante das instituições federais de ensino superior. Não é possível que a gente viva nessa gangorra financeira como temos vivido desde 1990 para cá. Hoje, cálculos consistentes nesse sentido indicam que nós precisamos, assim como vocês, de, no mínimo, para a manutenção das universidades, de algo em torno de 10 bilhões para que a gente possa atender essas políticas. E nós não temos perspectiva nesse sentido, apelou que foi atualmente, e vai estar muito aquém desse processo. Para a representante da Associação Nacional das Universidades Particulares, uma das principais deficiências do projeto é falta de objetividade e de responsabilização de gestores por metas não atingidas. Se nós tivéssemos, ao invés de 30 metas, 3, a gente deveria ser mais assertivo do que querer contemplar o mundo inteiro e não conseguir entregar nada para a sociedade que melhore. Esse Plano Nacional de Educação não pode ser a continuação do antigo. Ele tem que resolver problemas. E ele não resolve problemas porque não há uma relação de causa e efeito entre as coisas. Não há um estudo que diga, este resultado aqui deve-se a esta política errada. Então nós vamos corrigir essa política. Não. Continua sendo um rol de boas intenções, sem métrica, sem responsabilização e sem compromisso com o resultado real. Para a representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é preciso ter um olhar amplo para as múltiplas carências que o Brasil apresenta. Caso contrário, o esforço em melhorar a educação sempre vai fracassar. O nosso estudante não consegue chegar até a escola, ele não consegue chegar até as nossas unidades. Os nossos estudantes, eles estão exatamente nesse interior do país, então ele não usufrui da rede de transporte, por exemplo, que uma capital tenha. A gente está tendo uma melhoria na área da alimentação com a construção e o anúncio do governo de construção de refeitórios escolares, mas a gente não precisa só da infraestrutura dos refeitórios, a gente precisa de profissionais de nutrição, a gente precisa de apoio alimentar. Hoje nós temos, senador, nossos estudantes, alguns passando fome. O representante das instituições comunitárias de ensino superior, ou seja, sem fins lucrativos, disse que o projeto deveria enfatizar menos a quantidade e mais a qualidade do ensino. Eu diria que o sonho das comunitárias seria, senador, de que nós pudéssemos chamar esse PNE do PNE da qualidade e focar muito mais, ao invés de apenas acesso, de contemplação de números de entrada de alunos, que a gente pudesse focar muito na qualidade. E uma sugestão que a gente gostaria de deixar aqui é que nós pudéssemos ter um sistema de acesso com nota mínima de alunos para acessar a educação superior. Que a gente pudesse, apesar de se concordar com a questão da necessidade de acesso a todos, que a gente pudesse qualificar esse acesso e puxar um pouco a régua para que a gente colocasse alunos melhores qualificados para dentro das instituições. Em 1º de setembro é celebrado o Dia do Profissional de Educação Física. A data foi comemorada hoje em sessão especial no plenário do Senado. No vídeo que foi veiculado na sessão, a lembrança de que o profissional de educação física não atua apenas nos segmentos do esporte e da educação, mas também nos hospitais, promovendo a saúde, restauração, reabilitação. Quando 10 anos de idade, sofria de crise asmática e o médico falou, na próxima você não escapa. E aí falou, olha mãe, tem que colocar ele para fazer atividade física, natação. Fui para natação, 3 anos de natação,
senadora, nunca mais eu tive uma crise, eu estou com 44 anos. Temos um valor muito maior para a sociedade. A educação física, a atividade física associada a uma alimentação saudável pode prevenir mais de 70 doenças. O plano de saúde é o profissional de educação física, é atividade física regular, orientada por um profissional de educação física. Esse é o plano de saúde. E na sessão não faltaram histórias de quem sonhou, investiu energia e paixão para promover a atividade física. A gente construiu o nosso centro de atletismo, CASO, criamos um clube, começamos a formar atletas, mas eu digo mais que a gente forma mais cidadão do que atleta. O educador físico, o professor de educação física, ele não trabalha só o corpo, mas ele trabalha com a mente, com o emocional. A mãe do medalhista Caio Bonfim contou um pouco de sua história e da família. Não fosse aquele ideal e compromisso com o Brasil e seu povo, outra nação talvez estivesse comemorando a medalha que Caio trouxe para nós. Falei para o Caio uma vez: filho, não vamos sair de Brasília, não, porque convites, tinham até para ser atleta de outro país, de ir para outro país, porque a marcha atlética não é uma prova tão valorizada aqui no país. E aí eu falava: filho, não vamos sair não, vamos ficar em Brasília. Como que a gente vai deixar um legado? Como que a gente vai construir uma história se depois que a gente passar, ninguém vai saber quem somos nós? O que o medalhista teve, além de potencial, garra e saúde, o suporte familiar de brasileiros comuns que sonharam, investiram, deram de si. E eu comecei ali atleta dele, E depois que entrou minha mãe nessa história. A marcha atlética, ela precisa de um treinador, de uma parte técnica específica. E a gente discutindo ali como treinar isso, como melhorar isso, a gente chegou no consenso que podia ser minha mãe. E aí ela começa a se especializar na educação física. Fomos para a Europa, aprendemos com outros treinadores. Então, foi com esse time de educadores. E aí a gente foi estendendo isso a mais. Hoje a gente tem um biomecânico que ajuda a gente, tem um fisiologista que ajuda a gente. A realização da solenidade, com essa qualidade de pessoas que estão aqui presentes, de alunos de curso de ensino fundamental, de ensino de educação básica, de educação superior e da população em si, através da transmissão virtual, mostram a nossa importância. Eu comecei com 1000 meninas, só eu me tornei uma atleta olímpica, mas são mulheres, cidadãs, profissionais, mães de família, quer dizer, valores, formação. Essa é a minha luta dentro dessa casa. Ser um atleta de alto rendimento, ser um atleta olímpico, é uma consequência, são tantos fatores, Caio, para a gente chegar nesse nível, mas independente o que é a importância, qual a importância da educação física na formação da nossa juventude. Esse é o maior desafio, é por isso que eu estou aqui. O Senado abre amanhã a exposição Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A amostra fica disponível no Salão Negro do Congresso Nacional até dezembro deste ano. Neste espaço cenográfico de 200 metros quadrados estão objetos, obras artísticas e imagens que contam a história dos 200 anos do Senado. Todo este acervo faz parte da exposição Senado 200 anos, conectando passado e futuro. Em cada espaço das paredes e corredores, os visitantes terão acesso à história do Senado, contada a partir de 4 momentos históricos: Império, República, Ditadura e Redemocratização. Uma visão detalhada dos debates, decisões e personalidades que foram fundamentais na construção do país. Todos esses momentos o Senado sempre esteve presente na história do Brasil, excetuando o período Vargas, onde ele foi desativado de propósito, Foi desmontado. E a gente tem uma participação decisiva, Os senadores têm uma participação decisiva em vários momentos importantes da história. Essa exposição é bastante feliz porque ela sintetiza a trajetória do Senado na história do Brasil e, ao fazer isso, na verdade, está sintetizando a história política do Brasil. A
Aqui, tudo foi pensado para oferecer uma melhor experiência sensorial ao visitante. Tela interativa que mostra o Palácio do Congresso Nacional em 3D. Outro exemplo é o uso de inteligência artificial para dar vida, movimento à obra que retrata a assinatura da primeira Constituição do país. E também temos como exemplo este painel pivotante, que mostra o Palácio Mourão, antiga sede do Senado no Rio de Janeiro, com características e curiosidades da época. Uma verdadeira imersão na história, onde passado e futuro se encontram. Você consegue, como pessoa, absorver muito mais e sair daqui com uma experiência muito mais tocante. É como voltar no tempo e estar um pouquinho próximo dessa história. Primeiro, é que é uma linguagem adequada para falar nos dias de hoje, né? Nós estamos falando de uma história de 200 anos com uma linguagem acessível às pessoas de hoje. Segundo, nós estamos com um intuito, uma vontade muito grande de trabalhar crianças e jovens. E não só é essa linguagem interativa, de inteligência artificial, moderna, que eles compreendem, mas também dá a possibilidade de viver, de tocar, de estar em algo que às vezes parece distante, que é o poder legislativo. A acessibilidade também estará presente em toda a amostra, com audioguias, maquetes táteis e monitores habilitados em Libras. A exposição é gratuita e ficará aberta até 10 de dezembro. As visitas acontecem de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Salão Negro do Congresso Nacional. Os senadores podem aprovar esta semana um projeto que cria o Estatuto dos Trabalhadores de Cooperativas. Outro tema em discussão é a saúde mental de crianças e adolescentes que tenham passado por situações traumáticas. Um dos projetos que está na pauta do plenário altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever atendimento médico e psicológico para filhos de vítimas de violência grave ou que tenham um dos pais encarcerados. O objetivo é evitar que essas crianças desenvolvam estresse pós-traumático. É fundamental o encaminhamento de crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis foram vítimas de violência grave para serviços de atenção psicossocial, a fim de abordar o problema antes mesmo que ele se torne mais grave e potencialmente irreversível. Em relação aos filhos de pessoas encarceradas, a situação é também delicada. Os mecanismos psicopatológicos são diferentes, mas o impacto sobre a saúde mental da criança e dos adolescentes pode ser equivalente ao da vivência de situação de violência. Os senadores podem votar ainda um projeto que cria o Estatuto Profissional dos Trabalhadores em Cooperativas. O objetivo é garantir a esses profissionais direitos como a fixação de jornada de trabalho, negociação coletiva e piso salarial. As normas previstas no Estatuto deverão ser aplicadas a todos os trabalhadores seletistas em cooperativas, independente das atividades desenvolvidas pela cooperativa ou por seus associados. Apesar da organização do setor, de sua força econômica e dos empregos gerados, ainda não há legislação própria no país dispondo sobre o Estatuto Profissional dos Trabalhadores que prestam serviços às cooperativas. Isso é exatamente o propósito deste projeto. Outro projeto inclui abordagens femininas no currículo escolar, para destacar contribuições de mulheres em eventos históricos, científicos, econômicos, políticos, sociais, artísticos e culturais. A justificativa do projeto destaca que, apesar do excelente desempenho escolar, as mulheres têm baixa representação no mundo científico, em razão do preconceito e desencorajamento. O projeto cria também a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História, que deverá ser promovida todo ano na segunda semana do mês de março, nas escolas de educação básica do país. Nós vamos dar visibilidade e oportunidade para essas adolescentes e jovens como um todo, saber que aquilo que ele criou e que foi exitoso vai ser mostrado na sala de aula e para a população como um todo ver. Naquilo que depende do nosso esforço, nós estamos dando um recado, sim. Somos uma grande quantidade de aprovados em direito, em medicina, nos cursos mais concorridos desse país. O que precisa é nós
Essa semana vai mostrar que nós somos capazes, nós podemos e nós queremos. Está na pauta do plenário também um projeto que inscreve o nome de Eduardo Campos no livro dos heróis e heroínas da pátria. Eduardo Campos foi deputado estadual e federal, ministro da Ciência e Tecnologia e 2 vezes governador de Pernambuco. Ele morreu em um acidente aéreo quando disputava as eleições presidenciais de 2014. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou ao lado do presidente Lula e outras autoridades das comemorações do Dia da Independência em Brasília. O evento organizado pela Presidência da República destacou a cúpula do G20, a reconstrução do Rio Grande do Sul e o incentivo à vacinação e acesso aos serviços de saúde no país. Arquibancadas lotadas, público atento, na expectativa do desfile cívico-militar em comemoração aos 202 anos de independência do Brasil de Portugal. As cores verde e amarela da bandeira do Brasil tomaram conta da esplanada dos ministérios em Brasília. O presidente Lula chegou à esplanada de Rolls-Royce para autorizar o início oficial do desfile. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assistiu ao desfile na tribuna de honra, ao lado do presidente Lula e de diversas autoridades. Quase 9.000 pessoas foram mobilizadas pela organização do evento promovido pela Presidência da República. Alunos de escolas públicas, atletas que participaram dos Jogos Olímpicos em Paris e representantes das Forças Armadas desfilaram em frente às arquibancadas. No ar, as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça desenhavam no céu da capital federal. O evento este ano teve como base 3 eixos temáticos: a realização da cúpula do G20 em novembro no Brasil, o esforço do país na reconstrução do Rio Grande do Sul depois de o estado ser atingido pelas tragédias climáticas e o incentivo à vacinação e o acesso da população aos serviços de saúde do país. Para os organizadores, o 7 de setembro celebrou não só a independência, mas também a democracia no Brasil. A Procuradoria Especial da Mulher do Senado e a bancada feminina pediram a apuração rigorosa das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido na sexta-feira após as acusações. Em nota oficial, a líder da bancada feminina no Senado, senadora Leila Barros, expressou sua profunda preocupação com a denúncia de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A senadora reforçou a necessidade de uma investigação célere, transparente e rigorosa, que garanta a imparcialidade e o respeito aos direitos de todas as partes envolvidas. A Procuradora Especial da Mulher no Senado, senadora Zenaide Maia, também se manifestou sobre o caso e publicou em sua rede social uma nota na qual considera gravíssimas as denúncias de assédio sexual atribuídas ao ministro Silvio Almeida. Segundo a senadora, as denúncias devem ser investigadas com o rigor e a celeridade que o caso exige, resguardado o princípio legal da ampla defesa. Na quinta-feira, Silvio Almeida se defendeu das denúncias em sua rede social. São ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos. Hoje, o presidente Lula indicou para o lugar de Silvio Almeida a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota à imprensa. Abre aspas. Parabenizo o presidente Lula pela indicação da deputada mineira Macaé Evaristo para ocupar o cargo de ministra do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Macaé Evaristo possui uma trajetória marcada pelo trabalho exemplar desenvolvido na área de educação e na defesa dos direitos humanos. Fecha aspas. 200 mil pessoas passaram neste fim de semana pela Bienal do Livro de São Paulo. O Senado montou um estande na feira para promover, junto aos leitores, obras e publicações relacionadas à cidadania. Em apenas 3 dias de evento, a Livraria do Senado já vendeu mais de 4.200 livros. A iniciativa é parte das comemorações pelos 200 anos do Senado. Há 27 anos, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo se consolida como um dos maiores eventos literários do país. A deste ano vai até o dia 15 de setembro, mas já no primeiro final de semana, mais de 200 mil pessoas transitaram pelo pavilhão do AMB. A presença da Livraria do Senado vem se tornando um ponto tradicional dentro desta festa. O leitor voltado à cultura e à história do Brasil se sente muito à vontade diante do estande montado pela Livraria do Senado. O Senado Federal, quando ele proporciona um fornecimento de livros com um custo que seja, de certa forma, acessível às pessoas, a gente vê que isso daí é um bem e tanto. A Livraria do Senado vem atendendo às expectativas e tem a venda da Constituição Federal como seu grande best-seller. Além disso, tem todo um ambiente instagramável, como é próprio desses eventos, a partir do plenarinho, onde os leitores podem se sentir também senadores. Outros eventos estão acontecendo no ambiente do estande da Livraria do Senado. O lançamento da obra Histórias dos Símbolos Nacionais, também outro painel falando sobre a escrita feminina, equidade literária como política editorial e, finalmente, o painel 200 anos de Senado e a questão racial, passado, presente e perspectivas futuras. Esse evento ele foi pensado, no marco do Conselho Editorial do Senado, exatamente, não só para valorizar a dimensão das publicações, mas também para nos fazer refletir sobre as políticas públicas que hoje estão em discussão para a população negra. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado. Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? A gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, Agenda Econômica, nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. Algo incompreensível no fim de uma estrada. É uma coisa abrupta, uma trajetória interrompida, quase uma violência. A Transamazônica foi declarada pronta em meados de 1974, sem asfalto e com os projetos de colonização praticamente abandonados. Deveria ter chegado até Boca do Acre, mas ficou pelo caminho, com seu fim acompanhando o término do mandato do ditador que a idealizou. Em Lábrea, seu ponto final, sequer existe uma rodoviária. Percorrer essa estrada, 50 anos depois do início de sua construção, foi andar por um Brasil inacabado, onde esperanças são a matéria-prima de utopias fabricadas todos os dias. Colhemos histórias que ainda não terminaram. Precisamos continuar caminhando. De acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar.
porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal representa